Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 2878 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Em Campinas, 15 horas mais 9 minutos. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui no canal Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Uma ótima tarde a você ligado, conectado com a gente. É chegada a hora da estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. A tão aguardada estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani que fez seu último jogo oficial diante do Corinthians pela última rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Corinthians fez jogo duro, conseguiu um bom empate contra o Guarani por 2-2 no último dia 23 de fevereiro. De lá pra cá, 45 dias de espera, 45 dias de ansiedade. E é chegado o momento do Guarani estrear finalmente no Campeonato Brasileiro da Série C, iniciar a sua trajetória rumo ao acesso, rumo à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Ontem a Ponte Preta estreou contra o Figueirense, empatou por 1-1, você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. Agora acompanha a estreia do Guarani diante do vice-campeão paranaense. Rapaz, no Maringá do Jorge Castilho, que é um dos técnicos de trabalho mais longevo dentro do cenário nacional. Jorge Castilho tem um time interessante, tem um time muito competitivo. Páreo duro pro Guarani hoje no Brinco de Ouro da Princesa, mas o Guarani em casa, com o apoio do seu torcedor, com o apoio da sua torcida, com certeza vem pra vitória, vem com novidades, contratações novas. Daqui a pouquinho os destaques para você do Bugrão. Futebol Interior, na direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, direção comercial dele, Giovanni Paiola. Hoje na mesa de áudio e vídeo, ele, Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha. Jornada Futebol Interior no oferecimento de concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça no WhatsApp 99788-3821. Pelo Hipercap Brasil você compra no aplicativo, concorre toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Compre Hipercap Brasil. Alemão Baterias, sua partida começa aqui. Avenida Joaquim Alves Correia em Valinhos. No WhatsApp 994662878. Clube Concórdia em Souzas, 154 anos de tradição. Tá na tela aí pra você, Futebol Interior. Anote o WhatsApp, entre em contato em 19989893526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. 15 horas mais 11 minutos, horário oficial de Campinas. Eu começo a girar os nossos destaques, girar a opinião dos nossos craques, começando com ele, o moço de Valinhos Vinhedo e adjacências. Que saudade que eu tava dele, hein? Ele que tá trabalhando muito aqui no Futebol Interior, parte desse novo layout aqui, desse novo estúdio, tem a culpa dele também. Enfim, quem é ele, Bolacha? Cavalcante. Albert Cavalcante, ótima tarde pra você, guerreiro, seja bem-vindo. Vamos juntos pra Série C do Campeonato Brasileiro, destaque do Bravo Bugre Guerreiro, primeiro destaque do Guarani nesta Série C do Campeonato Brasileiro, Albert. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, que todos estejam bem. Boa tarde, Lucas de Souza, o Bolacha, e depois nós iremos apresentar o nosso professor, né, a voz de Lucas de Souza. Mas é isso, né, meus amigos? Não fizemos a lição de casa em 2024, estamos 2025 pagando pelo preço. Isso mesmo, após 9 anos. 9 anos o Guarani vai, né, novamente disputar a Série C. Tão dolorida, tão árdua, né? O Guarani que passou alguns momentos terríveis na sua história, e todos nós, torcedores do Guarani, lembramos muito bem, né? Quão árduo é disputar uma Série C. Os que estão à frente do Guarani pensaram assim: nossa, a melhor coisa do mundo é disputar a Série C. Vamos lá que vamos começar a reconstrução. Dançaram, né? Só lembrando também, só um detalhe, não temos VAR na Série C do Campeonato Brasileiro. Né, serão 19 rodadas, né, no turno único, onde as 8 equipes serão depois, né, passado para a segunda fase, dividido em 2 grupos, onde os 2 melhores de cada grupo aí terão acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Guarani também vem de caras novas. O Guarani que perdeu algumas peças principais, assim como um exemplo, né, o Gabriel Mesquita, que acabou aceitando com a equipe do Paysandu, e também o João Marcelo, né, muitos dizem que foi a preço de banana, né, que nós perdemos o artilheiro do Guarani, um jogador diferenciado do Guarani no Campeonato Paulista. O Guarani que não se classificou para a última rodada, né, para os matas, ficamos aí 48 dias à espera de ver o Bugre voltar em campo, e o Guarani totalmente reformulado, com 8 chegadas e algumas partidas, e daqui a pouco nós iremos passar as chegadas e as partidas do Lucas de Souza. Mas acredito
né, que essa Série C, né, nós já acompanhamos a primeira rodada aqui com os canais de futebol interior entre Figueirense e Ponte Preta, né, e vimos aí que o nível do campeonato da Série C é um nível muito alto. E que, tomara Deus, oxalá, e que durante esse tempo que o Guarani teve para se recuperar, né, aí do baque do Campeonato Paulista também, atrás das suas contratações, que for assertivo. Né, trouxemos aí um japonês, enfim, daqui a pouco nós iremos passar mais detalhes. Lucas de Souza. E do outro lado, Dogão, vice-campeão paranaense, uma campanha muito surpreendente, a do Maringá, eliminou o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense com um sonoro 3-0, jogando na Arena da Baixada, manteve o time do Campeonato Estadual. Albert Cavalcante, como é que vem o tal do Dogão aí para esse jogo contra o Guarani? Fundado em 2010, né, o time maringaense atinge a 3ª divisão do futebol no país por conta da campanha que fez em 2024 na Série D, Lucas de Souza. Chegando às semifinais do torneio e perdendo nos pênaltis para o Anápolis. O tricolor, comandado pelo técnico Jorge Castilho, é a 4ª temporada de um profissional à frente da equipe. Ele teve uma saidinha rapidinha, mas já voltou em 2022, mas foi um negócio, foi pai e bola. Chega embalado pela boa participação no estadual, quando foi finalista e ficou com vice-título, né, perdendo para os penais para o Operário de Ponta Grossa. Operário treinado por Bruno Pivetti, que temos também o Bruno Reis. O Índio. Temos né? Índio. Então, saia do Guarani e seja campeão. E jogue bem, né? Porque o Índio foi um dos principais jogadores do Operário, né? Exatamente, eu tenho saudade do Índio. Impressionante. Mas tudo bem, né? Praticamente todo elenco do Regional estará à disposição do técnico Castilho, à exceção do volante Rodrigo, negociado com Fortaleza, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores. Lucas de Souza. É isso, os primeiros destaques de Guarani e Maringá. E agora a opinião do nosso especialista, pela primeira vez conosco nesta Série C, ele, professor Daniel Rinaldi, nosso especialista da bola. Daniel Rinaldi. Tá aí com vinheta e tudo, hein, professor? Que beleza, hein? Ótima tarde pra você, professor. Sua expectativa, jogo difícil pro Guarani. O time do Maringá eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes pelo Campeonato Paranaense. É um time muito bem armado, vem num sistema pouco usual pro futebol brasileiro, aquele 3-4-3, né? Com 2 jogadores muito bons na beirada do campo. O Moraes, o Léo Ceará e o Maranhão como uma referência. O Maranhão talvez seja o cara menos técnico do time do Maringá, mas é um centroavante de área, é um cara muito perigoso. Sua primeira impressão desse Guarani e também desse Maringá para esse jogo, para essa estreia do Bugrão em casa no Campeonato Brasileiro da Série C. Seja bem-vindo, professor Daniel Rinaldi. Muito obrigado, amigos. Querido amigo Lucas de Souza, Albert Cavalcante. Mais uma vez, prazer inenarrável de fazer parte dessa jornada esportiva aqui com vocês e nosso querido Eduardo Bolacha. Expectativa depois de 7 semanas, 49 dias aí, um longo tempo em que o professor Maurício teve para preparar o time, algumas novidades, algumas contratações pontuais e fez aí alguns jogos treino, embora não é parâmetro em termos de resultado, o time não foi bem no resultado, mas não sabemos o que esperar, não é revelado para nós o que foi pensado aí pelo professor no treino, mas esperamos que ele acerte o conjunto, mantenha o entrosamento do time, que possa melhorar principalmente aí a zaga, que foi muito vulnerável com os jovens no último Campeonato Paulista, e principalmente o meio de campo, os homens de articulação aí, para servir o João Vitor, o Samuel, o Rafael Bilu, espero que venha agora em boa fase, né? Terminou bem contra o Corinthians. Se for o Rafael Bilu do final do Paulista, tá tranquilo, porque jogou muita bola, né? Exatamente, aquele jogo contra o Corinthians foi marcante, ao contrário do jogo que fizemos aí com o São Bernardo, onde ele não foi bem nas conclusões. O Maringá, como vocês falaram aí, é um time muito bem treinado, muito bem entrosado, e eu julgo como uma das grandes forças aí da Série C para ascender aí pelo menos entre os 8 na classificação inicial. Então a expectativa, por se tratar de Guarani, camisa, tradição, nós ficamos aí de 2013 a 2016 nas profundezas do inferno que é a Série C, por uma série de fatores aí que é difícil até enumerar, voltamos, mas esperamos que seja somente aí até o mês de outubro, acaba a primeira fase em setembro, depois outubro, porque é ruim, um time que nem o Guarani não pode ficar 49 dias sem atuar, e se não classificar, acaba em setembro, como aconteceu em 2015, naquela partida lá contra o Caxias, só foi jogar em janeiro do outro ano, é muito tempo, então tem que classificar, tem que voltar. Claro que hoje camisa não ganha mais jogo, mas a tradição, o brinco de ouro, fator casa, vamos jogar 10 jogos aí em Campinas e tem que prevalecer.
O Guarani tem condições aí de classificar entre os 8 e depois veremos aí o que acontece. Embora vimos, né, o baixo nível dessa Série C, mas tem que sair logo disso, pelo time, pela tradição, torcida, pelo orçamento, que é deficitário essa Série C, mas começa hoje com uma pedreira. Eu vejo aí que é um jogo muito difícil. Imagino que o professor estudou bem o Maringá, e o Maringá vem com ritmo de jogo, diferentemente de nós. E isso faz muita diferença. Mas espero que a rapaziada corra, sua, honre a camisa, e vamos ganhar aí de 0-0, mas precisa ganhar, fazer os 3 pontos. De 0-0 e 0-0, vamos tentar buscar essa pontuação para classificação para a segunda fase aí do Campeonato Brasileiro da Série C, que diferentemente da Série A e Série B, como o Albert mesmo já trouxe, né? Um turno só, 19 jogos, tiro curto, né, Albert? E por ser esse tiro curto, não há muito espaço para erro. Jogos em casa, o Guarani precisa pontuar para poder chegar lá. O objetivo, né? O número principal, né? Para o torcedor bugrino colocar na cabeça é 29 pontos. Esse é o número mágico para a classificação. Esse é o número mágico. Lembrando, né? Obviamente que existem suas exceções, mas a equipe do Remo, que subiu, né? O Remo subiu. Que hoje é do Daniel Paulista. Exatamente. Né? O Remo que subiu o ano passado, ele subiu na 8ª colocação com 26 pontos. Então, o recorde... Um sofrimento danado. Exatamente. Então, assim, para você subir, né? Para você ter ali um número-chave é 29 pontos. Lembrando que o Guarani e Ponte Preta farão 10 jogos em casa e 9 jogos fora. Então, nada mais... As equipes de Campinas jogam um jogo a mais em casa. Exatamente. Então, assim, tem que ter aquela... Né, em casa, por incrível que pareça, não importa o adversário. Tem que ser sempre em busca dos 3 pontos. Não tem mais aquela, viu? Nós jogamos aqui, nós vamos buscar e falar, não. Cada jogo, literalmente, é uma final. Que campeonato! Que campeonato difícil, mas... O verde, a cor da esperança, a mesma cor que banha o manto sagrado do Bugrão. E com o Bugrão estaremos até o fim. Rápido intervalo, a gente volta já para mais destaques, mais informações e também nossos convidados. Daqui a pouquinho a bola rolando para Guarani e Maringá. Primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo com a gente, primeira rodada Campeonato Brasileiro da Série C nos canais Futebol Interior. Abraçando aqui o Bugrino Feiticeiro, olha ele aí, já tá chegando com a gente, já dizendo, vai ser 3-1 pro Guarani diante do Maringá. O Maringá tá entrosado, em forma e com ritmo de jogo. Né? Tá dizendo que vai ser 3-1 pro Maringá. Que isso, Bugrino? Que isso, Bugrino Feiticeiro? Ó, bate na madeira, irmãozinho. Ó. Hoje é Guarani na cabeça, tudo bem, né? Talvez não fosse o melhor dos cenários o Guarani enfrentar o vice-campeão paranaense logo de cara, mas... Já prefiro. Já começa logo mais difícil? Já começa testando aí esses 48, 49 dias, como disse o professor, né? Testando aí, né? Esse período de treinamento. Já começa com os mais difíceis. Que lembrando, hein? É um turno só, hein? É 19 rodadas e ponto, acabou. Depois e por falar em turno, a gente aproveita aqui, agora exatamente 3 horas mais 26 minutos, falar um pouco da tabela do Guarani, né? Nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Porque olha só, o Guarani vai enfrentar o Maringá hoje. E já na segunda rodada, encara a representação do Brusque, fora de casa. Né? No próximo domingo, transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Depois, na terceira rodada, já é um velho conhecido do Guarani, o Caxias, lá no Estádio Centenário. Na quarta rodada, Botafogo da Paraíba, do professor Antônio Carlos Zago, que ontem ganhou do Confiança por 3-0, jogando lá no Estádio Amigão, lá na Paraíba, quer dizer... É aquela velha história, né? A gente conhece. Claro que camisa não ganha mais jogo, bem colocou o professor Daniel Rinaldi, mas é uma pedreira atrás da outra. Você começa a olhar o cenário, fala, meu Deus do céu, né? Que campeonato é esse? Aí que tá, né? Se colocaram a isso, né? Última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma das piores campanhas da história, né? Da história, né? O Guarani, 114 anos, né, de história, completado dia 2 de abril, né? Onde o Guarani completou 114 anos de história. Em 1978, campeão brasileiro. Em 79, chegou às semifinais da Copa Libertadores. Taça de Prata. Olha a história riquíssima, né? Vice-campeão paulista em 1988. Uma história riquíssima em que aos poucos foram jogando as traças, né? E agora resta sempre, né, nós torcedores, né, aos torcedores, sempre lá segurar as mãos, né, do clube para tentar aí, né, galgar passos maiores. E só lembrando, né, que a camisa do Guarani hoje é aquela alusão a 1994, tinha Amoroso, Luizão, etc, fez uma campanha ótima no Campeonato Brasileiro, acabou sendo eliminado pela equipe do Palmeiras, que assim depois se tornou campeão brasileiro. Lucas de Souza. É isso, professor Daniel Rinaldi analisando o cenário, muitos times cascudos dentro do seu cenário estadual. Temos aí o Retrô, o próprio Figueirense que estreou ontem com empate diante da Ponte Preta lá em casa, né? Lá no Orlando Scarpelli. Mas você tem CSA, você tem Tombense, que é um time experiente em Série B também. Itabaiana, jogar no Sergipe sempre foi difícil. O próprio Caxias, que veio, né, da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em termos de time, né, peso de camisa, apesar de toda a tradição do Guarani, ele terá adversários de alto calibre aí dentro desse cenário do Campeonato Brasileiro da Série C. Com certeza. Hoje nós temos aí times com investidores. Retrô, vice-campeão lá no Pernambuco, tem bastante investimento. Então a Série C não é mais aquele
mamão com açúcar de alguns anos, em que mesmo sendo fácil, em 2013 e 2014, o Guarani sofreu muito por N situações aí que nós nos arrepiamos de lembrar, né? A redução de campo, o time invicto no primeiro turno, depois no segundo cai de ponta cabeça. Então todos os jogos são difíceis. E a metade das rodadas das séries A e B, 19 rodadas. Então é só jogo único. Então o Guarani joga com o Maringá hoje, tem que fazer os 3 pontos, porque se perde ou empata, são 2 pontos a menos que não recupera. Porque não vai ter o segundo jogo lá no Willie Davis em Maringá. Então é jogo a jogo e todo jogo é difícil. É que nós analisamos a tabela, joga a primeira, depois vai para Brusque, depois vai para Caxias. Mas, todos os jogos são olha difíceis. que tabela, né? A gente vai enfrentar 3 times da região sul do país. Começando hoje com o Paraná, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, e times de muito peso. E, Albert, aproveitando até para falar das novidades do elenco do Guarani. Em cima do que o Guarani fez nesse período pré-Série C, você vai falar os nomes, evidentemente, quem chegou, mas aí eu vou pedir a sua opinião e a opinião do professor Daniel Rinaldi. É possível o Guarani estar entre os 8 pelos nomes que chegaram até o momento? Acredito que sim. Por incrível que pareça, né? Obviamente que sempre, né? O do vizinho sempre é melhor, né? A grama do vizinho parece um pouco mais alta sempre, né? É melhor, né? Mas eu acredito que sim, né? Mesclando, né? O Maurício Souza, nós conhecemos bem ele, fizeram, né? Até alguns jogadores desconhecidos jogarem um bom futebol em alguns momentos do Campeonato Paulista, chegando alguns nomes que junto com a diretoria do Guarani, junto com ele, né? Então a montagem do elenco foi com ele. Acredito que sim, é o único treinador acho que vai chegar agora, né, dos últimos que passaram, que colocar a mão ali puderam, né, opinar em fazer algo, né, opinar por jogadores. E só lembrando também um detalhe sobre a Série C, Itabaiana, Floresta, Retrô, Anápolis e Maringá, o Guarani nunca enfrentou essas equipes. Então hoje será primeira vez será a equipe entre Guarani e Maringá, Maringá e Guarani, será o primeiro confronto da história do Campeonato Brasileiro da Série C. A história sendo escrita neste dia 13 de abril de 2025, exatamente 15 horas mais 30 minutos. Professor Daniel Rinaldi, rapidamente, você compartilha da opinião do Albert em termos do que o Guarani fez, do que o Guarani trouxe? É possível o Guarani, em cima disso, em cima desse cenário, ao final dessas 19 rodadas, estar entre os 8, somar pelo menos 29 pontos para conseguir passar para a segunda fase? Essa é a expectativa. Nós vimos que com o material humano que o professor Maurício de Souza teve no Campeonato Paulista, a campanha foi razoável. Poderia classificar, mas o time caiu de produção nas últimas rodadas e faltou qualidade técnica mesmo. Mas com o que ele armou, com o que ele fez, tivemos bons jogos. Agora com esse período aí de treinamento, com essas novas contratações que o Guarani trouxe, nós imaginamos que ele está observando bem o time ficou concentrado lá no Oscarinho, um grande centro de treinamento. Então imagino, é muito difícil dizer, porque temos que ver a bola rolar, né? Nos primeiros minutos nós vamos ter uma ideia de como está o time, se realmente está encorpado, característica do treinador, se realmente os jogadores assimilaram o que está sendo pedido taticamente. Hoje pega um grande adversário, mas pelo menos entre os 8 o Guarani tem condições. Depois é outro campeonato, abre-se a janela em agosto, outras contratações, mas esse é o primeiro objetivo. 29 pontos é possível, até menos, né? Dependendo aí da característica das rodadas, dos desempenhos dos times, até menos é possível. Mas nós vamos disputar 57, 29 aí é praticamente 50%. Então é possível, mas tem que começar principalmente vencendo os jogos em Campinas aqui no Brinco, prevalecer o fator casa. 3 horas mais 33 minutos, mais um rápido intervalo. Na volta já ficamos em definitivo. Teremos entrevista de convidados, mais informações, a ficha técnica e, claro, tudo o que de melhor acontecer para Guarani e Maringá. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá só começando. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Agora em definitivo, até terminar o primeiro tempo, vamos direto aqui na transmissão de Guarani e Maringá, Campeonato Brasileiro Série C, a primeira rodada. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo placar ao vivo do mundo. Por lá você acompanha tudo o que de melhor acontecer no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, segunda rodada. Remo e América Mineiro se enfrentam no Mangueirão daqui a pouquinho às 16 horas, mesmo horário de Atlético e CRB. Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense se enfrentam às 19 horas lá na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. O Atlético Paranaense, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, com 6 vitórias ao lado de Coritiba e Goiás, né? Aí aqui a gente começa a olhar o G4 da Série B, é muito cedo ainda, mas aquelas figurinhas carimbadas de Série B já começam a despontar, né? Atlético Paranaense, Coritiba, que vai sempre bem na Série B, depois, né? Goiás, né? O América Mineiro vai jogar hoje contra o Remo, mas é sempre uma figurinha carimbada também. Enfim, Brasileirão Série C, daqui a pouquinho às 16 horas rola a bola para Remo e Tombense na Arena Pernambuco, Itabaiana e Náutico, jogo importante, hein? Jogo do Nordeste Brasileiro, Itabaiana do Sergipe e Náutico se enfrentam no Etelvino Mendonça. Vamos jogar lá, né? Contra Itabaiana? Pois é. Lá no Etelvino, meu Deus do céu. São Bernardo e América de Natal, você acompanha também às 4 horas, lá no estádio 1º de Maio, além deste Guarani e Maringá. E também às 16 horas nesse sábado, Caxias e Floresta. Brasileirão A1 feminino, Red Bull Bragantino vai batendo o Real Brasília por 1-0 e daqui a pouquinho o Instituto do Amazonas enfrenta o América Mineiro. Brasileirão Série A, terceira rodada, Bahia e Mirassol se enfrentam às 16 horas, às 5h30 da tarde, São Paulo e Cruzeiro. O Berdia tá na corda bamba, hein? São Paulo fez o favor de
empatar um jogo ganho com a Aliança Lima na Libertadores no meio de semana. O São Paulo vai para esse jogo contra o também pressionado Cruzeiro na pressão. Não sei não, hein? Se o São Paulo não ganhar do Cruzeiro hoje, acho que o Zubeldia já fica na zona mista já. Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos às 19h30. Grêmio e Flamengo se enfrentam às 17h30 lá na Arena Grêmio. O Fortaleza encara o Internacional às 8 horas na Arena Castelão. E o Atlético Mineiro enfrenta o Vitória da Bahia no estádio do Mineirão. É isso, galera. Ó, Paulistão Sub-17, Paulistão Sub-15, os principais jogos da Federação Paulista você também acompanha no nosso placar ao vivo. Hoje também tivemos o Campeonato Espanhol, o Osasuna bateu o Girona por 2-1, o Real Madrid bateu o Alavés por 1-0. Rapaz, o Mbappé deu uma entrada hoje no tal do Antônio Blanco, volante do Alavés. Rapaz, ele foi expulso, né? Mas eu acho que ele vai tomar uns jogos de gancho. Se não... Foi por muita sorte que o Mbappé não quebrou a perna do jogador do Alavés, rapaz. Tá batendo os caras errados. Rapaz. O jogo de VAR, tá lá. Então, terça-feira? Terça-feira. Terça-feira. Lá no Santiago. Pra mim já foi, hein, Albert? Pra mim vai da Arsenal. Tudo bem, tem toda a mística do Real Madrid em Champions League. Mas a vaca deitou. Abrindo um pouco a discussão aqui, mas pra mim também já foi. Dormiu, né? Não dá mais pro Real Madrid, professor Daniel Rinaldo. Qual a sua opinião aí? Champions League, Real Madrid e Arsenal no próximo meio de semana. Difícil para o Real. Futebol é imprevisível, né? Lembra do 6-0 lá do ABC em outubro de 2016. Mas, é claro, é outra circunstância, é Arsenal. O fator campo ajuda e a tradição do Real Madrid na Champions. Mas o Arsenal é muito bem treinado, ele vai vir jogar daquela forma, né? Fecha a casinha, espeta uma no contra-ataque, passa o primeiro tempo 0-0, aí fica muito difícil. E um grande jogo merece o Arsenal. Fora o nervosismo, né? E hoje o Mbappé demonstrou esse nervosismo. Ele deve pegar alguns joguinhos de gancho em La Liga. Abraçando aqui o Jajá Transportes. Mandar um abraço aqui pra Giovanni Alves, do canal Jajá Esportes, assistindo aqui de Itu. Ontem ele acompanhou em loco, né? Ituano 0, Brusque 0, Ituano do técnico Mazola Júnior. Olha ele aí, ele e sua esposa, viu, Albert? O Tony. Tony tá por aqui, ó. Aê, Tony, que saudade, meu querido. Fica me cobrando. Que sumiu. Lucas, explica pra ele que a correria aqui até quinta-feira passada tava a milhão, mas tudo dando certo, irei fazer uma visitinha pra você. E a Vanessa tá na área aqui também, já tá mandando aquele abraço esperto pra nós. nós. É verdade. Falando nisso, já sabe, né? Lembrando, né? Que ele é um mocinho prometido pelo Tony. Alguém tem que pagar por isso. E é o Tony e você. É ele que vai pagar, né? É ele que vai ter que pagar. Um abraço pra vocês. Mandar também um beijo também pro Chorão também do Grande Chorão. Do Marcelo. O Chorão, o Marcelo, né? O da Suan, corintiano roxo, tá meio bravo. Mas faz parte, né? Faz parte. Agora sim, foi campeão, mas acabou tomando um ataque, mas isso faz parte do futebol. Um abraço pra vocês, um beijo no coração de vocês, morrendo de saudade. Abraçando também ele, o Domingos Bergantin Júnior. Boa tarde, amigos do Futebol Interior. Mais uma no sofrimento. Vamos ver o jogo e fazer os comentários depois. Tony pediu pra você pegar leve aqui, viu, Albert? Depende. Se o Guarani ajudar, nós iremos pegar leve. Agora, se começar, né, a guaranizar, como fez na Série B, me desculpe, né? Nós não vestimos a camisa, mas o nosso coração é verde e branco. Muito bem, falando em Guarani, temos convidado, né, Albert? Quem é que veio falar com a gente essa semana aqui no Futebol Interior? É um jogador especial, né, na minha concepção. Você gosta muito dele, né, Albert? Eu gosto. Eu também gosto muito dele. Mas após aquela partida que ele saiu contra a equipe do São Paulo, né, derrota por 1-0, onde o Guarani dominou a partida, porém, entretanto, faltou, né, o principal, que era o gol. Caio Melo sofreu com as lesões, quando entrou vindo do segundo tempo, não performou do modo em que nós esperávamos, mas esperamos agora que nessa Série C ele mostre todo o seu potencial. Vamos ouvir ele, no volante do Guarani, que está, né, definido escalado, até mesmo antes de chamar ele, vou passar o Guarani definido escalado no Pique no Rádio. Vamos lá, Albert. O Guarani vem com Fred, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Samuel, repeteco do Bugrão. Fred, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu. Ê, Samuel, até que enfim, Samuel. Samuel chegou no Campeonato Paulista, chegou acima do peso, não acabou se recuperando, né? E agora para a Série C está ok. O Alan Santos que também chegou para o Campeonato Paulista, ainda não está recuperado, ainda faltam alguns ajustes. Para a Série C será um jogador importante, mas está fora, viu, Lucas de Souza? Rapidamente, antes da gente passar para o Carmelo, professor, escalação do Guarani tá dentro do esperado, é o que dá para escalar para essa estreia diante do Maringá? Analisando a escalação, procuramos sempre um meia de ligação que faltou aí no Campeonato Paulista.
E só realmente com a bola rolando que nós vamos ver taticamente o que se espera desse Guarani. Quem vai ser o armador? Se nós jogarmos com o Natan, Caio Melo e o Anderson Leite, os três como volante, esperamos que um dos atacantes recuam aí para fazer o chamado ponta de lança, o Pablo Baianinho ou o Bilu, ou o Anderson Leite, que já foi testado nessa função e não deu certo. Eu imagino que é um time que ele treinou, confia, e esse é o melhor 11 que pode entrar em campo. A expectativa é boa de vitória. É isso, agora sim, vamos com ele. Caio Melo, né, Albert? Caio Melo, volante Caio Melo, camisa número 8 do Guarani. Vamos ouvir a palhinha do Caio Melo. Boa tarde. Acho que essa preparação pra gente é muito boa, né? Ter esse tempo um pouco maior para o Maurício poder, né, junto com a comissão, passar tanto a questão física, junto com a questão tática, para a gente aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que do bom Campeonato Paulista ali que a gente conseguiu fazer, nessa parte tática, principalmente, né? E junto com o Vitão, que é o preparador físico, bastante coisa física a gente fez ali. Eu já consegui voltar bem ali durante ainda o Paulista, e agora nesse período também já aperfeiçoei bastante, então já me sinto muito bem para a estreia. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que é para vocês encarar essa competição tendo um elenco jovem? Cara, eu acho que é uma competição muito difícil. Acho que a CSC hoje ganhou uma visibilidade muito maior. Então, jogadores que até passaram por anos e anos na Série A estão jogando na Série C hoje, né? Bastante SAF chegando também. Então, vai ser uma competição muito difícil, a gente sabe disso. Mas eu acho que futebol não tem idade, né? Eu acho que se tem qualidade tem que estar jogando, tem que estar em campo, tem que estar na arena. Então, acho que o nosso time é uma prova viva disso. Eu participei, né, da Série C ano passado, bati na trave, mesmo sendo jovem, e sei o quanto que é difícil, mas sei o quanto que o nosso time tem potencial também para chegar e conquistar esse acesso. Eu acho que o principal seria classificar entre os 8, né? Independente, é claro que sempre você está terminando em primeiro, como você citou bem, né, o Botafogo, que fez a campanha histórica na primeira fase, não conseguiu o acesso. Claro que é muito bom, porque você chega para o quadrangular final já com uma autoestima elevada, com uma confiança de jogo muito grande. Mas eu acho que o principal é classificar entre os 8 e depois vira outro campeonato. A gente sabe, né? A gente citou bastante o Remo, né? Ano passado, que deixou o Remo, que é um time de torcida, um time de massa, chegar. Então, no quadrangular bastante difícil enfrentar eles lá na casa cheia, né? Foi um dos exemplos que a gente usou ano passado. Mas realmente, né, ano passado foi na trave, ficamos no jogo aqui contra a Ferroviária. Mas a gente acha que esse ano a gente, conseguindo passar entre os 8, a gente tem plena condição disso, e no quadrangular vira um outro campeonato, e aí a gente tem que usar a nossa força aqui dentro de casa. Mas o que você já tem de ideia do adversário, que é o primeiro do Guarani em casa? Cara, uma equipe muito forte. É uma equipe que vence muito duelo, né? De vez em quando eles vêm até com uma marcação um pouco individual, um pouco desajustada, mas bem individual no campo. Então são de muito duelo, né? Sobre a questão dos jogadores saírem, né? Até um amigo meu agora jogou comigo na base do Bahia, foi o Rodrigo, que era o volante camisa 8 também, foi vendido para o Fortaleza agora. Então a gente não sabe como eles vêm, mas a gente tem estudado muito, né? O Maurício tem passado em vídeo pra gente, tudo, como que mais ou menos ele acha que pode ser a possível equipe deles, como eles vêm jogar contra nós, um modelo de jogo deles há bastante tempo, né, já que o treinador está lá há muito tempo. Então, acho que a gente tem estudado bastante, talvez seja um jogo diferente, né, por essa questão, seja muito duelo, e eu acho que aí entra a questão da Série C, né. Acho que nesse jogo, principalmente, quem duelar mais, quem ganhar mais duelo, acho que pode sair vencedor. Tá aí o volante, né, Caio Melo, camisa número 8, e nós passamos aqui a escalação do Guarani, né, Lucas de Souza e amigos, e podemos aqui rapidinho passar aqui as contratações do Guarani por favor. Série. Então vamos lá, né, o goleiro Andrei, de 31 anos, que veio da Deportiva Ferroviária, após a saída do Gabriel Mesquita, né, também o Cristiano, que teve passagens por Curitiba Sport na Série A, estava no São Bento de Sorocaba e também chegou no Guarani. Além deles, também o Guarani trouxe o JP Galvão, lateral direito, ex-Inter de Limeira, o zagueiro Léo Coutro, ex-Náutico, o lateral esquerdo Caio Christian, ex-Grêmio Prudente, o meia Pablo Baianinho, ex-Vitória, e os atacantes Lucas Macedo, ex-Belenense, e Ryuta Kawawashi, ex-Gambá Osaka. Gambá Osaka, né? Ryuta Ryu Takawashi. Ryu Takawashi. Exatamente, jogador de 20 anos, né, revelado, né, no Japão, veio aí, né, pra fazer aí
durante, né, a sessão de treinamentos, o técnico Maurício Souza disse que é um jogador, assim, interessante, né, que ele precisa, obviamente, né, se adaptar, mas um jogador bem interessante para isso. Ele é muito interessante, mas não está no banco de reservas. O que o senhor está procurando? Não, eu tô tentando achar o nome pra ver aqui, de ó, novo. aqui, ó. Tá. Ryuta Takahashi. Takahashi. Aqui, ó. É que o H na linguagem japonesa é som de R. Então é Takahashi? É Takahashi. É? Ah, então vamos ficar com Ryuta. Eu não... Takahashi? O professor Daniel Rinaldi conhece o tal do Ryuta Takahashi, jogador que veio do Gambosaki, mas assim, a gente fala brincando, mas eu vi, antes da gente ir pra ficha técnica, eu acompanhei um pouco o crescimento do futebol japonês em 98, Copa que o Japão foi, na França. Todos os jogadores do Japão jogavam no Japão. A previsão para a Copa de 2026 é que todos joguem na Europa. Nem em outro país, porque pode acontecer no continente asiático, não. Nas principais ligas do futebol mundial. Você tem exemplos na Inglaterra, em La Liga, você tem grandes nomes hoje do futebol mundial, japoneses, né, que estão nas principais ligas do mundo. Ou seja, e é natural, né, que conforme o futebol japonês foi crescendo, alguns nomes apareçam em centros alternativos também, no caso do Brasil, muito mais pela questão da língua, mas é o crescimento do futebol japonês que acabou atingindo o Guarani aqui, professor. Pois é, que coisa, hein? Agora a curiosidade vai ser quando o Ryuta marcar um gol e você narrar, e nós vamos comentar em seguida, né, Albert? Como é que vai ser a narração aí do Lucas? Ryuta, filho da... minha da mãe japonesa dele. Meu Deus. Bom, vai ser bem engraçado. Bom, como professor, eu já tive a oportunidade de treinar alunos japoneses. E qual é o diferencial do japonês? Claro que ele tem a inteligência dele, mas é muito treinamento e disciplina, muito. Eles são insistentes até conseguir a perfeição. E no futebol, em Palmeira do Oeste, uma cidade do interior que eu frequento, no sítio de amigos, um grande japonês, brasileiro, mas naturalizou japonês e jogou muito tempo na seleção japonesa, chamado Túlio. Um zagueiro de 2 metros. Túlio Tanaka, grande nome do futebol japonês. Conversamos muito, ele está sempre lá, tem escolinha hoje. Jogou no Botafogo também. E o Túlio dizia que quando o Zico levou o futebol para lá, eles tiveram a deficiência, mas depois, nos treinamentos, eles são muito aplicados taticamente. Eles obedecem muito todos os treinadores e insistem. E aí a habilidade vem, claro, para um ou outro destaque aí, né? É difícil o Japão chegar muito longe numa Copa do Mundo, não pela característica deles de não ter qualidade, mas o conjunto em si não é forte. Ele tem talentos individuais. Acho difícil todos estarem num grande centro europeu. E alguns se destacam, mas por isso, pela insistência, por muitas escolinhas que se formaram lá com a chegada do Zico. E teve uma época que o Japão teve em alta. Era um grande centro e muitos se transferiam para lá. O Nelsinho ficou lá há muito tempo. O próprio treinador da Ponte Preta, Marco Aurélio, também ficou muito tempo lá no Japão. E eles sempre falavam, né? O Nelsinho teve aí na confraternização do futebol interior em 2023, que voltou, ganhou muito dinheiro, mas aí a liga já não estava forte, o investimento já não era o mesmo, principalmente trazendo os estrangeiros, né? O Pepe levou o Amoroso para lá depois de um tempo de estágio no Guarani, depois ele voltou muito forte e sabemos o que aconteceu. Então a expectativa é que esse rapaz venha. Ele veio aí fazer um intercâmbio, levaram ele no Nipo, né? E ele falou que a comida japonesa daqui não é de verdade. Não é comida do Japão. Sincerocídio. Mas vamos ver, a expectativa é boa. E o Guarani sempre traz alguém do Portugal, né? Sempre tem bons jogadores em Portugal, é incrível, né? Mas não joga nada quando chega aqui. Pois é, né? Podia dar uma olhadinha na Série A2 aí, Série A3, mas enfim, né? Nós comentamos e eles contratam. Então a expectativa é boa, para que esse rapaz aí possa pelo menos jogar alguns minutos. Nós temos uma expectativa, estamos aí na torcida. Muito bem, 15 horas mais 53 minutos, Albert Cavalcante, eu pergunto a você, Guarani definido? Definido para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, depois de 19 rodadas, depois de passar do quadrangular, nós iremos nunca mais falar dessa Série C. Tá definido. E o Maringá, Albert? Escalado. Arbitragem? Na pedra. Ah, então é agora é a hora. Às 15h53, hora e vez da ficha técnica oficial do jogo. Ficha técnica do jogo.
dolorido. Dói na pele, dói na alma. Mas infelizmente teremos que passar isso. Parabéns aos envolvidos. Dito isso, o torcedor bugrino nunca desiste. Nunca deixará o Guarani Futebol Clube nessa situação. O Guarani do técnico Maurício Souza e de todos os bugrinos desse Brasil está definido e escalado para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Fred, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Lucas Justen é o camisa número 2. Rafael, camisa número 3 e Lucas Rafael, camisa número 4, forma a dupla de zaga do Bugrão. Na lateral esquerda vem ele, o Emerson, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Natan 5, Caio Melo 8 e o capitão dessa partida, o meia barra volante Anderson Leite, camisa número 10. Os homens de frente do Guarani. Pablo Baianinho 7, Rafael Bilu 11 e o matador, quem sabe, desencante com a camisa do Guarani, Samuel, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Fred, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Samuel. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Emerson Júnior, JP Galvão, Léo Coutro, Titi, Caio Christian, Matheus Sarará, Isaac, Giovanni, Luiz Miguel, João Vitor, Cristiano e Deni Júnior. Futebol Interior. E o Maringá, o time maringaense do técnico Jorge Castilho, vem definido e escalado assim. Rafael William, goleiro, 42. Na lateral direita, o Cristóvão, camisa número 2. O trio de zaga do Maringá. Max Miller, o 23. Vilar, o camisa número 4. E Tito, o 13. Na ponta, barra lateral esquerda, Ronald Carvalho, o camisa número 3. Os homens do meio campo da equipe do Maringá. Puga, 14. Neguebo, 7. Léo Ceará, o camisa número 10. E os homens de frente, os atacantes, os matadores que hoje não podem funcionar do modo correto. Maranhão, 99, o Moraes, o camisa número 9. Repeteco do Maringá. Rafael William, Cristóvão, Max Miller, Vila, Tito, Ronald Carvalho, Puga, Negueba, Léo Ceará, Maranhão e Moraes. Caso o técnico Jorge Castilho queira mexer na equipe, ele terá no banco de reservas João Gabriel, Robertinho, Parrudo, Júlio Rodrigues, Bruno Cheron, Rafinha, Lucas Bonifácio, Cava Tavares e Juan. Arbitragem. E só lembrando a você, torcedor, que na Série C não temos árbitro de vídeo. Que Deus nos ajude e os jogadores do Guarani saibam piscinar dentro da grande área. Quem apita a partida de hoje é ele, Paulo Henrique Schleich Volkov, de Mato Grosso do Sul. Assim como Eduardo Gonçalves da Cruz, que é a bandeirinha número 1 de Mato Grosso do Sul, e Marcelo Granto, também do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro é de São Paulo, Faxon Júnior dos Santos Silva. Ficha técnica do jogo. Muito bem, eu não vou falar pra você falar o nome do árbitro de novo, porque seria muita maldade da minha parte. Volkov. Slash Volkov. Slash Volkov. Um nome um tanto pouco ortodoxo pra quem mora no Mato Grosso do Sul, né? Deve ser descendente de alemão, de austríaco, né? Mas tá aí. Berger. Então, exatamente. Muito bem, as equipes perfiladas no gramado Guarani com seu uniforme número 1, a camisa verde, o calção verde, a meia verde, o time do Maringá com seu uniforme número 2, vem de branco hoje o Maringá com um V na camisa, né? Metade desse V na cor preta, metade do V na cor verde, calção branco, meia branca, como disse o Albert, num tom efusivo, né, professor Daniel Reinaldi? É a Série C do Guarani, mas que essa Série C dure até outubro, quando termina, e com o Guarani entre os 4 que vão subir para a Série B de 2026. Pois é, com certeza. Essa é a expectativa, que o Guarani faça um bom jogo hoje. Vimos aí uma resenha da arbitragem com alguns jogadores, deve ser alguma instrução, né? Apenas detalhe histórico, eu fui gandula no Guarani de 88 a 92, dos 11 aos 15 anos, quando não podia menores ser gandulas. Então nós recebemos algumas orientações aí, mas ao longo das transmissões a gente conta alguns detalhes históricos. E eu lembro de vários jogos aí na memória, vários jogadores, tem muitos autógrafos aí de grandes personalidades do futebol.
E um jogo da Série B de 90 era o antigo Maringá. Esse Maringá foi fundado em 2010, mas tinha um antigo Maringá. 1 de setembro de 90, o Guarani ganhou de 2-0 naquela competição. Foi 2 gols, um gol de Vonei, um gol de Rubens, centroavante aí, trombador. E depois perdemos 2-1 lá no Willie Davis. Espero que hoje se repita essa história de 35 anos aí e possamos 2-0 hoje, um bom placar para estrear bem contra esse Maringá, que é um bom time, e já abrimos 3 pontos de um concorrente direto. Abraçando aqui o Isaac, narrador, grande Isaac, Marcelino Fernandes. Mandei uma foto pra você, viu, Bolacha, do Marcelino, a gente coloca no intervalo, ele e a galera dele, o Hélio, todo mundo ligadinho lá no tobogã do Brinco de Ouro da Princesa, não perde uma. Lohane Santos aqui com a gente também. Beijo para Lohane Santos aqui acompanhando, Tony. Guarani vai subir com 4 rodadas de antecedência, ó. Que a profecia se cumpra, viu, Tony? Realmente é a expectativa. Bom, só de subir tá bom, não precisa ser com 4 rodadas, porque também a competição é complicada. Mas vamos ver, vamos pra cima. O que mata é o quadrangular, né? Depois que passa o octogonal final, é outro campeonato. Exatamente, né? 2002, todos lembram aí, né? 2002, até mesmo o Tony, que é santista, ele lembra o que aconteceu. Foi 2002 em que o Santos classificou na última oitava colocação. Todo acabou... mundo colocava o São Paulo como grande favorito naquelas quartas de final. Que passou, que primeira fase atropelou todo mundo, chegou lá, o Robinho, o Diego e companhia. Acabaram ali tirando o doce da boca da criança. Então, o número mágico é 29 pontos, 26 pontos, que seja. O importante é estar entre os 8. Aí depois nós iremos aí ver quais serão os próximos passos. Mas o primeiro passo hoje, na verdade, meu amigo, é vencer a partida de hoje. Tudo pronto, sendo respeitado, 1 minuto de silêncio no Brinco de Ouro da Princesa. O Kaique Moura diz aqui, vai ser 7-0. Tomara, hein? Já pensou o Guarani estreando com um 7-0 pra cima do Maringá? Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O time do Maringá do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Guarani todo de verde, o Maringá todo de branco. Vem comigo, nação bugrina. Vamos juntos pra essa Série C. Trila, o apito, o árbitro apita. Paulo Henrique /Volcop do Mato Grosso do Sul. Tá rolando, tá valendo. Começou a Série C pro Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Olha o lançamento longo do goleiro Fred. A bola tocou, passa a direita do gol, vai embora. Rapaz, o Fred lançou essa bola longa, ela quicou na frente do Rafael William. Ele deixou a bola passar, mas se ele tá mais um pouquinho pro lado esquerdo aqui, a bolinha pro gol, Albert. Rapaz, eu achei que ia ser o primeiro gol do Campeonato Guarani. Ia ser o goleirão, hein? Batida venenosa. Aí não vale 2? Aí poderia, né? A bola quicou ali, o goleirão foi no golpe de vista. Rafael William, sei não, hein, mano. Se vai pro gol, não sei não, hein. E vem Bugrão. Bola para Anderson Leite no comando de primeira na ponta esquerda com Pablo Baianinho. Se chega é perigo por baixo. A marcação chega Max Miller. Toca, manda a bola por baixo. A lateral para a equipe do Guarani. Guarani já começa a mostrar suas garras. O bravo Bugre Guerreiro já com arco e flecha direcionado pro Dogão. É o Guarani em busca do primeiro gol com menos de 1 minuto de jogo. Lateral pro Bugrão pela esquerda. Balança o esqueleto. O Emerson lançou dentro da boca da botija. Afasta a defesa. Tem rebote. A briga pelo meio. Caio Melo ajeitou na direita. Rafael Bilu dominou. Limpou. Tentou mais um corte. Arbitragem para da falta. É falta perigosa pro Guarani em cima do Natan. Ficaram pedindo essa falta dentro da grande área, o Natan caiu fora e o Paulo Henrique /Volcop marcou falta fora da área em favor do Guarani, Albert. Rapaz, em cima da linha, hein? Vendo daqui, não, lembrando que não tem VAR, viu, gente? Não tem VAR, e mesmo quando tem um VAR, só prejudica nós. Essa é a verdade. O Natan acabou levando ali uma briga de foice, né? Bola jogada dentro da grande área e só via perna do jogador do Maringá e perna do jogador do Guarani. Quando o Natan estava pisando dentro da grande área, ali do lado do bico da meia-lua, ele acabou ali tomando uma pegada. E ali o árbitro acabou marcando falta perigosíssima. E ele arma, o goleiro, né? O goleiro Rafael William arma a barreira a 2 metros ali após a marca do penal. Pelo lado direito, falta perigosa, meu amigo. Eu não sei não, mas acho que o primeiro gol do Caio Melo sai agora. Se for pra bola, é rede. É ele que bate bem na bola, é uma falta muito perigosa. Daniel Rinaldi, bons tempos de Zenon, bons tempos de Amoroso, dali da caixa, hein? Bons tempos de Neto, Amoroso, Zenon. Zenon é incrível, né? Maior goleador de derbys aí pra nós. Quem sabe agora, expectativa, né? Falta pro Guarani, vem Emerson na perna esquerda, vai Caio Melo na perna direita, falta um passo do Paraíso, autorizada a arbitragem. Partiu na perna esquerda, Emerson, Caio Melo na direita, é agora quem sabe. Caio Melo, pé direito, bateu no capricho, gaveta! Saiu o gol do Caio Melo!
Bora, Bugrão! A maior emoção do futebol nos canais do Futebol Interior. Caio Melo, iluminado, predestinado. Camisa número 8 é a dele. Cobrança de falta muito perigosa. Ele foi inteligente. Joga do lado do Rafael William, que parece que não entrou no jogo ainda. Tá frio o goleiro do Maringá. A bola passa embaixo do goleiro do time paranaense. Vai morrer no canto esquerdo. Bola no fundo do barbante do Maringá. Caio Melo, camisa número 8. Explode de emoção e alegria. O torcedor do Guarani presente no Brinco de Ouro. Em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Sai o primeiro gol do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Maringá 0. É, Rafael William, essa tá na sua conta, guerreiro. Vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Fala, Albert. Me dá o primeiro detalhe do Guarani na Série C. Eu avisei. Por incrível que pareça, eu avisei. Quando saiu o escanteio para a equipe do Maringá, uma batida de fora da área ali do camisa número 3, o Ronald, né? Bateu de fora da área, a bola ali, o goleirão Fred fez a sua primeira defesa, escanteio pelo lado esquerdo, né? Do campo de ataque para a equipe do Maringá. Eu avisei. Ele tava tudo na cara que o Caio Melo iria fazer o gol. Ele pegou, mirou, vamos lá, vamos escanteio. Escanteio, bola fechada, tira a defesa do Guarani. A bola sobe, desce aqui na entrada do tumulto, briga pela sobra, Léo Ceará. Tenta o toque, tira a defesa do Guarani. A bola que batida, volta na metade do campo, completa aí, Albert. A falta ali, perigosíssima, né? Ele ali a poucos passos da grande área. Na verdade, uns 3 passos. E ali o goleirão, Rafael William, montou a sua barreira com 5 jogadores e ainda colocou o famoso jogador deitado. Mas esqueceram de avisar o quê? Galera, não pulem, não abram a barreira. E assim o Caio Melo fez, bateu rasteiro entre o jogador que estava deitado e a barreira ajudou, abriu. E ali o goleirão Rafael William, esperando a bola por cima, viu a bola passar pelo lado dele, né? Pelo lado esquerdo, cruzado. A bola passou por debaixo, o goleirão que até pulou, mas nada pôde fazer. Agora, o Guarani vai vencendo a equipe do Maringá por 1-0. Que comemoração dos jogadores, né? Ali todos os jogadores se abraçaram. O Natan, que recebeu a falta, até nossa foi lá, se abraçou. exatamente, aqui, todo mundo escanteio. Ó, primeiro escanteio pelo lado direito, em oferecimento alemão baterias. Rafael Bilu na bola. Rafael Bilu, daqui a pouquinho o professor Daniel fala, escanteio pro Bugrão. O Guarani vai pra cima, o Guarani já abre o marcador pra cima do Maringá e quer mais. No escanteio, Bilu pra cobrança, lado direito, todo mundo na boca do gol. Rafael Bilu na perna esquerda, pé trocado, perigo dobrado. De perna canta, levantamento na boca da botija. O toque de cabeça da defesa do time do Maringá, completa o serviço, afasta. Por ali o Léo Ceará, rebote e volta cá pela direita. Rafael Bilu tentou o corte, a bola passou embaixo da perna do camisa 11 e vai embora. Lateral para o time do Maringá, professor Daniel Rinaldi. O melhor início impossível pro Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá na frente o Bugrão, Caio Melo foi pra rede. Exatamente. Primeira vez, amigos, que eu vejo um jogo começar 1-0, não 0-0. Primeira jogada, grande batida de falta, foi inteligente mesmo, Caio. Bateu no canto do goleiro, rasteiro, tirou da barreira, tirou do rapaz deitado e abre o placar. E agora vamos analisar o comportamento do jogo. Já vimos que o Maringá já saiu em contra-ataque, é um time que vai para cima. E vamos ver se o Guarani sabe explorar o contra-ataque para ampliar esse marcador. Mas a defesa do Maringá está desatenta, hein? Deu um escanteio aí de graça por falta de comunicação entre eles. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lateral bola para o time do Maringá, lado direito, campo de defesa. O Guarani vence por 1-0 com marcado de falta por Caio Melo. Um golaço do Caio Melo cobrando falta. Lateral para o time paranaense lá pela direita. Dessa ladeira vem Dogão para o campo de ataque. Cristóvão balança o esqueleto. Faz o lançamento, toca de cabeça. Pablo Baianinho, novidade no time do Guarani para essa temporada. Bola pela linha de lado, novo lateral para o time do Maringá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Maringá no campo de ataque ali pela meia direita para a jogada. Moraes tentou o passe pelo meio, acha o Léo Ceará. Virou da direita para a esquerda, bola aqui para canhota, dominou camisa 7 Negueba. Traz por dentro daí para o Léo Ceará. De primeira volta o lance com Buga pro lado esquerdo. De primeira deixou a jogada na canhota, outra vez com o Negueba. Vai embora o camisa número 7 do time paranaense. Avançou, chegou na linha de fundo, fez o break, encosta Léo Ceará. Bola pro camisa número 10. Devolução de 3 dedos para dentro da grande área. Sobe a defesa do Guarani, afasta Rafael Bilu. Rebote voltou, é com o Maranhão. Da bobeira, perde a bola, recuperação do Guarani. Rafael Bilu tentou botar na frente por baixo. Chega a marcação do Buga, que paga geral ali pra galera do Maringá.
Galera do Maringá, parece que o Maringá tá nervoso no jogo, viu, Alberto? Não sei se é a atmosfera do Brinco de Ouro, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos desse Maringá. Parece que o Maringá sentiu a Série C, ô Albert. Sentiu a Série C, né? Lembrando, né, que até mesmo, né, os portais de Maringá, né, pontuando, né, o quão, né, a estreia da equipe do Maringá na Série C, o Maringá de 2010, né, e conseguiu galgar passos maiores, iria enfrentar nada mais nada menos, né, acabaram ali elogiando muito o Guarani Futebol Clube. Então, respeito, né, enquanto uns respeitam, o Guarani tem que fazer o jogo dele, como disse o professor, né, dificilmente começamos a partida vencendo por 1-0, e rapidinho, 2 minutos do primeiro tempo, estamos vencendo a partida. Tomara, né, tomara a Deus que continue assim. Que camisa linda a do Guarani. Assim. Aliás, os dois uniformes muito bonitos, né? Do Maringá também. Mas o do Guarani... Claro, sem dúvida. Modéstia à parte, a camisa do Guarani tá maravilhosa. Infelizmente, já estou avisando no Nubank. Se prepara que eu tô chegando. Tira a defesa do Maringá do campo de defesa, afasta Tito. Rebote e volta do Guarani pela meia esquerda para a jogada. Rafael no pé de ferro perdeu. O Caio Melo vem pra sobra, também perde a bola. Recuperação do Maringá e olha o contra-golpe do Togão. Vem pela meia esquerda, Léo Ceará. Esticou pra Negueba na ponta. Vai embora o camisa número 7. Bota na frente, linha de fundo. Lucas Dustins chega na cobertura. Se enrolou todo com a posse de bola por ali. O Negueba só tiro de meta em favor do Guarani, Albert. Pelo lado esquerdo. Tem que ficar esperto, hein? Camisa número 7, o Negueba, hein? É um jogador agudo, veio pra cima, tentando ali fazer o rabisco em cima da zaga do Guarani. Porém, entretanto, acabou se atrapalhando com a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O Guarani vai vencendo o Brinco de Ouro da Princesa, hein? Por 1-0 o time do Maringá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ouviu o toque da mesa digital de Eduardo Bolacha. Passados os 10 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, primeira rodada, estreia do Bugrão na Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Brinco de Ouro da Princesa, nossa tábua, o palco do espetáculo por enquanto. 1 para o Guarani, 0 para o Maringá. Placar ao vivo Futebol Interior informando também. Bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, por enquanto 0-0 para Remy, América Mineiro, Atlético e CRB. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM. Eu tô feliz da vida, desce o Bugrão. Lançamento do Lucas Dilson de lateral para Caio Melo. Linha de fundo, cruzamento para trás. Tira a defesa do Maringá. A bola ia chegando no Samuel, afastou a defesa da equipe paranaense. Tenta pegar o rebote Maranhão, sobe a defesa do Bugre, afasta a bola, volta na metade do campo, é de Buga. Vai embora o camisa número 14 da equipe paranaense. Passe em profundidade no comando, atenção, Moraes lançado, invade a área. Perna esquerda, tenta trabalhar, faz o break, lançou na segunda trave. Bola vem alta, afasta a defesa, tem rebote, Buga deixa passar. Tira, Caio Melo pro time do Guarani, mas tira mal. Recuperação de bola é do time do Maringá pela direita para a jogada Cristóvão. Volta na quarta zaga, entrega o lance com o Ronald Carvalho. Da ponta direita para a ponta esquerda, ele entrega para Tito. Lá no corredor o passe com o Moraes, caindo agora aqui pela ponta esquerda do camisa 9. Botou na frente, linha de fundo para cima do Lucas Justin. Tá tranquilo, tá favorável. Só protegeu o Lucas Justin. Tiro de meta pro Maringá, Alberti. O Moraes estava lá na direita, já veio aqui pra ponta esquerda. Jorge Castilho já mandou a equipe do Maringá se mexer, porque não tá gostando nada do jogo. Exatamente, né? A equipe do Guarani ali usando, obviamente, né? Ali tocando o toque de bola, usando os passos para poder achar espaço. Mas o Guarani não pode se dar o luxo de ficar ali rifando a bola, até mesmo em jogadas aí, querendo fazer bonito agora. Né? O Guarani acabou rifando a bola e tomou um putz de um contra-ataque, quando veio o Bugrão de novo. Olha o lançamento buscando o Rafael Belão no comando, afasta a defesa do Maringá, tira de qualquer maneira o Max Miller. Professor Daniel Rinaldi, o Guarani vai vencendo por 1-0, 10 minutos do primeiro tempo e o jogo. O Guarani vai vencendo e vemos que está um jogo meio truculento, né? Muito lançamento, o Guarani fazendo ligação direta através do seu zagueiro, seu goleiro. Tem que calmar mais a bola, estamos ganhando, põe a bola no chão, deixa eles correrem atrás. E vimos que o principal ponto aí do Maringá... Caio Melo lançado no comando, atenção, toque do Pablo Baiano pro meio da área, tiro de defesa, voltou, dominou Samuel, limpou pra perna esquerda, perde o compasso, perde o ângulo, perdeu, que chance teve a equipe do Guarani, Albertinho. O Samuel fominha pra caramba, velho. Cruzamento, fez tudo certo pelo lado esquerdo, cruzamento na grande área. Ali a zaga do Maringá falhou e ali estava o Rafael Bilu de frente com o crime. O Emerson cruzou certinho, tirou do goleiro, tirou da zaga. Ali a zaga tirou mal e ali o camisa número 9, o Samuel. Nossa, mas também, vou falar pra você, hein? Tá precisando dar uma crescida. Onde ele dominou, tinha o Rafael Bilu, a feição, sem goleiro, velho. Para de ser fominha.
Olha o lance que o Guarani perdeu, quase o Guarani faz o segundo gol. Quase o Guarani faz o segundo gol, completa aí Daniel Rinaldi. Percebemos por esse lance que a defesa do Maringá falha nos lançamentos, hein? Tanto do lado esquerdo quanto pro lado direito. É aproveitar essa situação, não pode perder chances assim. E o jogo deles é pelo lado esquerdo. O número 7 e o número 9 estão aprofundando nesse lado. Ficar atento aí o Lucas Jansen e a cobertura da zaga. Posse de bola para o time do Guarani, lado esquerdo, campo de defesa. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Lateral, bola para o Bugrão, vem para a cobrança. Emerson, balança o esqueleto, manda a bola para frente, buscando Pablo Baianinho no comando. Ele tentou tocar, o Samuel na jogada, tira a defesa do Maringá. Rebote de volta, Pablo Baianinho brigou, ganhou. Caio Melo pega a sobra, tenta o passe, sai na cobertura lá o Villar. Rebobina a fita, recalcula a rota, volta, jogada até o goleiro Rafael William. Se apresenta para receber do lado esquerdo o Tito, lançamento longo, a bola cruza a fronteira, cruza o gramado, vai lá para o campo de ataque. Maranhão, sobe, toca de cabeça, a bola sobe, desce, cala para a meia direita para a jogada Buga, tentou ficar com ela, o time do Guarani tirou. Samuel faz o pivô, tentou toque na esquerda, acabou desarmado. Recuperação de bola do Vilar pro time do Maringá. Lançamento longo, afasta, tira Rafael. Rebote voltou, tira Natan de qualquer jeito. Outra vez a bola volta é do time do Maringá. Aqui pela meia esquerda para a jogada Tito. Esticou na canhota, bola com o Léo Ceará. Vai embora, camisa 10 do time do Dogão. Lá vai o Léo Ceará, soltou no comando. Maranhão ajeitou lá pra meia direita, pra absolutamente ninguém. Perde a bola o Maringá, está jogando o Guarani. Na sequência, falta em cima do Anderson Leite. Falta marcada, jogo parado, falta do Bug em cima do Anderson Leite aí, Alberti. Ali o Maringá tentando apertar mais uma vez jogadas pelas pontas, né? Ali a zaga do Guarani se atrapalhou, né? Uma saída atrapalhada, mesmo assim deu certo. Ali quando o Anderson Leite foi sair da intermediária defensiva e fazer a tabelinha para sair no contra-ataque, acabou levando encontrão. E só lembrando, em Série C não temos o VAR. Então, ou seja, a arbitragem não tem a muleta do VAR que tanto mal faz para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa. Meu Deus, Fred. Calma lá, goleiro. Vou botar a bola no chão, Guarani. Fred foi mandar a bola pra frente, rapaz, mas chutou completamente errado. Lateral de graça pros caras. Já cobrado a bola no comando, Maranhão tentou domínio. Acabou desarmado, tira a defesa do Bugre. Afasta Lucas Justin de qualquer jeito. Lançamento lá pro comando. Samuel saiu em disparada pra ficar com a bola. Sai do gol. Goleiro Rafael William. Manda outro balão pra cima. A bola subiu, desceu. Cai lá pela esquerda. Negueba. Dominou, deixou pra Léo Ceará. Toca mal. Recuperação de bola do Guarani. O jogo já tá parado. Marcado o impedimento. Sobe o pano do senhor Marcelo Grando. Marcado o impedimento. Jogo parado. Posse de bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, Alberti. Ali, né? Quando deu aquele famoso bumba meu boi, a zaga do Guarani, né, com o Lucas Justin, ali o goleirão ali, né, não pensou duas vezes, né, o Rafael William. Viu que o camisa número 9, o Samuel vinha, né, babando, ele bateu, né, bateu pra frente, só que tem dois jogadores ali do Maringá impedido, marcado impedimento quando vem o Guarani no campo de ataque. Vem Guarani, Caio Melo abriu pela ponta esquerda com o Emerson, domina atrás por dentro, carrega na contramão, tá marcado de perto por dois jogadores, deu bobeira, perdeu, e tome contra-golpe do Maringá, bola solta com Buga, daí pra Maranhão, por baixo, tira, a bola vai voltar, sai do gol, Fred, passa a direita do gol, vai embora! Que chance teve o Maringá, a bola sobrou ali no Moraes, ele bateu pro gol, ela passou tirando tinta na trave direita do Guarani, Alberti. Perdeu, hein? Ali foi o Cristóvão, né, o camisa número 2, se eu não me engano, Lucas de Souza, perdeu, hein? Um contra-ataque, ó, eles estão fazendo a dobra em cima dos laterais do Guarani, é o Cristóvão, né? Ali quando, ali pelo lado esquerdo, o Emerson, tinham dois jogadores em cima dele na marcação, acabou perdendo, né? E os jogadores, né, da equipe do Maringá foram em bloco, e o Guarani totalmente fora de sintonia. Houve um corte providencial, é verdade, no camisa número 2, Lucas Justin, pelo lado, né, pelo meio, mas ali apareceu o Cristóvão, que veio no facão na diagonal, que bateu cruzado, a bola passou lambendo a trave direita do goleirão Fred, que já tinha ido, hein? Quase o Maringá empata a partida, Lucas de Souza. Responde o Guarani, lançamento longo, a bola sobe e desce pelo meio, toca de cabeça por ali o Caio Melo, a bola bateu, voltou, é do time do Maringá. Outro passe errado, Léo Ceará, um passe meio na fogueira, tira a defesa do Guarani. Outra vez a bola indo e voltando lá pelo lado esquerdo, Pablo Baianinho, tenta ficar com a sobra, aparece a cobertura. Vai lá o camisa número 3, o Ronald Carvalho para afastar o perigo. Entrega no corredor, tentou domínio por ali, o Moraes foi pro chão, a arbitragem mandou seguir, recuperação do Guarani. Pela meia esquerda, Anderson Leite tentou passe, a bola toca na marcação. Anderson Leite com Caio Melo, soltou para Samuel no comando, derrubado, Rafael Bilu, arbitragem manda o jogo seguir. Recuperação de bola do time do Maringá, que vem de novo aqui pelo lado esquerdo, para a jogada, vai embora, o camisa número 10, o Léo Ceará, esticou para Maranhão no comando por baixo, a marcação chega. Rafael toca, manda a bola pela linha de lado, lateral para o time do Maringá.
Na marca dos 18 minutos do primeiro tempo. Dessa ladeira vem de novo o time paranaense. Aqui pela esquerda, Negeba soltou com o Maranhão. Ele é grandalhão, tem toda a evolução. Por baixo chegou o Rafael, manda fora. Lateral para o time do Maringá, lado esquerdo, campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Sentiu ali o camisa número 3 do Guarani. O Rafael tá no chão, Albertinho. Após uma dividida, né, com o Maranhão. Quando o Maranhão estava na cobrança lateral, o Maranhão de costas acabou ali colocando o bração para proteger, né? E ali o Rafael, o zagueiro, o Rafael, camisa número 3, ele veio no carrinho, né, para fazer a interceptação, acabou torcendo o tornozelo sozinho. Ele pediu um tempo para a arbitragem para ele ser atendido, mas já está de pé. Lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Maringá. Que vem para ataque, vem para a bola, Tito, faz o lançamento lá para dentro da área. Maranhão subiu, tentou o toque, tira a defesa do Guarani. A bola subiu, desceu, Tito brigou pela sobra, ganhou. Ela fica com o Léo Ceará, o camisa número 10 do time paranaense, tentou, passei pelo meio, tocou mal. Recuperação do Guarani, tome contra-golpe do Bugrão. Samuel tentou passe no comando para Anderson Leite, passe errado. Vilar faz um corte providencial, porque se essa bola passa, o Anderson Leite será a cara do goleiro Rafael William, Albertinho. O fortinho Samuel, né? Ali no contra-ataque. Se ele tivesse caprichado um pouco no passe, poderia ser o segundo gol do Guarani. Acabou sendo displicente, mas mesmo assim o Guarani está no campo de ataque com a posse de bola. Lucas Vem de novo o Rafael Bilu, soltou a jogada na frente para Anderson Leite, dominou, protegeu, fez o pivô, devolveu para Bilu, levou, carregou para a esquerda, tem colocado à frente o Paulo Baianinho, preferiu trazer por dentro, agora sim o passe para o camisa 7. Demorou um pouco para tocar essa bola o Rafael Bilu e quando tocou mal. Paulo Baianinho reclama com razão do camisa número 11 do Guarani, Albertinho. Deu uma jantada, né? Agora os atacantes do Guarani querem mostrar serviço, né? O Samuel já fez uma caca, não passando para o Rafael Bilu. Agora o Rafael Bilu também tinha a opção do Paulo Baianinho pelo lado esquerdo. Não quis passar, quando passou errado. Gente, vamos lembrar a Série C ou qualquer outro campeonato. Coletividade, porque a equipe do Maringá vem pra cima e vem forte, viu, Lucas de Souza? 20 minutos do primeiro tempo, bola recuperada, arbitragem da falta do camisa 9 Moraes. Jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani na marca dos 20 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Brasileiro da Série C, primeira rodada, brinco de ouro ao palco do espetáculo por enquanto, 1 para o Guarani, 0 para o Maringá. Placar ao vivo, Futebol Interior informa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tem gol no Manganão, é gol do Remo, 1 para o Remo, 0 para o América Mineiro. Gol de Pedro Rocha, contra de cabeça. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Maringá no ataque, lançamento Maranhão. Já subiu o pano. Subiu o pano do assistente número 2, o Marcelo Grando, tá marcado em impedimento. Maranhão, jogador alto, né, Albertinho? Ele parece ter até pouca mobilidade, mas é um jogador que marca pelo menos 2 zagueiros, né? Você não consegue deixar esse cara, justamente por ele ser grandalhão, não consegue deixar ele sozinho. Tá dando uma incomodada no Rafael, camisa 99 do Maringá. E se posiciona bem, né? Agora o sistema defensivo do Guarani que tem aí que ficar esperto, né? Com essa linha burra, uma hora não vai servir. Uma hora não vai ajudar. O Guarani, ele, né, um time mais espaçado. A equipe do Maringá agora se ajustou, né, no metade desse primeiro tempo. E o Guarani tem dificuldades, né, de trabalhar a bola. E quando tem a chance no campo de ataque, ele se perde, né, pelos próprios erros. Olha o Guarani. Vem Bugrão, Rafael Bilu soltou na esquerda, Pablo Baianinho dominou, pé direito, bateu, a bola sobe e vai embora. Sobe, vai embora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Maringá. Professor Daniel Rinaldi, já temos 21, quase 22 do primeiro tempo e o jogo, Guarani vence por 1-0. O Guarani vence, mas não está jogando bem. No início nós conversamos quem seria o meia, e dá para perceber que o meia é o Fred Conte. Toda a bola ele está rifando, jogando, às vezes ganha, mas a sua grande maioria não é a melhor jogada. E precisa ficar atento, porque numa saída de bola, a dobra do Maringá no lado esquerdo com o Negueb no Moraes quase funciona, eles perderam um gol, praticamente levamos sorte aí. Então tem que ter mais atenção na saída de bola para não perder e não causar um contra-ataque e tomar um gol grátis aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tava com saudade de fazer jogo com você, viu, Albertinho? Meu Deus do céu. A gente se diverte, né? A gente se diverte. Vem, Guarani, Fred Conte. Eu gosto, mano. Eu gosto de fazer jogo no futebol interior. Lançamento do Fred Conte, a bola batida, rebatida, volta do time do Maringá. Bola tocada no Maranhão pra Negueba, tentou ajeitar pelo meio. Caiu Melo, autor do gol.
cheio de moral, consegue o desarme, chuta pra frente de qualquer jeito. Na bola sobe, desce, cai lá pra ponta esquerda, corre atrás dela o Pablo Baianinho. Consegue evitar a saída por ali, o Max Miller manda pra fora, a bola ainda tocou no próprio Baianinho. É lateral para a equipe do Maringá, lado direito, campo de ataque. Kaique Moura aqui participando, José Maduro também. Tá aqui com a gente o Mário Fornaiser também com a gente. Lá vem o Maringá, bola aqui pela direita para a jogada Moraes. Volta o lance para Cristóvão, domina, recebe, vai embora o camisa 2, entregou de novo com o Moraes, movimento no campo de ataque, o time do Maringá. Lançamento pro comando, sobe, tira Carmelo. Recuperação do Anderson Leite, dentro do toque, buscando o Samuel, passe forte demais. Recuperação do time do Maringá, que tem mais a posse de bola, vai trocando o passe em busca do gol de empate, o Guarani se defende. Olha o lançamento do Ceará no comando, dominou o Moraes, perna esquerda, bateu, passa a direita do gol, vai embora. Lançamento e profundidade, o Moraes dominou e de perna esquerda bateu. Ela passou assustando o goleirão Fred Conte aí, Albertinho. E não sei se é impressão minha, não sei, vou perguntar até mesmo pros amigos, né? Mas assim, eu não sinto firmeza no goleiro Fred Conte, tá? Eu não sinto. Né, teve aquele lance do Cristóvão, verdade. Eu vi o Anderson Leite também já, né, dando algumas instruções para ele. O goleiro, o arqueiro do Guarani parece nervoso. E esse domínio do Moraes, né? Recebeu que lindo passe em profundidade, dominou no peito, bateu com a perna esquerda, a bola passou lambendo a trave do goleiro Fred. Ele pulou meio esquisito, Lucas de Souza, professor. Eu não tô sentindo confiança no Fred Conte, não. O goleiro não pode pular achando que a bola vai pra fora, né? O Fred Conte tinha certeza que essa bola ia pra fora, mas na dúvida, confere, encaixa a bola, porque se ele tá mal posicionado, né, professor? A bola acaba indo pro gol. Realmente, estava mal posicionado e pulou atrasado, né? Parece que pulou para não chegar ou buscar a bola dentro do gol. Realmente está nervoso, mas espero que acalme, né? O professor tem que dar uma parada nesse jogo aí, conversar com os líderes. O Guarani está um pouco nervoso agora e rifando a bola. E aproveitar o contra-ataque. Recuperação de bola do Guarani, Caio Melo dominou, botou na frente e foi pro chão, é falta nele! Amarelo. E cantou o primeiro cartão amarelo na Série C pro time do Maringá, cantou o canário pro Ronald Carvalho lá, viu, Albertinho? A pegada, né? Ali o Caio Melo, né? Fazendo uma grande jogada, né? Tinha 4 jogadores do Guarani no campo de ataque. E ali ele era um deles, né? Ele tentou dar um lençolzinho, né? No camisa número 5, né? No camisa número 5, lá ele, né? No camisa número 2, né? No Cristóvão. E ali acabou tomando a pegada do camisa número 3, o Ronald Carvalho, que levou o cartão amarelo e está sentindo dores. E em cima do que nós estamos falando, eu acho que, né, dentre os 11 jogadores, 9 são posições e 2 posições são, como pode dizer, profissões. Goleiro e atacante. São profissões, né? Eles são, né? Precisa ser, né? O diferencial. E eu tô vendo aí, bom, vamos esperar aí, né? Que o goleiro, que o Guarani, o Andrei, né? O Deportivo Ferroviária, né? Os seus torcedores, né? Ali sentindo muito, né? A saída do goleiro, desejando boa sorte, e sim que ele fez, né? Fez história na equipe do Deportivo Ferroviário. Tomara mesmo que ele venha para, né? Abraçar aí, né? A sua oportunidade nessa Série C, porque eu não estou sentindo firmeza no Fred Conte. Na marca dos 26 minutos deste primeiro tempo, placar de 1 para o Guarani, 0 para o Maringá, tem falta o Guarani. Falta para o Bugrão ali pela meia direita, Caio Melo sentindo um pouco ali a pancada que recebeu do Ronald Carvalho. 2 homens na barreira do time paranaense, estão ali o Negueb também, o Léo Ceará. Falta para o Guarani, chance de botar essa bola dentro da área. Goleirão Rafael William. Se de um lado o Fred Conte não passa confiança, eu não tenho confiança nenhuma no Rafael William. Falta pro time do Guarani. Assim. Vem pra bola, Caio Melo, passa da bola, é o Natan, jogada ensaiada. Lá da direita pra esquerda com Emerson, dominou, lateral esquerdo do Bugre. Levantou na boca da botija, bola fechada, tira, a defesa voltou. Caio Melo tentou de primeira, travado pelo Maranhão. Travado no momento do arremate pelo Maranhão, a bola explodiu, foi pela linha de lado, lateral para o Guarani. Lateral para o Guarani, lado direito, campo de ataque, 27 minutos da primeira etapa. Robson Vitoriano aqui com a gente lá em Leme, acompanhando a nossa transmissão. Grande Robson, tamo junto. Lateral para o Guarani, 27 do primeiro tempo. Vem Lucas Josen para balançar o esqueleto. Espera que se movimenta, tem preferência. Lançamento para Samuel. A bola passou pelo camisa 9 e fica de graça lá para o goleiro Rafael William. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Maringá no ataque, atenção, Moraes lançado, vai pintar o gol dos caras. Defendeu Fred Conte! Milagre do goleiro do Guarani, fala dele, hein?
Fala do tal do Fred Conte. Deu bobeira, deu pane geral na zaga do Guarani. Moraes lançado cara a cara. Fred Conte faz um milagre. No chão, no puro reflexo, como um gato. Um muro disfarçado de goleiro. Escanteio pro Maringá, Albertinho. Defesaça do melhor goleiro do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série C. É o titular. Mas que defesa, mas que bobeira da zaga do Guarani. Ali o Moraes tentou, né? Tirou o máximo, né? Pra jogar no canto direito do goleirão Fred Conte, que fez a defesa, mandou a bola pra dentro de fundo, escanteio pro Maringá. Levantamento do Léo Ceará, desvio do Maranhão lá na primeira trave, sobe, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta é do time do Maringá para a jogada Max Miller. Rebobina a fita, recalcula a rota, volta até o goleiro Rafael William, professor Daniel Rinaldi, sinal de alerta ligado, quase o gol de empate do time paranaense. Exatamente, que falha, né? Que bobeada. Olha, jogada extremamente infantil, falha do Guarani aí, amador. Tem que corrigir isso, porque o rapaz novamente perdeu um gol. Já escapamos aí do empate 2 vezes e sabemos que chega um momento que fica difícil segurar. Precisa acertar esse time, colocar a bola no chão, ter tranquilidade. Vem mais Maringá, bola solta pra Maranhão no comando, tira a defesa do Guarani, vai bem Rafael. Pega o rebote, Lucas Dilson, deixou pra trás o Léo Ceará. Aí adiantou demais, deu bobeira, prendeu, perdeu, Buga, vem na sobra. Tentou chegar ali o volante do time do Maringá, bola sobrou lá na esquerda, tira a defesa do Guarani, afasta Emerson. Lateral pro Maringá que pressiona, vai em busca do gol de empate. O Guarani contra as cordas nesse momento do jogo. Bola pra Léo Ceará, domina, recebe, essa da esquerda, vem pelo meio, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. A bola sobrou pela direita, recuperação de bola do Bugrão. Samuel tentou passe à frente, a bola tocada em cima da marcação. Bate, rebate danado, perde e ganha lá pela meia direita do defesa do time do Guarani. Tira de qualquer jeito, Lucas Justin. Lucas. Vai lá, Alberti. E só um detalhe, né? A dobra dos jogadores do Maringá em cima dos pontos laterais. Parece que o Maringá está jogando com 22 jogadores. O Guarani, quando tem a bola, tem 2 jogadores sempre em cima, marcando em cima. O Guarani não consegue sair dessa marcação. E abusa muito, né, professor Daniel Rinaldi, de lançamento longo. O Guarani tá sem meio de campo para poder trabalhar essa bola. Muito. Aí o jogador do Maringá recebe a bola de frente, é muito mais fácil tirar. Aí fica uma briga injusta. E o Samuel também precisa se movimentar mais, né? Vimos aí pelo silhueta dele, ele tá um pouquinho... Um pouquinho? É puro suco, né? hein? Pouquinho? Eu acho que não volta pro segundo tempo nessa postura, não, hein? O porta-mala ali tá cheio, meu parceiro. Tá cheio. Então, tá cheio, meu. Nós vimos que lentidão é por causa disso. Ele não tá nas suas condições físicas plenas. Vem Guarani, boa jogada do Lucas Rafael. Achou o Pablo Baianinho no fundo do campo. Passe forte demais, a bola se perde e vai pela linha de lado. Lateral para o time do Maringá, campo de defesa na marca dos 30. Você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha. Passados 30 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Brinco de ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Guarani, 0 para o Maringá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando o Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético abre o placar contra o CRB lá em São João del Rei. 1 para o Atlético, 0 para o CRB. Na Série C, segue tudo 0-0, só Guarani 1, Maringá 0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, Lucas de Souza, até feliz da vida. Daniel Rinaldi, 31 minutos da primeira etapa, 1-0 Bugrão. Mas o jogo começou a ficar difícil. Realmente, o jogo tá difícil. O Maringá tá provando porque é aí o vice-campeão paranaense. Coloca a bola no chão, faz as dobras, principalmente do lado esquerdo, em cima do Lucas Justin. Mas a zaga e o meio de campo tem falhado bastante. Precisa corrigir isso, dar uma esfriada no jogo. Tocar mais a bola, né? Tá muito no balão, muito no lançamento direto. Aí fica difícil brigar. Nós conseguimos um gol aí muito cedo e a chance nossa é de contra-ataque, mas não tá sabendo concretizar esse contra-ataque nem armá-lo. Falta para o Guarani pelo lado esquerdo, o campo de ataque vem para a cobrança, o Natan também lá, o camisa meia dúzia, Emerson, jogada ensaiada, ameaçou tocar no Pablo Baianinho ali, o Emerson aí tirou o brilho da jogada, Emerson, Pablo Baianinho, levantamento, bola fechada, tira de qualquer jeito por ali o Tito, mandou para trás ali o camisa número 13, espirrou o taco ali do defensor do Maringá, escanteio pro Guarani, Alberti. Graças a Deus, que continue assim, né? Falta cobrar, falta ensaiada, que acabou não sendo ensaiada. Mesmo assim, o Natan tentou, né? Pelo lado esquerdo, jogar na segunda trave. Ali o camisa número 3 do Tito cabeceou pra fora. Escanteio pelo lado direito, oferecimento a ele, Alemão Bateria. Escanteio pro Bugrão, vai peitar, Chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa da equipe do Maringá. Quem sabe agora, quem sabe o segundo gol do Bugrão. Vem Rafael Bilu, levantamento de perna esquerda na segunda trave, desvio de cabeça, espalma Rafael William.
no canto direito, arqueiro do Maringá. Subiu bonito, Anderson Leite, quase deu pro Bugrão, Albertinho. E ele cabeceou comemorando, pra você ter uma ideia, né? Ali o cruzamento na medida, o cabeceio do camisa número 10, Anderson Leite, no canto do goleirão, Rafael William, que fez a defesa, escanteio pro Guarani, pelo lado esquerdo agora, Lucas. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado novo, pagode na área do time do Maringá, vem pra bola. O Paulo Baianinho, na perna direita, levantamento outra vez fechadinho, tira Rafael William, saiu na cara dele, Lucas Rafael, rebote de volta do Guarani pela direita para a jogada, Anderson Leite, tava ali com o Rafael Bilu, de novo com o Anderson Leite, o capitão do Bugres, daí pra Caio Melo, dentro da grande área, Caio Melo dominou, botou na frente, forçou, levantamento, bola fechada, Rafael William, sai de soco, tira, igual o Superman tirou, e olha o contragolpe, vem no contragolpe o time do Maringá, Cristóvão soltou no comando, atenção, pra Negueba, pé direito, bateu no capricho, no travessão, essa bola subiu, desceu, tira em cima da linha, a defesa do Guarani. Inacreditável o que acontece no Brinco de Ouro. Cristóvão puxa o contragolpe, solta pelo meio, Negueba manda um balaço. A bola faz uma curva, bate no travessão, sobe e desce. Apareceu para salvar a pátria do Guarani, o Pablo Baianinho. Quase o gol de empate do Dogão, Albertinho. Ali na verdade foi o Emerson que acabou se chocando contra a trave. Que jogada, né? Manual de contra-ataque da equipe do Maringá. 3 jogadores contra 1. Mas que falha do sistema defensivo do Guarani, gente. Não pode. Né? Ali o contra-ataque, a batida de fora da área. Eu achei que a bola ia por cima, viu? Falei, não vai chegar lá. Não, que nada. O Negueba mandou o balaço, né? Com todo efeito. O Fred Conte até pulou, mas nada pode fazer. A bola explodiu no travessão com tanto efeito que a bola foi. A bola ia entrando. E entrando no gol do Guarani. Ali apareceu o Jefferson, que acabou tirando e acertando ali os Países Baixos na trave. Que lance teve a equipe do Maringá. O Guarani tá brincando com a sorte, viu, Lucas de Souza? E recupera de novo a posse de bola o time do Maringá lá pela meia direita, para a jogada, passe do Buga lá na ponta, Cristóvão dominou, levantou na boca da botija, passa para o Negueba, consegue o toque de cabeça, a bola vai lá no alto, vai lá Fred Conte, firme, seguro, faz a defesa e agora segura o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Fred Conte caído ali, viu, Albert? Rapaz, hein, a bola ali, né, o cabeceada pelo camisa número 7, né, um jogador muito interessante, né, o Negueba, né, camisa número 7, e quando ali o goleirão Fred Conte fez a defesa, ali o Caio Melo estava fazendo a proteção, acabou fazendo a famosa cama de gato, e quando o goleirão aterrissou, parece ali que sentiu, né, sentindo dores no tornozelo direito, tomara que não seja nada, né, porque o nosso arqueiro, camisa número 1, vem salvando o Guarani nesse primeiro tempo. Fala dele, viu, Albert? 35,5 do primeiro tempo, o Bugrão vence por 1-0, mas o Maringá tá em cima. O Maringá, vice-campeão paranaense, tá dificultando as coisas pro Guarani, precisa jogar um pouco mais. Dessa ladeira vem Bugrão pro campo de ataque, domina pela meia esquerda para a jogada Lucas Rafael. Domina, gira de um lado pro outro, deixa pra trás a marcação do Moraes, vai embora. Engatou a primeira, segunda marcha, o quarto zagueiro do Guarani. Aí prendeu demais, adiantou demais, perdeu. E olha o contragolpe, bola pra Moraes na ponta direita, atenção, se livrou do Caio Melo, aí adiantou muito. Perde a bola, manda pela linha de fundo. Daniel Reinaldi, o Guarani brincando com a sorte. 36 do primeiro tempo, 1-0 pro Guarani, mas já tá passando da hora do Guarani voltar pro jogo. A posse de bola do Guarani é bem inferior à do Maringá. E eles estão sabendo trabalhar bem a bola e muita falha do sistema de marcação. Rafael agora fez uma jogada aí de Beckenbauer e depois uma de Tuta, né? Se empolgou e mais uma vez arma o contra-ataque pro adversário, que o rapaz também se enrolou com a bola aí, mas realmente está brincando com a sorte e precisa acabar esse primeiro tempo logo para o professor ajustar o time no vestiário. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro, olha a zebra passeando, Albert Cavalcante, gol de Gabriel, 1 pro Mirassol, 0 pro Bahia, em Bahia, viu? Ah, você tá de brincadeira. O Mirassol fazendo história. Lá vem o time do Maringá, recuperação de bola pelo meio, Léo Ceará, carregou, soltou pra Negueba dentro da grande área, tentou a devolução pro Léo Ceará, toca mal Negueba, rebote voltou, Rafael Bilu brigou pela sobra, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado. Tô sentindo o time do Maringá recupera a posse de bola muito rápido no meio de campo. E os jogadores do time paranaense carregam muito a bola até a área sem nenhuma marcação, né? O time paranaense vem pra cima, os jogadores do Guarani vão recuando, Albertinho. Passividade, né? Essa é a tônica da partida, obviamente, né? O Maringá também tem, né? Está invicto também, né? O Maringá é um que vem de 4, né? Se eu não me engano. Mesmo que ele perdeu o campeonato, mas ele perdeu nos pênaltis.
Foram 2 vitórias. Ele está invicto ainda. 8 partidas invicto, pode olhar. 8 partidas invicto. E o Guarani, 48, 49 dias de inatividade. Teve seus jogos treinos aí, né? Que ninguém divulga, né? Mas tudo bem, tomamos taca, né? Empatamos, né? Ganhamos o primeiro tempo por 1-0 e perdemos o restante. Não, é Fernando Diniz agora. Não, já era. Perdeu, ganhou. E a equipe do Maringá mostra que tem mais pulmão que a equipe do Guarani, mas o erro do sistema defensivo precisa ser mudado urgentemente. Vem de novo. Lá vem o Maringá, bola lá do Negueba para Maranhão, tentou tocar de calcanhar, bateu, rebateu, voltou pro Maranhão, tentou incidir na jogada, acabou desarmado, perdeu. Recuperação do Guarani que tira com o Caio Melo. Dá um balão lá pra esquerda, achou para Baianinho, lá vem Guarani. Pablo Baianinho levou, carregou, tentou passar pro Max Miller, por baixo, o zagueiro do time paranaense manda fora. Lateral para o time do Guarani, lado esquerdo, campo de ataque, balança o esqueleto próprio, Paulo Baianinho. Volta o lance para Emerson na altura do círculo central, ele acha Caio Melo de primeira ali pelo meio para Rafael Bilu. Sai o passe para Samuel, ele tentou devolução. Toca mal Samuel, a bola não chega no Anderson Leite, tira a defesa do Maringá, que tenta partir no contra-golpe ali pela meia esquerda, vai embora o Negueba, entregou para Maranhão, de calcanhar para Negueba, beleza de bola, dominou, limpou, pé direito, bateu, gaveta! Guarani! Gol! É do Maringá! Emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Um golaço, tá? Um golaço do Negueba, camisa 7. Golaço não só pela construção da jogada, a recuperação de bola do próprio Negueba, o toque do Maranhão de calcanhar, pegou a defesa do Guarani completamente desguarnecida, e aí a qualidade do Negueba, né? A gente vinha destacando camisa 7 do time paranaense, ele cortou ali o Lucas Rafael, passou lotado o Lucas Rafael, foi lá pra fora do gramado. E aí o Negueba com toda a categoria invadiu livre a grande área e de perna direita cutucou, botou lá dentro, põe no fundo do barbante do goleiro Fred Conte. Negueba, camisa número 7, enche de emoção e alegria o torcedor do Dogão presente em Campinas, no Paraná e Maringá, no Brasil e no mundo inteiro. Olha lá no placar do futebol interior, tá tudo igual no brinco de ouro, 1 para o Guarani, 1 para o Maringá. Fred Conte, essa aí passou, Guerreiro, vai buscar lá dentro o Albert, era a tragédia anunciada esse gol do Maringá, hein? Só demorou, né? Foi sendo aí postergado, né? Foi passando, até que uma hora água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? O primeiro gol da equipe no Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais um gol, entra pra história, né? O camisa número 7, o Negueba, né? Numa bela jogada, né? Onde nós havíamos, né, batemos nessa tecla, né? Onde a passividade, onde o Guarani estava totalmente fora de sintonia, e assim o Negueba não tem nada a ver com isso. Que velocidade, acabou lhe deixando os zagueiros ali vendo borboletas e ali ajeitou o corpo, livre, leve, solto, escolheu o canto esquerdo do goleirão Fred, bateu rasteiro, nada pôde fazer o goleiro. Agora o brinco de ouro da Princesa, 1-1, empate. Vou falar pra você, tá de graça pro Guarani, que era pra equipe do Maringá estar vencendo a partida. Na marca dos 40 minutos deste primeiro tempo, 41 da primeira etapa, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais do Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM. Campeonato Brasileiro Série C, brinco de ouro da Princesa, palco do espetáculo, por enquanto para o Guarani, também para o Maringá, desce o Maringá pela direita, atenção, Cristóvão, 3 dedos na bola, levantamento, ela desvia, na zaga vai embora, escanteio. Placada Vivo Futebol Interior informando, empata o jogo Bahia, agora Bahia 1, Mirassol também 1 pela Série A. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Escanteio pro Maringá pela direita. É chance de botar essa bola dentro da área. O time do Maringá empatou e quer mais, viu, Albert? Escanteio perigoso, lá vem os homens de novo. Vem levantamento, o Max Miller tocou de cabeça, a bola subiu, desceu, caiu pela esquerda, Negueba dominou, levantou de novo lá pra dentro da cozinha, domina a jogada, Samuel tira de qualquer jeito, Daniel Rinaldi, 1 para o Guarani, 1 para o Maringá, um belo gol do Negueba, mas é aquela história, Guarani frouxo na marcação e Maringá tá inteiro no jogo. Incrível, né? Tragédia anunciada, nós falávamos aqui que se virasse 1-0 era um lucro enorme.
mais uma vez falha, mas não dá para tirar o mérito também. Um golaço do Maringá, o toque de calcanhar, tirou tudo, as ações de todos aí. Mas falhou, né, o Rafael, né? Ele realmente vai sair andando aí, tipo o Everton no gol do Corinthians contra o Palmeiras que saiu do estádio. A mesma coisa. E de novo, ó, Rifão, chuta a bola, goleiro, Lucas, sem ninguém, rebate e assim vai. Agora, realmente, o professor precisa acertar esse time para o segundo tempo e tomara Deus acabe 1-1 primeiro tempo, porque eles estão bem melhor. Abraçando aqui o Toninho Colarelli lá em Limeira. O Marcelino Fernandes está na bronca aqui, viu? Ele diz que com esse centroavante e o treinador não vão para lugar nenhum. 2 meses treinando o quê? Tá bravo o Marcelino Fernandes e com razão. 41 minutos do primeiro, 43 aliás do primeiro tempo. 1 para o Maringá, 1 para o Guarani. Guarani para o placar logo cedo com Caio Melo. Permitiu o empate agora do Negueba. 1-1, tá tudo igual no Brinco de Ouro. Posse de bola para o time do Maringá pelo lado esquerdo do campo de ataque, vem para a cobrança o Tito. Toma distância, o camisa número 13, faz o lançamento longo buscando o Maranhão. É sempre ele, tira a má defesa do Bugre. A bola fica na entrada da pequena área. Léo Sarná brigou pela sobra. Buga toca de cabeça buscando o Moraes. Tira a defesa do Guarani. Rebote voltou o Cristóvão. Lá na esquerda dominou o Maranhão. Perna canhota, bateu, Gaveta! Gol! É do Maringá! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Maranhão, camisa 99 a dele, vira o jogo pro Dogão. Bate e rebate após levantamento do escanteio, bola ficou na entrada da área, o Richard Carvalho achou para o lado esquerdo, o Maranhão dentro da área, ele dominou e de perna esquerda bateu no ângulo superior direito do Fred Conte, aí o goleirão do Guarani voou para pegar, até toca na bola, mas foi mal no lance o goleiro do Guarani, a bola morre no fundo do barbante. Maranhão, camisa 99, enche de emoção e alegria o torcedor do Maringá presente no Brinco de Ouro, no Maringá, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar dos canais Futebol Interior da Rádio Valinhos FM 87.9, vira a mesa, vira o jogo, vira aqui, virou o Dogão em Campinas. 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe do gol é só seu. Tarde de golaços, né? Ali, primeiro pelo Caio Melo, abriu o marcador. Quando sobe a placa ali de mais 3 minutos, né? Vamos até 48 minutos. E ali o bate-rebate dentro da grande área, ali a zaga do Guarani acabou tirando mal, e por incrível que pareça, o camisa número 3, né, o Ronald Carvalho, que estava centralizado fora da grande área, ele achou pelo lado esquerdo o camisa número 9, o Maranhão, um jogador alto, forte, que ele poderia ter batido com a perna direita, mas muito esperto, né, ele pegou, puxou com a perna esquerda e bateu cruzado, na gaveta do goleirão Fred, que até pulou, tocou na bola, mas ali ele não com muita força, a bola acabou entrando na gaveta, no ângulo do lado direito. Agora o Maringá, merecidamente, por incrível que pareça, torcedor bugrino, o Maringá vai vencendo o Guarani por 2-1. Professor Daniel Rinaldi, vira o jogo Maringá, e se já era prejuízo empate, ainda mais a derrota, mais um belo gol, mas senti falta aí do Fred Conte após esse chute do Maranhão. Senti que o goleiro do Guarani poderia fazer a defesa e pintou cartão ali pro jogador do Maringá. Me pareceu o Max Miller, viu, Albert? Max Miller, camisa número 23, tá amarelado. Professor Daniel Rinaldi, 2-1 pro time do Maringá. Exatamente, como nós, infelizmente, previmos. Olha que bobeira da defesa do Maringá, toca de cabeça pra trás, a bola vai entrando, passa, a esquerda vai embora! Max Miller ia fazendo o gol contra mais bizarro da história da Série C. Lançamento do Fred Conte, de novo essa bola alçada, ela quicou na intermediária, o Max Miller tocou de cabeça e o Rafael William estava fora da jogada, ela passou à esquerda da meta do goleiro do Maringá, tem escanteio Guarani, Albertinho. Olha, vou falar pra você, hein, agora é gol nosso, quer ver? Vem Rafael William, levantamento na segunda trave, passa essa bola, vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, quase o gol contra, Albertinho. Fred Conte, o nosso meia barra goleiro.
Lá do campo de defesa ele deu um balaço lá pra frente, porque o Guarani não tem meio campo, não trabalha a bola. Passamos 48 dias trabalhando. O João Vitor tá no banco de reserva, o Denis Júnior tá no banco de reserva. E tá aí, né, o caminhão aí, lotado, subindo ali a Avenida 11 de Agosto. Quem conhece Valinhos, né, aquele morrão. O Samuel, né, que o Samuel tá meio fortinho, se vocês me entendem. Né, ali o cruzamento, o chubalaço na frente. E ali o camisa número 23, que acabou de levar o cartão amarelo, né? O Max Miller foi tentar ali, né, dar um recuo, mas ali o goleirão, né? O Rafael William não avisou quem estava sendo o gol. E cabeceou em direção à meta contrária. Quase a ser um golaço contra. Porém, entretanto, o Guarani está sem sorte. 2-1 para a equipe do Maringá. Reta final de primeiro tempo, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. Tem falta, o Maringá pela mão esquerda vem para a cobrança, Léo Ceará para a cobrança da falta na perna direita, vem levantamento, ela vem alta lá para a segunda trave, Maranhão subiu, tocou de cabeça, a bola vai embora, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta em favor do Guarani no momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo o senhor Paulo Henrique Slash Volcop de Mato Grosso do Sul, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani de virada. O Guarani fez 1-0 com o Caio Melo aos 4 minutos. Aos 40, o Negueba deixou tudo igual. E aos 44, o Maranhão virou o jogo, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. Destaque de Albert Cavalcante após o final do primeiro tempo. A palhinha desta primeira etapa. O Guarani começou bem, mas tomou a virada, hein, Albert? O Guarani começou bem, fazendo gol logo, né, aos 2 minutos do primeiro tempo. Depois ali foi aparecendo as falhas, né, individuais, as falhas do coletivo. E ali a equipe do Guarani acabou pedindo, né, para a equipe do Maringá ganhar mais espaços, ganhar mais campos e tiveram as melhores oportunidades. E 2-1 para a equipe do Maringá é pouco, tá? É pouco. Pelo que construiu o Maringá e o que construiu o Guarani, está pouco esse 2-1 de virada. Daniel Rinaldi, você destacava, né, no final do primeiro tempo antes da virada, a coisa aconteceu de uma maneira tão intensa, né, que você nem acabou completando seu raciocínio. O Maringá fez 2-1. Mas, ó, o prejuízo já era grande com 1-1, agora com 2-1. Guarani, depois do gol, professor, depois dos 15 minutos, 16, acabou, né? Acabou o Guarani. O Maringá, que é um time muito bem treinado, vice-campeão paranaense, não é à toa. Vem até Campinas e joga com personalidade, vai vencendo o jogo por 2-1. Exatamente. Na realidade, não é só o prejuízo do placar, é o futebol pobre e medíocre que está apresentando, sem nenhuma construção de jogada, sem nenhuma criatividade. E as falhas novamente continuam, falhas individuais, falhas coletivas. No lance do segundo gol, o zagueiro afastou a bola para dentro da área. E parecia tão simples que a jogada foi invalidada. Foi tão fácil para o Maringá fazer o gol, tão amador a zaga do Guarani, que nem parecia que estava rolando o jogo, parecia que ele estava sendo paralisado pelo árbitro e só o Maringá jogando devido à passividade do Guarani. E para nós fazermos um gol, para o Guarani fazer um gol, só no lance assim, um lance chamado espírita, numa bola bandida, numa falha, porque lançamento direto é muito difícil. E nós temos aí o Samuel sem mobilidade, o professor tem que fazer mudança nominal, o Samuel não deve voltar aí para o segundo tempo, tem aí o João Vitor para jogar na meia. Eu acho o Denis Júnior, né? O Denis Júnior que está no banco é um nome muito mais qualificado que esse Samuel, né? O Samuel não tem condição de jogo, gente. E o Denis não tem condição fisicamente, nem taticamente, não acrescentou nada na realidade. Perdeu muitos lances, ele teve lance ali num contra-ataque, 3 contra 1, ele foi muito displicente, né? Sabemos que o Samuel ele foi artilheiro no Vitória, estava no Japão, voltou de lesão e agora estava aí, né? Tentando em busca do seu melhor peso, né? Da sua melhor forma física, mas assim, foi provado. Aí eu não sei como ele conseguiu ficar os 45 minutos no primeiro tempo, gente. Sabe, eu acho que assim, que a passividade do Guarani, nossa, sem ligação, sem meia, e tudo estourando atrás do goleirão, no Fred Conte, né? Que, vamos lá, né? Deixa pra lá. Pra mim falhou no segundo gol, tá? Teve o mérito do Maranhão, mas falhou no segundo gol do Maringá, o nosso goleiro Fred Conte. Intervalo de jogo, Zé Carlos com a gente, Marcelo Borges em Chapecó também com a gente. Boa tarde, amigos. Albert e Lucas de Souza sempre aqui prestigiando vocês. O Marcelino continua na bronca, tem foto do Marcelino, vou mostrar depois do intervalo. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, segue na Série A, Bahia 1, Mirassol também 1, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam às 17h30, mesmo horário de Grêmio e Flamengo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo vai batendo o América Mineiro por 1-0 e o Atlético vai vencendo o CRB por 1-0. Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense se enfrentam às 19 horas. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, mais informações, também o placar ao vivo do Futebol Interior
Interior, por enquanto, 1 para o Guarani, 2 para o Maringá de virada, hein? Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Estamos de volta, intervalo de jogo por enquanto, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. Entra ano, sai ano, entra campeonato, sai campeonato, né, Albert? E o sofrimento parece o mesmo, né? 2-1. Pelo amor de Deus. Guarani começou muito bem o jogo, abrindo o placar, né? Parecia que a tarde de hoje no Brinco de Ouro ia ser uma tarde feliz, ainda pode ser, né? O segundo tempo vem aí, mas pelo que apresentou na primeira etapa, um futebol, como disse bem, né, o Daniel Rinaldi, futebol muito pobre do Guarani no primeiro tempo, meu repórter. Futebol medíocre, né? O Guarani saiu na frente, né? Fez 1-0 e nós achamos, né, que o Guarani poderia mostrar ficou 48 dias, 49 dias sem partidos oficiais, né? E o Maringá já estava vindo aí já com o turbo, né? Já estava ligado, foi vice-campeão estadual. Mas, né,
esperava mais do Guarani, né, Lucas de Souza e amigos? Acho que todos nós esperávamos mais, né? Até mesmo quando vi a escalação, vi o Samuel aqui, até assustei, né? Anderson Leite, como... Não era o Denis Júnior pro jogo hoje não, Albertino, Então, na sua opinião? Aquela, o Denis Júnior, ou até mesmo o João Vitor, que renovou o contrato agora do Guarani. O Guarani exerceu o direito de compra, o João Vitor, né? Agora ele é jogador do Guarani. Não sei se os jogadores estão ainda em transição física, eu acredito que 48 dias, meu irmão. Não é pelo possível. amor de Deus, né? Não é possível, né? Quem quer emagrecer, quem quer ficar em forma, 2, 3 semanas de um trabalho intenso, chega lá, não chega não? Mas a lesão, né? O Samuel veio de lesão, né? Então estava fora de peso, então ele teve que se recuperar, né? Mas se ele tá tão ruim ainda, como é que foi pra jogar num jogo na estreia de Série C? Meu amigo, aí que tá, né? Aí Maurício Souza vai ter que se explicar, principalmente se ele tirar o Samuel do intervalo de jogo. Então, e são as convicções do treinador, né? Onde o Guarani acabou abrindo o marcador, né? E depois ali o Maringá, quando ele se encontrou, né? O Maringá errando muitos passos, depois que ele se encontrou metade do primeiro tempo, só deu o Maringá. Era pro Maringá ter feito 3-4. 2-1 nesse primeiro tempo, ficou de graça. O Maringá teve mais volume de jogo, o Guarani perdido seu sistema defensivo também, pelo amor de Deus. Né? Nós também não tínhamos confiança ali no goleiro Fred Conte, que acabou fazendo defesas importantes, é verdade. Mas o Guarani foi passivo, parecia que o Maringá estava jogando puta grossa, né? Estava jogando ali com a maior tranquilidade. Parece que o jogo é no Willie Davis, né? Exatamente. Então é assim, lembrando que não temos jogo de volta, né? O Guarani abusou, né, de perder chances, também teve suas chances, é verdade. Mas teve contra-ataque que chegou 3-1. Né? 3, o 4, gol de empate mesmo do Maringá foi uma coisa horrenda, bizarro, né? O toque de calcanhar do Maranhão foi um belo toque, tem toda a questão da qualidade também, vamos colocar o mérito pro jogador do Maringá, mas na sequência a defesa do Guarani completamente desmantelada. Assim, o Jansen também sumiu, né? Muito sumido ali, pra você ver, né? O lance do gol, né? Do gol do empate foi lá na frente, o Samuel acabou perdendo a bola, ficou reclamando. E ali a tabelinha, né, entre o Maranhão e o camisa número 7, o Negueba, né, que ali ele acabou desmantelando. Mostra agora o gol de empate. Exatamente, desmantelou. O Negueba corta o Lucas Rafael e ninguém chega. Ninguém chegou, o pessoal ficou olhando o Negueba entrar dentro da área. Inacreditável uma coisa dessa. E toques de primeira pelo lado esquerdo. Não, domina, toca não tá mais comigo, impressionante. Outra coisa, ele tirou ali a passividade, né? Ali correndo errado o zagueirão, camisa número 4, Guarani, Lucas Rafael correndo errado. Não, foi um show de horrores esse primeiro tempo do Guarani. E depois, quando tomou a virada, então aí ficou pior ainda. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra você o pessoal lá no Brinco de Ouro. Um dos torcedores mais participativos aqui no chat, o Marcelino, tá lá, ó. Vamos dar uma olhadinha na galera lá no Brinco de Ouro. Olha ele aí, ó. O Hélio, o Marcelino, toda a galera do Tobogã. Grande Marcelino Fernandes acompanhando. Esse não perde uma, hein? Esse, aonde o Guarani estiver, esse aí acompanha. E tem que ser assim, professor. Esse é o sentimento, né, do verdadeiro torcedor do Guarani, independente de onde esteja. Exatamente. É bem verdade que a fase do time não ajuda, né, e o torcedor mostra isso também para um público pequeno para a capacidade do Brinco de Ouro, mas há ainda quem acredite que possa vir dias melhores para o Guarani, mas pelo que foi apresentado depois de 49 dias, está muito aquém da expectativa gerada. Nós sabíamos da dificuldade do jogo, havíamos comentado aqui nos bastidores e até na transmissão, da qualidade do time do Maringá. Realmente é um time muito bom, muito bem treinado, fisicamente está bem também. Você vê que eles não cansam a todo momento correndo, fazendo a dobra, que é muito difícil, e o entrosamento deles. Porém, a passividade do Guarani é muito grande. Aceita com facilidade, é envolvido e principalmente essa quebra de bola. O goleiro não sabe o que fazer, ele pega, caminha 2 metros, o time do Maringá olhando, esperando e rifa a bola. E está consagrando o zagueiro deles. A possibilidade de fazer um gol é num erro, que futebol é um jogo de erros e o Guarani errou muito, mas a probabilidade é menor. Os destaques que foram no Campeonato Paulista, como o Justin está sumido, o Natan e o Caio Melo. O Caio Melo começou bem com aquele gol de falta. Até na hora da falta, o Emerson foi chamado pelo Maurício Souza e deu instrução para o Caio bater. Mas depois disso sumiu. O Natan também perdido na marcação. E o Anderson Leite não sabe se vai jogar no meio, se vai para frente, qual é a função dele. Taticamente perdido. O Bilu e o Baianinho esforçados, um em cada aí ponta do campo. E o Samuel perdido, né? Esse aí sem
nenhum ritmo de jogo, totalmente atrapalhando o descompassado. Está atrapalhando, descompassado. Infelizmente, o Samuel está atrapalhando. Exato, estamos jogando com um a menos. Espero que o professor conversou com eles aí nesse intervalo, ajuste o posicionamento e principalmente a postura, porque dessa forma o empate aqui passa a ser um ótimo resultado. Muito bem, as equipes voltando pro gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O Fael Cardil tá com a gente, o José Maduro diz aqui, será que vai ficar novamente na lanterna do campeonato, Guarani? Meu Deus do céu, ó, bate na madeira aí, deixa quieto. Muito bem, placar ao vivo Futebol Interior informando o Campeonato Brasileiro Feminino. O RB Bragantino vai perdendo para o Real Brasília pelo placar de 2-1. Logo mais, o Instituto 3B enfrenta o América Mineiro. É a primeira divisão do futebol feminino. Segue no Campeonato Brasileiro da Série A, Bahia 1, Mirassol também 1. Na Série B, o Remo continua batendo o América Mineiro pelo placar de 1-0 e o Atlético vai batendo o CRB também pelo placar de 1-0. Hoje tivemos Campeonato Paulista Sub-15, primeira rodada, e o Monte Azul enfiou 11-0 no Taquaritinga, rapaz. Na categoria Sub-15, 11-0 pro Monte Azul. O Monte Azul que tá em festa, né? Subiu pra Série A2 do Campeonato do Campeonato Paulista de volta, né? E hoje no Sub-15 venceu o Taquaritinga por 11-0. Meu Deus, hein? Que beleza o pessoal do Monte Azul. Muito bem, as equipes voltando ao programado. Alberto Cavalcante, pelo jeito, sem mudanças o Guarani, hein? Pois é, né? Estamos aqui procurando aqui os jogadores que estão, né, chegando, né? Alguns jogadores estão chegando no banco de reservas, os jogadores estão subindo, né? Subiram depois da equipe do Maringá. Maringá já está em campo, né? Quando aparece o Fred Conte fazendo o aquecimento, toda a sorte do mundo para o Fred Conte, que eu vou falar para você, viu, amigo? Não passa segurança nenhuma. Mas está subindo, né? Os jogadores do Guarani. Vamos ver, acho que não houve nenhuma mudança. Gostou do que viu no primeiro tempo? Minha nossa. Meu Deus do céu. É isso. Muito bem, vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo, a cena pertencente à equipe do Maringá. Maringá agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. Guarani do lado direito do seu smartphone, do seu computador, da sua Smart TV. Vambora, Guarani. Vamos para esse segundo tempo focado, concentrado, para buscar essa vitória, para dar alegria para esse torcedor bugrino que compareceu, mesmo que em pouco número, mas compareceu de qualquer maneira lá no Brinco de Ouro da Princesa. Vai mudar, hein? Vai mudar, hein? Tchau, vai embora. Camisa número 9, o Samuel vai embora. E entrou o camisa número 19, que é o Denis Júnior. Perfeito. Agora. E também deveria ter começado jogando, né? Então. Beleza, agora vamos ver quem saiu. O Cristiano também vai embora. O Cristiano vai entrar, sai o Anderson Leite, Albertinho. Então, o camisa número 10, o Anderson Leite, vai embora. Entra o 23, Cristiano. Ele vai fazer sua estreia com a camisa do Guarani. Muito bem, Samuel e Anderson Leite vão embora, Cristiano e Denis Júnior no Guarani agora. Trila, o árbitro apita, o senhor Paulo Henrique Schleich, Volcop do Mato Grosso do Sul. Tá rolando, tá valendo, começou o segundo tempo, a bola rolando, por enquanto 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a segunda etapa. Bola rolando para Maringá 2, Guarani 1 de virada. Desejamos a você uma ótima tarde de futebol aqui no canal Futebol Interior, em parceria com a Rádio Valinhos FM 87.9. Lateral pro Maringá, já cobrado lá dentro da boca da cozinha. Tira a defesa do Guarani, completa o serviço, Caio Melo. Levantamento esquisito ali do Tito pra dentro da grande área. Tem força o camisa número 13 do Maringá, viu, Albert? Lançou lá dentro da cozinha. O Guarani se enrolou pra tirar essa bola. Eu laterei. A bola acabou pingando na frente do Fred Conte, mas ali apareceu o Rafael pra cabecear, né? E a zaga tirar. Lá vem os homens. Vem de novo. Outro lançamento longo do Tito. Sai do gol, Fred Conte. No pé do Maranhão ficou caído o goleiro do Guarani. Tira a defesa do Bugrão. A bola sobe e desce, cai lá no comando com o Denis Júnior. Briga pela posse de bola. Chega o quarto zagueiro Vilar. Consegue tocar na bola. A arbitragem dá falta. Falta do Vilar em cima do Denis Júnior. O Denis Júnior já cheio de animação, já pede pra galera do Guarani pro campo de ataque. Daniel Rinaldi, nosso professor, as mudanças do Guarani rapidamente, a entrada do Cristiano e também do Denis Júnior. Acertou o professor, tinha que ser feito alguma coisa mesmo. Os dois que saíram foram de pior desempenho no primeiro tempo. Agora vamos esperar que os dois que entraram entrem bem, cumprem as funções e o Guarani possa melhorar e empatar esse jogo. Falta para o Guarani, vem para a cobrança, Caio Melo na perna direita, levantou na boca da botija, bola fechadinho, desvio de cabeça, vai nas mãos do arqueiro Rafael William. Firme e seguro, faz a defesa o goleiro do time do Maringá, já repõe a bola em jogo, o goleiro do Dogão. Lançamento lá para a esquerda, Negueba, dominou, acabou chegando dali, o Caio Melo tirou, mas tirou parcialmente. Recuperação do Negueba, entregou mais à frente, buscando o Max Miller, chega por baixo, a marcação lá fora. Lateral para a equipe do Maringá, campo de ataque, Canais Futebol Interior, Rádio
Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola do Guarani, campo de defesa, Pablo Baianinho, volta a jogada, Caio Melo, entregou para Rafael Bilu, lá na ponta esquerda o lançamento buscando o Cristiano, lançamento forte demais. Fica tranquilo lá para o goleiro Rafael William da equipe do Maringá, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. De goleiro para goleiro, Rafael William devolve a jogada para o time do Guarani. Devolveu essa bola lá no frente. Aí ele encontra a jogada à frente da grande área, domina a jogada, o camisa número 5, Natan. Despacha de perna direita, manda para frente, a bola sobe, desce aqui no comando, briga pela sobra dele, Júnior. Tira a defesa do Maringá com Vilar. Rebote e volta, bate, rebate ali na metade do campo. Recuperação de bola do Moraes, toca para trás, vai pro chão, é falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta em cima do Moraes, caído, camisa número 9 do Maringá, Albert. No meio campo, né, dentro do círculo central, ele foi fazer o girosflink em cima do jogador do Guarani, acabou tomando o famoso pisão, né, e acabou ali sendo marcada a falta. 2 minutos do segundo tempo, 3 minutos do segundo tempo, Maringá vai vencendo o Guarani por 2-1. Vem Maringá, lançamento longo lá para a ponta esquerda, buscando o Negueba, lançamento forte demais. Lançamento forte demais, a bola fica de graça para o time do Guarani no campo de defesa. Vem balançando o esqueleto, Lucas Justin. Espera que se movimenta, tem preferência. Ele ainda segura a posse de bola, espera muito ali para repor a bola em jogo. Demora uma eternidade e volta o lance lá para o goleiro do Guarani, lá para o goleiro Fred Conte. Domina, recebe o arqueiro do Bugrino, domina dentro da zona da confusão, dentro da própria grande área. Sai ali da grande área, fica ali no semicírculo, vai levando, carregando até intermediária e aí faz o lançamento. Não tem ninguém para jogar curta, aí tem que chutar. Faz o lançamento longo, Cristóvão devolve pro time do Maringá, rebate, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, briga pela sobra, Léo Ceará, fica sem ela, rebate bem ali o Emerson, dá um chapéu, consegue o toque de cabeça, perde o domínio da bola, corre atrás dela, recupera a gorduchinha, pela esquerda Emerson, lançamento longo buscando o Cristiano, chega nele Marques Miller, consegue interceptar o camisa 23 do time paranaense, jogo parado, falta marcada, irregularidade no ataque da equipe do Guarani, falta do Cristiano em cima do Max Miller. 4 minutos desse segundo tempo, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani. Você ligado, conectado com a gente aqui no canal Futebol Interior, também na rádio Valinhos FM 87.9. Tem gol, hein? Tem gol na Série B, o segundo do Remo. 2 para o Remo, 0 para o América Mineiro. O jogo acontece lá no Mineirão. Bola reposta em jogo, manda para frente lá o arqueiro Rafael William. Ela sobe e desce, rebate mal a defesa do Guarani. Outra vez voltou no campo de defesa, Lucas deu sentira. Ela sobe e desce, cai na metade do campo, briga pela sobra o Buga. Tentou brigar, dividiu mal, recupera Rafael Bilu. Entrega de lado, bola ali com o Natan na ponta direita. Bolão na ponta, recebeu o Lucas Justin, ganhou da marcação do primeiro e vai embora, preparou o cruzamento, a bola vem por baixo, tira, a defesa tira mal, voltou para o Baianinho, pé direito, bateu em cima da zaga, ela sobe e desce, que na marca, Perão, afasta Tito, voltou o sufoco, Samuel tocou de cabeça, a bola subiu e desceu, tira a defesa do Maringá, briga pela sobra por ali o Cristiano. Teve a chance o Guarani, quase o empate do Bugre, Albertinho. O Pablo Baianinho, né? Depois de uma jogada no contra-ataque, o Guarani agora parecia o Maringá no primeiro tempo. Jogada pelo lado direito, contra-ataque lindo, mortal, cruzamento da grande área. A zaga do Maringá tirou mal e sobrou para ele Pablo Baianinho, que demorou 5 dias, 3 noites e 4 semanas para concluir. E quando concluiu, a zaga chegou em cima. Tira a chance de gol que poderia ser o gol do empate do Guarani. O Guarani volta diferente no segundo tempo, hein? Mas precisa caprichar, Lucas de Souza. Volta diferente para o segundo tempo, 5 minutos da segunda etapa, 2 para o Maringá, 1 para o Guarani, tem falta o Bogrão. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, vai lançar essa bola dentro da área, o Emerson também colocado para fazer a cobrança por ali, me parece o Pablo Baianinho, ele mesmo. Pablo Baianinho para fazer a cobrança, agora sai, vai deixar pro Emerson para fazer a cobrança da falta. Quase 6 do segundo tempo, vem levantamento, a bola vem alta, cai na segunda trave, tira mal, Rafael William saiu errado, toca de cabeça para fora! Rafael William, eu tinha toda certeza que ele ia sair socando essa bola, mas errou o tempo de bola. Toca de cabeça lá pelo alto, Rafael, capitão do Bugre, manda fora, tiro de meta para o Maringá, Albertinho. O Rafael William acabou falhando e o nosso Rafael, zagueiro, agora capitão, né? Mudar a tarja depois da saída do Anderson Leite, subiu mais que todo mundo, porém, entretanto, ele colocou muita força, né?
O goleirão foi catando borboleta e ele pôs muita força, a bola foi pela linha de fundo. Segunda chance do Guarani nesse segundo tempo, hein? O Guarani vem totalmente diferente do que no primeiro tempo, Lucas Souza. Vem de novo o Guarani, bola solta mais à frente, a Rafael Bilu dominou, encarou a marcação lá do Tito, fez o break, tá marcado, volta na contramão ali o camisa número 11 do Bugrão, sai da direita, vem pelo meio, busca espaço, ganhou da marcação do Negueba, foi pro chão, perdeu a bola e tome contra a gol do Maringá. Léo Ceará lançado no comando, soltou para Maranhão, atenção, são 3 contra 2, o passe no segundo pau, sai do gol, Fred Conte tira o goleiro do Guarani. Sai do gol para salvar o Fred Conte. Contra-golpe do Guarani. Vem Cristiano. Avançou no gramado, carregou no terreno, vai embora. Chegou até a entrada da área, ficou marcado. Prendeu demais, perdeu, chegou Léo Ceará. Manda a bola pela linha de fundo. A arbitragem vai parar para atendimento médico do jogador do Guarani. Ficou caído ali o jogador do Bugre. 7 minutos do segundo tempo. O jogo eletrizante no brinco de ouro, Albertinho. Que chance, perdeu o Maringá agora. Agora usando o mesmo esquema, né? O contra-ataque pelo lado esquerdo. O cruzamento é da grande área. Se não sai do gol, o Fred Conte é meio esquisito, meio olhado. Ele não faz segurança, gente. Me perdoa. Ele saiu meio esquisito, é incrível. E ele fez a defesa e voltou correndo pro debaixo da trave. Ficou procurando a bola. Ficou procurando a bola. Meu Deus do céu, o jogo é lá e cá, viu, Lucas Souza? Recuperação de bola do time do Maringá. Moraes carregou na contramão, errou o domínio. Contra-golpe do Guarani. Rafael Bilu passou do primeiro, passou do segundo. Se manteve em pé. Foi pro chão agora. A arbitragem para da falta. Para da falta e cartão amarelo pro Moraes. Cartão amarelo pro camisa número 9, Moraes. Tá parado o jogo, marcada a falta em favor da equipe do Guarani, Albertinho. O terceiro cartão para a equipe do Maringá. Agora o Rafael Bilu, né? Cortou um, cortou outro, foi na velocidade, tomou, né, a falta. E ele não quis a falta, ele quis seguir no lance, né? O contra-ataque monstro do Guarani. Porém, entretanto, acabou tocando a bola errado e acabou a falta sendo marcada. Deu vantagem para a equipe do Guarani. 8 minutos do segundo tempo, o Guarani vai crescendo, vai pra cima. Quem sabe agora, Lucas Souza? Quem sabe na bola parada, 8 minutos e meio do segundo tempo, o Guarani vai pra cima em busca do empate. Vai pra cima em busca do empate. Jogo difícil contra o Maringá. Vai perdendo por 2-1 de virada. Tem falta o Guarani. Corre atrás do prejuízo do Bugrão. Todo mundo na boca do gol. Vem pra cobrança. Pablo Baianinho. Perna direita na bola. Levantamento. Ela vem fechadinha. Tira a defesa do Maringá. Afasta Vilar. Rebote voltou lá pelo alto. Briga pela sobra. O Emerson. Tira de qualquer maneira o Negueba. Aí o chutão virou lançamento. Moraes. Deu um chapéu no Pablo Baianinho. Deu outro chapéu. Abriu a chapelaria ali o Moraes. Passou no meio de 2 jogadores. Acabou puxando falta. E outro cartão amarelo, dessa vez pro Lucas Justin. Abusou da habilidade. Aí o camisa 9 do Dogão, Albertinho. O Moraes chapelou o Lucas Justin 2 vezes no mesmo lance. Minha Nossa Senhora. É impressionante, né? Aí teve jeito. Aí podia ter escolhido o cartão amarelo, né? Ou pro camisa número 7, o Baianinho, que também levou um lençol. Ou pro Lucas Justin, que levou 2 chapéus. Então, pela quantidade de chapéus, amarelo para o camisa número 2, Lucas Jansen para o Guarani. 9 minutos e meio do segundo tempo, tem falta o Maringá. Falta para o Maringá pela meia, vem para a cobrança, Léo Ceará. Levantamento na segunda trave, sobe, Lucas Jansen afasta. Rebote em volta de Rafael Bilu. Tenta puxar o contra-golpe para o time do Guarani, dominou, prendeu, sai da direita, vem pelo meio, busca espaço. Virou da direita para a esquerda, buscando o Denis Júnior, lançou a bola no peito do Léo Ceará, que dominou com habilidade. Botou para correr o Maranhão, tentou brigar, tira a defesa do Guarani, tira mal. Rebote em volta de Léo Ceará, tenta a jogada pessoal, carrega na contramão, protege, vai para o chão, arbitragem dá vantagem. Cristóvão domina pelo meio, entrega a jogada com Buga, frente do círculo central, devolve a jogada pela direita com Léo Ceará, devolve com Buga, trabalha a jogada do time paranaense, bola aberta na direita com o Maranhão, dominou, protegeu, volta o lance, entregou de novo com Buga, vem de pé em pé o time paranaense, tira de qualquer jeito, afasta, manda pra frente Natan, a bola voltou, salve de cabeça para o Baianinho, consegue ganhar a jogada lá pelo alto, volta com o Rafael Bilu, marcado para o Baianinho, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado. Canais Futebol Interior, Rádio Vanis FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani no campo de ataque. Pablo Baianinho dominou, protegeu, segurou, soltou para Rafael Bilu no comando. Sai do gol, goleiro também aparece Negueba. Faz a cobertura, o ala esquerdo do time do Maringá, manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Guarani, Albertinho. Se tivesse jogado o primeiro tempo assim, o resultado não estaria esse, né? A equipe do Maringá vai esperando os contra-ataques, mas o Guarani vai apertando, tentando empate. Levantamento para dentro da grande área, tira a má defesa, vai voltar lá dentro, tentou de bicicleta, o Cristiano manda a bola direita do gol. Olha o Cristiano aí, rapaz, tentou de bicicleta, virou a puxeta, a bola subiu. Pra ele mandou a carrapeta, mas passou à direita da meta do goleiro
do Maringá. O Rafael Williamson acompanhou, tiro de meta para a equipe do Maringá. Na marca dos 11,5 deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais do Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C 2025. Brinco de ouro da Princesa, palco do espetáculo por enquanto. 2 para o Maringá de virada, 1 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando pela Série B. O CRB empatou, 1 para o CRB, 1 para o Atlético. E no Campeonato Brasileiro da Série C, o Itabaiana vai empatando com o Náutico por 1-1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Professor Daniel Rinaldi, 12 do segundo tempo e o jogo 2-1 para o Maringá. O Guarani mudou a postura nesse segundo tempo, as alterações surtiram efeito. Cristiano e o Denis Júnior procurando o jogo, porém é preciso mais seriedade. Teve uma chance clara lá com o Pablo Baianinho, ele demorou. O Guarani está melhor, poderia ter jogado assim o primeiro tempo e dá para correr atrás assim do lucro e empatar esse jogo rápido para tentar a virada, mas é manter a postura e ficar atento com o contra-ataque, que é bem rápido do Maringá. Lateral para o time do Guarani pelo lado esquerdo, vem para a cobrança Emerson, espera alguém se movimentar, que esse movimento tem preferência, vem buscar jogo o Cristiano, fazendo a sua estreia no Guarani, o Denis Júnior na jogada, acabou indo para o chão, a arbitragem parou, deu falta. Falta em cima de Denis Júnior, jogo parado, falta marcada, depois de bola para o time do Guarani, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Guarani pelo meio, Natan tentou passe 1, 2 vezes, perde a jogada para Léo Ceará, tentou puxar contra golpe, acabou sendo puxado, falta e cartão amarelo, mais um, agora pro Natan. Natan amarelado, camisa número 5 do Guarani, tá na caderneta do árbitro aí, Alberti. É outro, né, que não entrou em campo, não sei o que tá fazendo em campo, né. O Natan estava com a bola dominada, tentou fazer o lançamento, perdeu o lance e depois puxou, né, forma infantil, camisa número 10 do Léo Ceará. Cartão amarelo para o jogador Guarani. Agora nós temos 5 cartões amarelos ao total, né? 2 para a equipe do Guarani e 3 para a equipe do Maringá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola do time do Maringá na metade do campo. Buga entrega a jogada para Léo Ceará. Passe em profundidade buscando o Cristóvão no costado. Sai do gol, Fred Conte. Opa. E parece que se chocou forte ali com o Cristóvão. Início ali de preocupação. Preocupação ali com o Fred Conte. Ficou caído também o Cristóvão. Parece que o Cristóvão acertou a perna no rosto ali do Fred Conte, viu, Alberti? É, a bola em diagonal, né? Nas costas, mais uma vez, né? Da equipe do Guarani. Nossa, foi feio, hein? O Cristóvão acabou acertando ali, né? Acabou acertando o pé. É, o pé no rosto ali do goleiro do Guarani. Conte, exatamente, tá recebendo atendimento médico, né? Mas foi corajoso o goleiro, né? Fred Conte. E mais uma vez, né? Bola nas costas, né? No costado do Guarani, não tem jeito, né? Precisa ser mudando. Todo lance que a equipe do Maringá tem a bola e vai para o campo de ataque é um Deus nos acuda. O Guarani, quando tem a chance no campo de ataque, perde suas chances, né? Acabam tomando ações equivocadas, enquanto a equipe do Maringá, né? Quando chega bem agudo. E agora toda a sorte do mundo pro goleiro Fred Conte aí. 15 minutos do segundo tempo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ivonete Tavares dizendo aqui, prefere o Maringá. O Bugrino Feiticeiro na bronca, o Zé Maduro também, o Tony, o Marcelino Fernandes. O pessoal tá numa discussão aqui no chat que tá louco, hein? Meu Deus do céu. O Marcelino perguntando aqui também, Albert Lucas, como é que o Maurício ainda é treinador do Guarani? O que vocês acham? Ele acha o Maurício Souza muito fraco. Daqui a pouquinho, o nosso querido Daniel Rinaldi fala a respeito do Maurício Souza, porque na minha opinião também tá na conta dele esse 2-1 por enquanto. Vem Guarani, está jogando no campo de defesa, a bola com o Caio Melo, recebe o camisa 8, o artilheiro do Guarani no jogo, volta na zaga central, entrega com o Rafael. De Rafael até o goleiro Fred Conte, domina dentro da grande área, o arqueiro Bugrino, de perna canhota, despacha, manda pra frente. A bola sobe, desce, passa a metade do campo, briga pela sobra lá pelo alto, o Pablo Baianinho tentou ficar com ela, tira a defesa do Maringá, rebate pelo meio, Caio Melo, entregou na direita com Denis Júnior, dominou pra Caio Melo, quase caiu, daí dentro da grande área buscando o Pablo Baianinho, é pênalti! Aponta a marca da Cal, o senhor Paulo Henrique Slashvokop, é penalidade máxima pro Bugrão. Jogada pela direita, Denis Júnior com Caio Melo tocou pro camisa 7 do Guarani, Pablo Baianinho calçado dentro da área e tá marcada a penalidade máxima aí, Alberti. Não adianta reclamar,
Nós não temos VAR. Uhul! Agora a vantagem é nossa. Camisa número 8, Caio Melo. Hein? Ele tocou a bola, mas pra mim ele não queria tocar a bola ali pro Paulo Baianinho dentro da grande área. Pra mim ele errou a passada, ele queria tocar para ali, o Denis Júnior. Porém, entretanto, a bola sobrou pro Baianinho, que quando ele dominou, não teve jeito. O Max Miller, né, o camisa número 23, ele acabou cometendo o pênalti. E se ele cometeu o pênalti, na minha percepção, seria cartão amarelo para ele, seria expulso, pois já tem cartão amarelo. Ali quando os jogadores do Maringá fazem a rodinha... E ele tá de cartão no bolso, hein? Exatamente. Vai expulsar. Então, mas o camisa número 2, né? Tem que expulsar. O Cristóvão, né? Ele acabou levando o cartão amarelo por conta de reclamação, falando que não foi pênalti, etc, etc. Se eu não estiver enganado, foi o camisa número 23, o Max Miller, que acabou fazendo o pênalti em cima do Baianinho. Pra mim, pênalti claríssimo. Lalalaiá, não temos VAR. Pênalti pro Guarani. Daniel Rinaldi, lalalaiá, não temos VAR, é pênalti pro Guarani. Incrível, né? Comemorar que não tem VAR para confirmar o pênalti. Se ele vai no VAR lá, é na hora, né? Ou o VAR nem deixa ele marcar. Não marca, né? A possibilidade agora, o time tá merecendo também. O jogo voltou melhor pro segundo tempo. Foi no lançamento aí também uma falha da zaga do Maringá. Mas tá melhor, mais volume de jogo, mais concentrado e mereceu. Espero aí que possa concluir em gol e dê tempo para nós virarmos aí. E quem vai bater esse pênalti aí, Alberti? O Rafael está com a bola em seus braços, zagueiro Rafael, camisa número 3. Capitão do time, capitão do time. Eu vi ali também um tempo ali, o Rafael Bilu também estava com a bola em seus braços. Né, vamos ver se aquela tática é igual do Chelsea no Mundial, né? Que um segura a bola e outro bate. Meu irmão, é muita frescura, né? Quem vai bater? É o Rafael, o zagueiro Rafael? Deve ter muitos gols de pênalti, né, na carreira, ou também nos treinamentos, era só onde a coruja dorme, né? Passou a bola pro Rafael Bilu, então, vai o camisa 11 do Guarani. Meu Deus. Vai o camisa 11 do Guarani para fazer a cobrança. Torcedor bugrino espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Momento de expectativa. É para empatar o jogo, para tentar buscar a virada em casa. Num jogo difícil, num jogo doído, mas o Guarani merecendo, foi pra cima no segundo tempo, se organizou, Maurício Souza mexeu bem no time, escalou mal, mas mexeu bem no time, da virada do primeiro pro segundo tempo, é pênalti pro Guarani, vai pra cobrança, Rafael Bilu, na perna esquerda, você ligado, conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, Paulo Henrique Schleich-Volkopf, do Mato Grosso do Sul, autoriza, partiu Rafael Bilu, toda a sorte do mundo pra ele, corridinha, partiu, perna esquerda, bateu, gaveta! Gol! Gol! É do Bugrão! É a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Rafael Bilu, camisa número 11 é dele. Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Rafael Bilu bate bonito, canto esquerdo cai pro canto direito, Rafael William, nem sai na foto, a bola vai morrer no fundo do barbante. Rafael Bilu, camisa número 11, empata o jogo no brinco e enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani, espalhado em Campinas, no Brasil, no mundo inteiro, e vem mais Bugrão, pela direita Denis Júnior, vai deixar a bola sair escanteio. Guarani 2, Maringá 2, Alberti Cavalcante, o detalhe do gol. O goleiro pula pro lado direito, eu bato no esquerdo, Bilu, 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 teteia, gol do Guarani, Bilu, Rafael Bilu, 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 tá teteia. Demais hoje, hein? Pelo lado, que pênalti, batida no goleiro de um lado, bola do outro, o Guarani de novo. Escanteio, bola levantada, fechada, tira a defesa do Maringá, rebote voltou pela meia, para a jogada do Guarani, professor Daniel Rinaldi empata o jogo, o Bugrão foi bem, o Rafael Bilu. Foi bem, consistente no lado esquerdo do goleiro. E agora é manter esse mesmo ritmo para conseguir a virada. Não pode, como diriam os antigos comentaristas, né? Arrefecer. Vamos para cima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Na marca dos 21 minutos deste segundo tempo, passa o tempo, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. Parou quem aí, Alberti? Lucas Justin, né? Após uma jogada espetada pelo lado direito, acabou ali caindo. Ali parece estar sentindo câimbras. Sentindo câimbras, o lateral direito do Guarani na marca dos 21,5 do segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere conosco aqui nos canais do Futebol Interior. É o Campeonato Brasileiro da Série C. Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Por enquanto, 2 para o Guarani, 2 para o Maringá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Série C do Campeonato Brasileiro segue 0-0 para Retrô e Tombense. E também para São Bernardo e ABC, Caxias e Floresta. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Professor Daniel Rinaldi, 22 do segundo tempo. Não deu pro Lucas Justin. Antes do professor, a informação saída do Lucas Justin aí. A primeira troca, mais uma troca no Guarani, Albertinho. É, o camisa número 22, né? A estreia também, mais uma, né? O Lucas Justin vai embora, né? O camisa número 2 e entra o cabelo platinado 22, JP Galvão. Daniel Rinaldi, o técnico mexeu, o comentarista falou. Além disso, o Guarani empatou o jogo. 2 para lá e 2 para cá no Brinco de Ouro. Foram duas mexidas aí taticamente no intervalo, corretas, deu certo, né? Movimentação maior aí na frente com o Denis Júnior e principalmente o Cristiano no meio. Agora uma substituição por contusão. Estreia aí o tão falado JP Galvão, uma negociação aí que demorou para ser concretizada. Agora é ter calma, ter tranquilidade, acelerar o jogo de maneira com tranquilidade mesmo, para que possa virar, tocar bem a bola, armar mais o jogo e ter paciência e ficar atento, porque o Maringá é forte e vai explorar novamente os contra-ataques. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Repõe a bola em jogo, o Guarani manda pra frente, o Fred Conde, a bola sobe e desce cá na metade do campo, toca de cabeça por ali, o Rafael, a bola vem aqui pra meia direita, Léo Ceará para, abre na ponta direita pra Ronald Carvalho, tentou o lançamento à frente, a bola bate na marcação, vai embora, lateral para o time do Maringá, vai ter troca também no Maringá, viu, Alberti? É, o Cristóvão, camisa número 2 vai embora, amarelado, vai entrar o camisa número 22, o Rafinha, então camisa número 2, Cristóvão foi embora, entrou o 22, Rafinha. Que já cobrou lateral, de lateral para lateral, a bola saiu aqui pela linha de fundo, lateral para o time do Guarani, 24 minutos deste segundo tempo, o técnico mexeu, o comentarista falou, fala aí Daniel Rinaldi, troca um lateral pelo outro, o técnico Jorge Castilho. Cristóvão já veterano, né, passou por aqui pelo Guarani 2021, vamos ver o que ele pretende, se é um lateral mais ofensivo ou ele vai ficar mais na marcação. Lateral, bola pro time do Guarani, lado esquerdo do campo de defesa, vem balançar o esqueleto Emerson de fazendo um jogo discreto, camisa 62 do Guarani, eleito o melhor lateral do interior aí, depois do Campeonato Paulista. Lateral pro time do Guarani pelo lado esquerdo do campo de defesa, vem para a cobrança o Emerson, espera alguém se movimentar, que esse movimento tem preferência, vai pedindo pra galera se mexer, toma grande distância, vai tentar lançar essa bola lá na metade do campo, a bola vem aqui pra intermediária, sobe e toca de cabeça Rafinha, a bola vai embora, é novo lateral para o Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Manda pra frente, Emerson, a bola sobe e desce, que o comando briga pela sobra lá pelo alto, próprio Baianinho, tira a defesa da equipe do Maringá, a bola subiu, desceu, voltou, é de Pablo, Baianinho levou a jogada lá pela ponta esquerda, avançou no gramado, carregando o terreno, foi derrubado, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para o Guarani, Albertinho. É, o Baianinho é o jogador mais lúcido no campo de ataque, assim como o Denis Júnior que entrou, mas ele tá caindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e ali está fazendo o famoso forfé na zaga adversária, na zaga do Maringá. Falta agora pelo lado esquerdo, ele que sofreu o pênalti pelo lado direito, agora recebeu a falta pelo lado esquerdo, Lucas Souza. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, é chance de botar essa bola dentro da área, vem para a cobrança Emerson, também Pablo, Baianinho, tentando participar de todas as jogadas do Guarani, seja em cobrança de falta, seja em lance de bola no chão. Vai saindo agora o Pablo Baianinho de novo. O Emerson pede pra ele ir lá pra dentro da grande área. Acompanha ele o Léo Ceará. Fica só um homem na barreira. 25, quase 26 minutos desse segundo tempo. Conversa o Paulo Henrique Schleich-Volkov com alguém ali dentro da área. Não quer ninguém se empurrando. É falta para o Guarani. 26 minutos do segundo tempo. Passa da bola Pablo Baianinho. Vai na bola o Emerson. Concentrado, camisa meia dúzia. Todo mundo na boca do gol. Emerson pra bola. Vem cruzamento por baixo. Emerson.
Por baixo, Emerson, a falta cobrada, bate mal, camisa meia dúzia do Guarani, bate, rebate, a bola volta pelo meio, Moraes manda pra frente, some, tira a defesa do Bugre, outra vez a bola volta na defesa do Maringá, tira de qualquer jeito o Vilar, dá um balão, dá um bico lá pra frente, a bola vai pela linha de fundo, só tiro de meta pra equipe do Guarani, 26, quase 27 deste segundo tempo, professor Daniel Rinaldi, o jogo 2-2. Mais concentração para o jogador profissional na hora de uma oportunidade como essa, né? Uma falta de frente. Ele joga todo mundo na área para cabecear, ele joga na rasteiro e fornece um contra-ataque aí. Mais concentração, né? Não é querendo ser corneta ou pegar no pé do jogador, mas eles são profissionais. Se concentra, se prepara para fazer uma jogada dessa, que é um perigo iminente de gol. Vamos lá, Guarani em cima e vamos torcer aí para que consiga. Vem, Bugrão. Olha o passe do Denis Júnior buscando o Emerson. Sai na cobertura. Max Miller, a bola vai embora, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Maringá. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Albert Cavalcante, Caio Melo caindo no gramado. Agora aparece, né? E os 48 dias de inatividade, entre aspas, né? No jogo oficial. Ali o Caio Melo, né, o autor do primeiro gol do Guarani, o camisa número 8, ali recebendo atendimento médico, quando aparece ali também o técnico do Maringá, o Jorge Castilho, passando algumas informações ali, né, para que a equipe de Maringá volte para a partida, porque na verdade agora o Guarani cresceu, né, após substituições, acabou crescendo na partida. A equipe de Maringá está igual aos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, somente assistindo o Guarani em campo. Lucas Souza. Importante o que o Albert falou aqui, né, professor? O Guarani passou quase 2 meses parado, 49 dias, e a questão física começa a apertar, e o Maringá a gente percebe parece inteiro, né? E confirmada a saída do Caio Melo, a entrada do Matheus Sarará. Matheus Sarará, exatamente. O Matheus Sarará também, que foi, né, uma parte muito importante, né, do Guarani no primeiro semestre, né, camisa número 15, grata surpresa. E foi desse jeito que o Matheus Sarará ganhou a chance do Campeonato Paulista, né? Com o Caio Melo ali sentindo a lesão na panturrilha e o Matheus Sarará agarrou a chance e não largou mais. A entrada do Matheus Sarará no lugar do Caio Melo aí, professor. Exatamente, esses 7 semanas de inatividade profissional num jogo faz com que realmente a parte física caia e o professor tem que trocar para não sofrer nenhum risco de contusão ou ficar mais tempo parado, né? Então agora a entrada para reforçar o meio de campo. O Sarará é um bom jogador, fez um ótimo campeonato paulista. Espero aí que dê mais força e passe para o meio de campo. Recuperação de bola do Guarani na metade do campo. Vem Bugrão, passe para Denis Júnior do comando, ajeitou a jogada para Cristiano, quem sabe agora. Cristiano dominou, levou no fundo do campo, tentou cruzamento, a bola bate na rede pelo lado de fora. Teve a chance o Guarani, Denis Júnior, Cristiano, e aí o camisa 23 do Guarani não tomou a melhor decisão, tentou o cruzamento, foi nada ali o Cristiano, né? Tentou cruzar, mas bateu direto. Parece que a esquerda não é boa, hein, Albert? Tiro de meta pro time do Maringá. É, igual eu, né? A minha esquerda não é boa, a direita não é boa, a cabeça não é boa. Mas, pois bem, né? Eles são jogadores profissionais, mas belo contra-ataque do Guarani. O Denis Júnior acabou achando, né? Pelo lado esquerdo ali o Cristiano. Só que ali deu um toque a mais. Ele deveria ter feito o cruzamento esperando os jogadores do Guarani que veio de trás. Ali acabou se precipitando, quis dar o drible, deu, mas na hora de bater, bateu totalmente torto. Tiro de meta para a equipe do Maringá. 29 minutos do segundo tempo, 2-2, Lucas Souza. Bem, Guarani, lançamento lá para a ponta direita, JP Galvão. Na sua estreia, brigou, ganhou. O Guarani fica com a posse. Pablo Baianinho entregou na ponta direita, Matheus Sarará. Virou da direita para a esquerda. A bola vai direto nas mãos do Rafael William. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Maringá pro campo de ataque, domina a jogada lá pela meia esquerda, Negueba. Tenta o toque no comando buscando o Maranhão, a bola bateu, voltou, é de Negueba pra Maranhão na entrada da área, dominou, protegeu. Léo Ceará recebeu de frente pra marcação, bateu, espalma, o goleiro voltou, Negueba pé direito, em cima do Rafael. Que chance teve o Maringá! Maranhão soltou para Léo Ceará, que dominou, bateu. Fred espalmou no rebote, o Negueba de frente para o crime. Salvação, Rafael manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Maringá, Albertinho. E na verdade o Rafael se jogou na bola, né? Se jogou na bola com a tesoura.
e acabou mandando a bola pela linha de fundo ali. O goleirão Fred Conte fez a defesaça, o escanteio pros homens. Escanteio, levantamento do Negueba, bola fechada, tira a defesa do Guarani. Rebote voltou, Denis Júnior dominou na contramão, consegue ficar com a bola. Tranquilo, favorável, afasta para a defesa da equipe do Guarani. Manda pra frente de qualquer jeito, a bola volta de graça do Maringá no campo de defesa. 31 deste segundo tempo, passa. O tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais do Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9 conosco. Olha o Guarani. Bola recuperada na esquerda, contra-golpe gigante. Dominou Cristiano. Sai da esquerda, levantamento para Denis Júnior. Quem sabe agora, bola forte demais. Vai pela linha de fundo. Campeonato Brasileiro Série C segue. Primeira rodada. Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. 2 para o Guarani, 2 para o Maringá. Série A do Campeonato Brasileiro. Saíram 2 gols. Sai um gol que não valeu. E agora, um que valeu. No jogo do Bahia e Mirassol, o Mirassol fez 2-1, o gol foi anulado. E no jogo do Flamengo, sai gol do Mengão, 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Albertinho, vem alteração dupla no Maringá aí. Sai o Max Miller. Max Miller sai, vai com a camisa 23, entra o camisa número 28, Lucas Bonifácio, vai entrar o camisa número 19, o Júlio Rodrigues, vai embora o camisa número 9, Moraes. Então, 19 entra no lugar, o 19, o do Júlio Rodrigues, entra no lugar do 9, Moraes. E o 23, Max Miller foi embora, entrou camisa número 28, Lucas Bonifácio. Técnico mexeu, o comentarista falou. Fala, Daniel Rinaldi. Ele tirou 2 jogadores com cartão amarelo, mas eu imagino que a principal motivação aí é movimentar mais o time e tentar ganhar o jogo também. Vai pra cima o Maringá. Vai pra cima o Maringá, 2-2 é o placar de emoção. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tentando o gol da virada, tendo chance, o Maringá respondendo agora com 2 trocas. Manda pra frente, repõe para o jogo, o goleiro Rafael William, a bola sobe, desce, cai no comando, toque de cabeça por ali do Júlio Rodrigues na primeira dele no jogo. A bola ficou amortecida, é do Guarani. Matheus Sarará na ponta direita com o Rafael Bilu, daí pra JP Galvão, lançamento para Pablo Baianinho, forte demais, sai do gol Rafael William. Firme e seguro, faz a defesa, o arqueiro da equipe do Maringá, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Sai o Maringá pela meia esquerda, passe ali pro Negueba, forte demais, lateral de graça pro Guarani, balança o esqueleto, JP Galvão, ex-Inter de Limeira, recebe o Matheus Sarará pela meia direita, volta a jogada até o Rafael, que manda pra frente de qualquer jeito, tentou o domínio, Rafael Bilu, a bola ficou pererecando lá pela direita, bate, Rafael Bilu, no peito da raça, consegue recuperar a posse de bola, bota na frente, vai pro chão, arbitragem não dá nada, e tome contra-golpe do Maringá, Rafinha, soltou boa bola com o Júlio Rodrigues, atenção, de fundo, fatiou, levantou, bola perigosa, dominou lá dentro da grande área, Léo Ceará, perde a bola, tira a defesa do Guarani. Tira a defesa do Guarani ali com o Natan, que chance teve o Maringá, ficou caído ali o Léo Ceará, parece que a bola bateu no jogador do time paranaense por último, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. Primeiramente o mergulho do Natan ali foi totalmente estranho, né, ali o camisa Léo Ceará na marca da Calvo, literalmente ele dominou. E quando ele foi bater, acabou ali a bola, né, pegando meio errada, ali, com a travada, né, do camisa número 3, o Rafael, acabou subindo, né, indo pela linha de fundo. Ele teve toda a liberdade ali, no cruzamento pelo camisa número 19, Júlio Rodrigues acabou de entrar. Que chance perdeu o Maringá, e o Guarani vem, né, quando bola no campo de defesa do Guarani, é um Deus acuda, hein? Recuperação de bola do Maringá, na metade do campo, manda pra frente o Buga, a bola sobe, desce e cai pelo meio, o Júlio Rodrigues tenta o domínio, perde a bola, recuperação do Guarani, Denis Júnior dominou, foi pro chão, a arbitragem manda o jogo seguir, recuperação de bola do Maringá, Rafinha, lançamento em profundidade, Maranhão lançado no costado, vem levantamento, a bola desvia ali no Rafael, vai nas mãos do goleiro Fred Conte. Firme e seguro o arqueiro do Guarani para fazer defesa. Está jogando curtinho com o Natan, de Natan na ponta esquerda para Emerson Lima, lateral dos técnicos, dispara o lançamento. Bola no corredor para Cristiano. Posição legal, Cristiano para cima do Tito. Recebeu linha de fundo, tá marcado, carrega na contramão, protege. Encosta Denis Júnior para receber, bola para o camisa 19. Denis Júnior na habilidade, na ousadia, na alegria. Bota na frente, linha de fundo, encara a marcação. Ainda Denis Júnior faz o corte, linda fita. Tentou invadir a área. Ficou sem espaço, ainda Denis Júnior gira de um lado para o outro. Soltou no fundo do campo com Emerson, linha de fundo, cruzamento, bola fechada, tira. A defesa manda fora de qualquer jeito, Ronald de Carvalho.
Escanteio para o Guarani, pressiona o Bugrão em busca do gol da virada, Albertinho. Agora foi com inteligência, né? Cristiano para Denis Júnior, que penteou a bola até a passagem dele, do Emerson, que fez o cruzamento rasteiro, assim como pedi. E ali o camisa número 13 da equipe do Maringá acabou tirando, o Tito acabou tirando escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo. Vem pra bola, Pablo Baianinho, de perna direita, pé trocado, perigo dobrado, quem sabe agora o gol da virada do Bugrão. Você, torcedor do Guarani, fica ligadinho com a gente, levantamento, a bola fechadinha, tira a defesa do Maringá, rebote voltou, cai pela meia esquerda para a jogada Emerson, daí pra Pablo Baianinho, domina o camisa 7, bota na frente na habilidade, tentou na linha de fundo, forçar a jogada, acabou perdendo, tira a defesa do Maringá, afasta Júlio Rodrigues, rebote voltou do Guarani, falta em cima do Emerson. Falta em cima do Emerson, jogo parado, falta marcada, dá pra virar o jogo, Albertinho. 36 minutos, segundo tempo, que partida, hein? Série C é bom só quando a gente tá ganhando, é verdade. Né? Mas essa partida está sendo aí eletrizante, torcedor bugrino. Aquele losartana que você toma, ao passe no seu cardiologista e veja se vai precisar aumentar algumas miligramas, porque Série C é isso. Não temos VAR, não temos VAR, e assim, toda jogada não adianta, né? Eu sei que os jogadores aí disputaram o Campeonato Paulista, caem e reclamam, não adianta reclamar. Falta é falta, se não for falta, segue o jogo. Falta o Guarani pelo lado esquerdo, Emerson na bola. Falta para o Guarani pelo lado esquerdo, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa da equipe do Maringá, quem sabe agora. Você, torcedor do Guarani, dedinho cruzado, ouvido ligado na transmissão do futebol interior. Pablo levantou, a bola vem alta, lá na segunda trave, tira de soco, Rafael William. Dá um soco na bola fácil do goleiro da equipe paranaense. Rebote volta ali pela meia esquerda, Buga toca de cabeça e aí virou lançamento para Negueba. De 3 dedos na ponta, que bolão, Rafinha dominou, invade a área, pé direito, bateu para fora. Pra fora do gol, tiro de meta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Daniel Rinaldi, 37,5, tá chegando a reta final do jogo, 2-2. Dá pra virar, dá pra buscar a virada, professor? É possível, sim. O time melhorou bastante, está jogando relativamente bem, mas também percebe-se que cansou e tomar cuidado com o contra-ataque. E um detalhe, né, no futebol que nós vivemos aí ao longo das décadas, o treinador do Maringá está com uma camisa branca parecida com a do time. Normalmente a arbitragem pede para pôr um colete colorido. E ele tá normalmente lá com a camisa branca. Olha o Maringá pela direita, atenção, Rafinha levou no fundo do campo, cruzamento, bola fechada. Sai do gol, Fred Conte. Vai lá, faz a defesa, já entrega a jogada com o Matheus Sarará, tem pressa, o Bugrão em busca do terceiro gol. Domina pela direita, Rafael Biluto, fica marcado, volta o lance com J. Pegavão. Passou do primeiro, carregou, foi pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. David Wilson, lá da Dibro Esportes, aqui acompanhando a transmissão. Bem-vindo à Série C, David. Tamo juntasso. Ele que é lá do Paraná, viu, Albert? Narrador também, do mais alto calibre, sensacional. Boa. Tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Grande, David Wilson. Aê. Grande, estamos chegando, família. Bem-vindo à Série C, bem-vindo à Série C. E com Guarani, pontos, estaremos até o fim. Vem Guarani, bola pela meia direita, Matheus Sarará, soltou para Bilu, tentou passe à frente, buscando por ali o Denis Júnior, tira a defesa da equipe paranaense. 39 do segundo tempo, 39 do segundo tempo. Vai pintar alteração dupla no time do Maringá, viu, Albert? Saiu 14 o Buga. Agora que a gente dança, né? O Bruno Cheron vai embora e vai entrando o Bruno Cheron, que é o camisa número 20. Então, com a camisa 14, entra o camisa número 20, o Bruno Cheron. E vamos ver quem vai sair também. Sai o 7, o Negueba, né? Mas agora? Cansou, Negueba. E sai o 7 do Guarani também, hein? Última alteração aí do técnico Paulo Baianinho. Maurício Souza, entra o camisa número 21, o João Vitor. Também demorou pra entrar, mas eu sei agora que ele quer, né? Ele busca o contra-ataque. Quem sabe esse menino é renovado contrato, quem sabe agora ele possa fazer o diferencial, né, na partida, né? Técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Daniel Rinaldi. Essa é a expectativa para o lado do Guarani, que o João Vitor entre bem, que faça a ligação do meio campo e ataque aí. E a substituição do Maringá provavelmente cansou, que ele tirou o principal jogador dele, que foi o Negueba. E vamos ver o que ele espera. Ele quer ganhar o jogo também, né? Mas já dá para perceber que o empate tá bom pro Maringá. Já tá cozinhando o jogo.
No lugar do Negueba entrou o 33, Juan, tá? Perfeitamente. Então, Juan, número 33, e também o Bruno Cheron, número 20, nos lugares do Buga e também do Negueba. 40 minutos, 40 deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, rodada 1. Por enquanto no brinco, 2 pra lá e 2 pra cá. Vem Guarani, lá pra minha esquerda, vai embora pro campo de ataque. João Vitor carregou, avançou, soltou no comando pra Cristiano. Atenção, linha de fundo, dominou, protegeu, tá marcado. Fecha a marcação dupla, até triplo em cima dele. Conseguiu proteger, voltou a jogada para a minha esquerda. Emerson domina, vai levando, devolve a jogada no corredor pela esquerda com o Cristiano. Tentou trazer por dentro, acabou desarmado. Tira a defesa do Guarani. Placar Vivo Futebol Interior informando. Campeonato Brasileiro Série B. Daqui a pouquinho a bola rola na Arena Nicknet em Ribeirão Preto para Botafogo e Atlético Paranaense pela Série C. O Itabaiana faz 2-1 para cima do Náutico. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui no canal Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Lançamento longa, bola bate, volta de Bruno Cheron pro time do Maringá. Na esquerda pra Juan, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vem alta na segunda trave. Passa pelo Júlio Rodrigues, chega pra Rafinha do outro lado do campo. De 3 dedos, novo levantamento, Maranhão, passa da bola, tira, JP Galvão. Rebote, voltou, Bruno Cheron, tentou domínio, acabou desarmado. Recuperação do Guarani, sai jogando mal. Recuperação de bola do Maringá pelo lado esquerdo, dá um tapa na bola, Ronald de Carvalho, deixou na esquerda pra Juan. Daí pra Maranhão, pé direito na bola, uma bomba, ela sobe e vai embora. Sobe, vai embora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 42 da segunda etapa, 2 para o Guarani, 2 para o Maringá, reta final de jogo. Segundo tempo passou rápido, hein, professor? Nem viu o segundo tempo passar, já estamos nos 42. Pois é, até os 35 foi bem eletrizante. Agora os dois times cansaram. É ter atenção o Guarani, né? Tomar cuidado aí com o contra-ataque, que o Maringá tá atento. E aproveitar as chances, né? O Cristiano teve 2 oportunidades ali, mas aí ele coloca a bola para dentro do campo de novo, em vez de ir para a linha de fundo, tentar um cruzamento rápido. Ó, o Guarani pela ponta esquerda, Cristiano dominou, uma chegada forte, é para vermelho. Tá expulso, Bruno Cheron acabou de entrar o camisa 20, agora confusão. Confusão porque o Bruno Cheron entrou firme, os jogadores do Guarani não concordaram. E agora empurra daqui, empurra dali, tá expulso o camisa 20 do Maringá, Albertinho. Ah, foi um crime a entrada em cima do Natan, hein? Bruno Cheron ali entrou num carrinho totalmente desproporcional. Vamos ver se não machucou o Natan, hein? Vamos, os jogadores do Guarani estão ali fazendo uma volta em cima dele ali, né? Foram ali cobrar ele com a forma que ele entrou em cima do Natan. Olha, eu vou falar pra você, hein? Que carrinho perigoso, criminoso. Espero que não tenha acontecido nada com o volante bugrino, hein? Porque a falta foi forte, hein, Lucas de Souza? Foi muito forte. É, e ele argumenta ali justamente que não teve a intenção de machucar, foi uma bola dividida, mas o Natan tá caído. Tá caído, mas olha, eu vou falar pra você, ele ia dar uma tesoura. O Natan foi um tanto inteligente, porque ele tira um pouco a perna antes do choque. Se deixa, tinha quebrado. Se deixa, tinha quebrado a perna. Imprudência ali do Bruno Cheron, que é um bom jogador, mas já tá expulso. Com 1 a mais agora o Guarani, Daniel Rinaldi. Que pena, espero que piore. É incrível, né? Você não pode entrar assim num colega, num companheiro de profissão. Hoje eles são adversários, mas daqui a pouco tá jogando junto. Tomar cuidado para não machucar, deixar um jogador fora um tempo aí, né? O jogador de futebol tem que pensar também nos colegas, né, de trabalho. Foi, olha, uma tesoura, muito imprudente. O rapaz nem tocou na bola, a primeira entrada dele. Ele vai pra matar a jogada, né? Ele vai pra... E aí o que vier, né? Ele vai levando. Foi pra matar a jogada e matar o Natan também, né? Porque com essa entrada se pega ali e quebra a perna. Exatamente, parece que o Bruno Cheron mesmo. É isso, 44 do segundo tempo. Já temos o bordeiro do jogo aí, Albertinho. É, público e renda para Guarani e Maringá, hein? Temos total público, né? Público pagante. 5.779 o público. 5.779. Lembrando que tivemos aí, né? Durante a semana aí, nas cabeceiras, né? Tivemos aí a promoção de R$5. Então, público não pagante 5.090, público pagante esse, né? Público não pagante 689, público total de 5.779 pessoas. Daniel Reinaldi, até um público surpreendente. A gente olha o campo assim do outro lado, parece que não tem muita gente, mas parece que do lado de cá tava cheio de torcedor bugrino.
Pois é, um público bom, teve a promoção de ingresso, tudo, mas na realidade a torcida estava com saudade do time e sempre tem aquele apoio, né? É Série C, é ruim, mas nós estamos lá sempre na luta e na labuta, né? Como um verdadeiro filho da pátria e o amor pelo Guarani. Então a galera realmente foi, 5.700 é um bom número para prestigiar o time, quem sabe uma vitória, nós acreditamos ainda. Quem sabe 45,5, vamos até 51. Mais 6 minutinhos de acréscimo para esse segundo tempo. Tem gol na Série C, é gol do ABC para cima do São Bernardo em São Bernardo e gol do Caxias para cima do Floresta. Guarani que enfrenta o Brusque na próxima rodada e depois encara o Caxias no Centenário. Dois jogos fora de casa. É agora, hein, Albert? Você falou no primeiro tempo. Será que vem o segundo gol da vitória do Guarani agora? Será que em uma cobrança de falta o Guarani vira o jogo? Pela meia esquerda a falta é uma falta boa para quem bate de perna direita. Matheus Sarará. Vem também Denis Júnior. Alá Fumagalli. Quem sabe agora você ligado, conectado, assim como foi no primeiro tempo. Bora lá, Guarani, para virar esse jogo. Vai autorizar a cobrança a partir do Denis Júnior, pé direito no capricho. A bola sobe e vai embora. Sobe, vai embora, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Maringá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 46,5 desse segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, primeira rodada. Brinco de ouro da Princesa, foco do espetáculo. Por enquanto, 2 para lá, 2 para cá. O Guarani agora tem um jogador a mais. Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB virou para cima do Atlético. CRB 2, Atlético 1. Desce para o campo de ataque o time do Guarani pela meia direita. Falta do JP Galvão e cartão amarelo pro lateral direito do Guarani. Aí, Albertinho. Agora para compensar, né? Agora, para mim não foi falta para cartão amarelo, tá? Mas, obviamente, agora para compensar, agora toda faltinha virou faltona e toda faltona vai virar faltinha. Cartão amarelo pro JP Galvão, numa dividida com o jogador do Maringá. Para mim não foi para cartão amarelo, mas foi marcado, olha lá. E ali o jogador do Maringá ali, ó, para mim não foi uma dividida normal, que nada, foi travada. Analisando friamente, Albertinho. Analisando essa cadeira hereditária, né? Mas foi falta para cartão amarelo, mano. Ficou de graça, amarelo. Abraçando o Tony, aqui com a gente o Zé Ragazzi, o Cristiano Ferreira, lá em Diadema, acompanhando a transmissão. A audiência subindo aqui nos canais Futebol Interior. E agora segue caído ali o jogador do Maringá. O Maringá tem um jogador a menos, hein, galera? Foi expulso, camisa número 20, o Bruno Xenon, no segundo tempo. Aos 43 minutos, primeiro lance dele no jogo, ele foi expulso. Após uma chegada em cima do Natão, o Guarani tem um jogador a mais. E agora vai receber no atendimento médico o jogador do Maringá. O Maringá aproveita, professor Daniel Vinato, para ganhar tempo, né? O jogo vai até 51. Não sei se a arbitragem vai contar esses minutos parados aí para atendimento do jogador do Maringá. Mas o Guarani tem pouco tempo, mas tem um jogador a mais para tentar a virada. É provável que ele dê mais no máximo 2 minutos aí. Agora com um a menos, o Maringá realmente vai cozinhar o jogo, vai tocar a bola, esperar o tempo passar, porque o empate para eles, fora de casa, na estreia, é um ótimo resultado. Para o Guarani, não. Pelas circunstâncias do jogo, tá bom, mas para classificar não é um resultado que seria o ideal, mas melhor do que perder. Falta para o time do Maringá pela ponta esquerda, levantamento, a bola vem alta, cai direto nas mãos do grande Fred Conti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalho de bola do time do Guarani pela ponta esquerda, vai embora Emerson, carrega no gramado, avança do terreno, chega na metade do campo, tenta o passe pelo meio, passe errado. Recuperação de bola do Maringá com Lucas Bonifácio, domina, atrás por dentro, camisa número 28, passe metade do campo, entrega para Léo Ceará de primeira lá pela meia, com o Maranhão, bota na frente, invade a área, camisa 99, perfeito na cobertura, Lucas Rafael, consegue tirar, tentou evitar a saída, conseguiu. Maranhão pega a sobra, volta o lance pela esquerda, Juan ajeitou com Lucas Bonifácio, de lado com Léo Ceará, ganhou da marcação, abriu na direita para Rafinha, atenção, Rafinha bateu cruzado, bola no meio da área, passou o gol contra a Gaveta. Gol! É do Maringá.
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, um gol contra do Matheus Sarará, camisa 15. Que infelicidade, jogada trabalhada pelo time do Maringá, cai aqui pela direita, Rafinha bate cruzado, Matheus Sarará na segunda trave, mal colocado, manda a bola contra o próprio patrimônio. Não, Sarará, não é assim que trabalha, meu filho. O 3 para o Maringá, 2 para o Guarani. Albert Cavalcante, que lambança, que tragédia no Brinco de Ouro. A bola totalmente dominada, né? Ali o Guarani a bola dominada no pé do Guarani, né? E os jogadores do Guarani ali dormindo no meio-campo quando apareceu o contra-ataque. Ali o Rafael fez o corte parcial, a bola acabou sobrando pelo lado direito e um chute no Rafinha cruzado. A bola ia pela linha de fundo. Ó, o Guarani, Cristiano, cruzamento na trave, toque de cabeça do Denis Júnior, a bola vai embora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta, mais 1 minuto. Que era para buscar a virada, né? E agora vamos ter que buscar o empate outra vez. Professor Daniel Rinaldi, inacreditável o que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, o gol contra do Sarará. Colocando assim, para baixo todo o torcedor do Guarani lá no Brinco de Ouro no Brasil inteiro. Exatamente, jogando com a mais, a expectativa era da virada, mas como nós falamos aqui durante a transmissão toda, desatenção, concentração, a bola estava dominada na direita, o Rafael foi chutar, espanou e ficou de graça para o jogador no Maringá. Ou seja, mais seriedade, né? É um jogo aí que é a vida do Guarani no campeonato. Você começa com uma derrota, 3 pontos a menos, coloca seu adversário na frente, aí fica muito difícil correr atrás com 2 jogos muito difíceis fora do Brinco de Ouro agora. Contra Brusque e Caxias, e vem Guarani nesses segundos finais de jogo tentando pelo menos empate. Bora Guarani, Cristiano, levantamento para dentro da área, a bola passa por todo mundo, vai embora. Vai terminar o jogo no Brinco de Ouro. Resultado heróico para o Maringá, e que tragédia. Que tragédia para o Guarani, com um gol contra e um jogador a mais, hein? E um jogador a mais, haja visto que o Bruno Cheron foi expulso já no finalzinho do segundo tempo. Trila, o apitou o árbitro. Aponta ao centro do gramado, Paulo Henrique Schleichvolkopf do Mato Grosso do Sul. Termina o jogo no Brinco de Ouro. 3 para o Maringá, 2 para o Guarani. E o sentimento de incredulidade por parte do torcedor bugrino, que conseguiu um empate, jogou bem o segundo tempo, mas aí é a desatenção, né? É a desatenção, aquele detalhe que serve de aprendizado, né? É isso que o Guarani vai enfrentar durante mais 18 rodadas por aí, viu? Então é bom começar a abrir o olho e pensar de passo em passo. Vamos, né, pensar na manutenção, para depois pensar em qualquer outro objetivo. Mas que tragédia no Brinco, Albert Cavalcante. Pois é, né? Alguns dizem que é tragédia anunciada, outros podem dizer que é falta de sorte, mas na verdade nós sabemos que é falta de competência, né? O Guarani se colocou nessa situação, o Maringá, primeiro confronto das duas equipes, o Maringá que vem invicta, né? É a primeira vitória do Maringá na Série C, entrou na história, os jogadores entraram para a história, né? Onde o Guarani ali, no segundo tempo, tiveram as melhores chances, acabou empatando, depois no final acabou levando um gol assim de forma, né, cruel. Porém, entretanto, né, não há tempo para choro. Domingo que vem, às 16 horas, o Guarani estará no Augusto Bauer, enfrentando a equipe do Brusque. O Guarani deixa de conquistar os 3 pontos, até mesmo na circunstância, né? Se soubéssemos que no final da partida seria essa draga que foi, né, um empate não seria nada mal, né? Porém, entretanto, o Guarani, né, mostrando para os seus torcedores, né, que os 48 dias não adiantaram para muita coisa. Né, algumas questões, alguns jogadores, depois o professor Daniel, né, irá, né, detalhar mais, né, esse jogo do Guarani, mas o Guarani tem muito para melhorar, apesar de ter a sua espinha dorsal, né, Lucas Janten, Lucas Rafael, o Emerson, Natan, o Anderson Leite, né, o Guarani deixou muito a desejar, né, o primeiro tempo fez o gol e foi apático, né, e no segundo tempo foi melhor, mas como sempre, né? Quando não é o coletivo, é o individual. E um erro aí grotesco, né? Do Guarani no final do jogo. Já colocamos o sinal, olha só, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, já estamos com o sinal alerta. Já estamos com o sinal alerta ligado. Por conta disso. Enquanto ali os jogadores do Maringá vão ali para os seus torcedores, né? Ali comemorar, né, a vitória justíssima, né? Se for tirar as chances que tiveram na partida, o Maringá
foi o senhor da partida. Mas é isso, Lucas de Souza. O Guarani derrotado, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tomamos taco em casa. Professor Daniel Rinaldi. Bom, ainda tem mais 18 rodadas, mas perder em casa na estreia, ainda tendo, né, marcado 2 gols, mas de bola parada, porque um gol foi de falta e outro de pênalti, tem muita coisa errada. O Guarani vai ter muito trabalho dentro dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Com certeza, muito trabalho à vista. Nós falamos no início da jornada que a expectativa era de vitória, pelas contratações que vieram, mas que teríamos um parâmetro mesmo quando a bola rolasse. E ao final do primeiro tempo, a nossa conclusão era que o Guarani não jogou, não apresentou um futebol convincente, só de bate-rebate, só de chutão, tendo o goleiro aí como o principal meia do time. Incrível. E precisaria mudar a postura para o segundo tempo. Maurício fez as 2 alterações que pedimos, tirou os 2 piores, aí, o Anderson Leite e o Samuel. O time melhorou bastante, teve consistência, conseguiu um empate e até mesmo poderia virar. Mas tantos os erros ofensivos, a demora na tomada de decisão e na conclusão, e também os erros defensivos que nós alertamos aqui, olha, concentração. O que nós percebemos que parece que eles não estão jogando um campeonato de Série C, um campeonato profissional. Parece jogo de amigos aí. A qualquer momento eu vou ganhar o jogo, ou a qualquer momento eu não vou fazer o gol. E o futebol não é assim. O time do Maringá, melhor, muito bem treinado, taticamente, obedece às ordens aí do treinador, é bem visível isso. Fazem as dobras, recompõem rápido. E aí o Guarani foi uma bagunça. Mesmo tendo todo esse trabalho esse tempo de trabalho aí para treinar, né? Mas percebemos também que falta ainda material humano. Precisamos de um zagueiro melhor, um zagueiro mais consistente, que dê confiança, um goleiro também melhor e principalmente na frente, né? Os homens da frente. O Cristiano que entrou foi bem, mas depois também vi que ele estava sem ritmo de jogo, demorava para tomar as decisões, poderia ser mais rápido, mais ágil para fazer o gol ou para encontrar um companheiro em melhores condições. Durante a jornada, um ouvinte questionou sobre o trabalho do Maurício. Eu creio que o Maurício faça uma análise de um bom trabalho no Campeonato Paulista pelo material humano que ele teve. É um rapaz, pelo que percebemos, trabalhador, dá ótimas coletivas. Como treinador é teimoso, erra em algumas mudanças, algumas escalações, principalmente aquele jogo do Palmeiras. Mas precisamos lembrar que aquele derby, né, que foi horrível, né, o derby do Klaus, sem meu Klaus eu não consigo nada. Só um detalhe à parte, né, deu o pênalti e expulsou. Aí no jogo da final, o rapaz do Corinthians fez um pênalti ainda pior, não aconteceu nada. E aí o time desestabilizou depois daquele derby. E olha que no segundo tempo ainda teve chances mesmo lutando aí contra o Klaus e mais torcida e mais o time adversário. E aí o time caiu de produção, foi mal. Mas o trabalho dele eu creio como bom. Eu ainda não estou advogando em causa dele, mas precisamos dar mais oportunidade também. Se fosse para trocar, teria que ser feito durante a transição. Então ele treinou o time, não sei se vai vir mais alguém, creio que a janela já fechou, né? Agora só em agosto. É o que ele tem aí. E temos só 18 rodadas. Se você trocar, se for para trocar, nós conhecemos futebol. Vai trocar depois aí dos 2 jogos fora, se levar 2 derrotas. Aí até vir outro. Quem quer assumir o Guarani? O Guarani hoje é difícil de quem quer assumir, quem quer tocar esse time. E contratando alguém também, vai mais 6 rodadas para a pessoa se ambientar. Então, fazendo uma análise, ele vai ficar. Deixa o Cordeiro. Eu penso assim, se vai tirar o Maurício, vai ficar o Marcelo Cordeiro para sequência. Deixa o Cordeiro. Se caso isso acontecer, deixa o Cordeiro. Mas assim, obviamente, né, que o resultado eu tô doido de raiva. Não, acho que todo torcedor do Guarani tá assim, né? Sabe? Tem jeito. O fator casa, né? Muitos, quem não acompanhou a transmissão, né? Vendo o jogo, né? Ou não estava no Brinco de Ouro da Princesa, vocês perceberem como a Série C é tão dolorida para o torcedor que se você for ver em torno do gramado, não temos placa de publicidade. Você vê como a Série C é tão dolorida. Aonde nós chegamos? Chegamos no fundo do fundo. E Só não é mais fundo porque tem a Série D ainda, exatamente. Né? Mas aí a turma tá pensando em pensar na Série D. Pensando em porcaria de estádio,
faz recuperação judicial fora de campo, beleza, ok, mas a recuperação judicial nossa tem que ser futebolística. Precisa ser feita a recuperação judicial. O tamanho do Guarani Futebol Clube, com a torcida que tem, com a história que tem, não pode passar por isso. Sabe, é humilhante. É humilhante pro seu torcedor isso. Você vê a paixão do torcedor, né? Na situação mequetrefe que nós estão lá, né? Os torcedores sempre apoiando a equipe. Mas obviamente, né, que os manda-chuvas nunca fazem a parte dele. Alguns dizem aí que é selo passando de qualidade. Eu digo aí que é o selo diretoria de qualidade. São todos são sócios do desastre. Bato desde 2024, bato nessa tecla. Sócios do desastre. Que eu nunca vi o campeonato português ser melhor que o campeonato nosso. Isso é só uma observação de alguns jogadores. Eu acredito que você chegar aqui no futebol alternativo, na Argentina, no Chile, eu não acredito que tenha jogadores com raça, com brilho, que só tem lá. Série A2, Série A3, você encontra jogador melhor que até na Série A4. Né? Ah, Popó, velho. Lógico que nós não tínhamos, né, a barganha, mas tinha o Popó aí, velho, artilheiro. Quantos jogadores aí do Primavera e também do E o Popó que de novo, né? Preferiu ir pro Ituano. Tá no Capivari, foi pro Ituano agora, né? Vai disputar a Série C também, mas né, seguidamente ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, né? Da Série A2 agora com o Capivarino, mas quando o Capivarino estava na A3, ele também foi artilheiro. E, foi pro Operário, depois voltou agora para disputar o Campeonato Paulista. Paulista. Será que ninguém daqui viu esse potencial nesse Popó, vou falar cara? pra você, meu amigo. Mas, ó, seguinte, vamos fazer o seguinte, vou pra uma rápida pausa, a gente, quando voltar, já volta com o fim de jogo dos canais Futebol Interior, e aí as notas do jogo, a entrevista, né, do técnico Maurício Souza, que tem muito a se explicar, pois não, Bertinho? E até em cima disso, né, avisar aí também pra turma né, que faz aí cuida das redes sociais, do Guarani, o Mídia Press. Todo ano é a mesma coisa! Manda porcaria do público em renda! É o trabalho de vocês! Obrigado! Deixou o homem bravo. Não, hoje ele tá demais. Seguinte, rápido intervalo, a gente volta já pro fim de jogo dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós trouxemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani para o Maringá pelo placar de 3-2, logo na estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani estreou perdendo em casa para o Maringá pelo placar de 3-2. Meu Deus do céu. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, terminou na Série B para Remo 2, América Mineiro 0, 2 para o CRB, 1 para o Atlético, hein? O CRB foi buscar a virada lá em São João del Rei, né? O Lincoln fez 1-0 para o time mineiro. O GG de falta deixou tudo igual. E o Douglas Baggio, mais novo contratado do time do CRB, fez 2-1. Série C terminou para as Retro 0, Tombense 0. Itabaiana 2, Náutico 1, também de virada. O Vinícius abriu o placar para o time do Náutico. O Endel e João Cabral viraram para o time sergipano. São Bernardo 1, o ABC de Natal também 1. Carlos Eduardo marcou de falta. E o Rodolfo deixou tudo igual aos 47 do segundo tempo. Terminado também lá no Centenário em Caxias do Sul, 1 para o Caxias, 0 para o Floresta. Gol marcado pelo Willen Mota. Pelo Brasileirão da Série A, segue São Paulo 0, Cruzeiro 0, o Flamengo vai batendo o Grêmio por 1-0. Logo mais tem Fluminense e Santos às 19h30, às 20 horas tem Fortaleza e Internacional. Daqui a pouquinho bola rolando também para Atlético Mineiro e Vitória. O Bahia empatou com o Mirassol conquistando seu primeiro ponto fora de casa na história do futebol, do clube na Série A. O Mirassol que empatou com o Fortaleza, o segundo ponto do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série A, mas o primeiro fora de casa. Na estreia do Brasileirão, o Mirassol perdeu para o Cruzeiro e agora vem com 2 empates. Empatou com o Fortaleza na última rodada e agora empatou com o Bahia, também fora de casa, 1-1. Daniel Rinaldi, vamos dar sequência aqui no nosso final de jogo, né? Vamos com as notas do jogo, tá aí com o transferidor, você que é um professor renomado de matemática, especialista dos números. Transferidor, régua, compasso. E tudo mais, né? Então, sem bora HP 126. Exatamente. Bora para as notas? Vamos lá. É isso aí. Então, vem aí no fim de jogo dos canais Futebol Interior as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Eu vou pedir para quem tá no chat aí do Futebol Interior acompanhando o nosso final de jogo, deixar as suas notas em geral pro time do Guarani. Quanto valeu a nota do Guarani para a derrota aí pro Maringá pelo placar de 3-2? Tenho certeza que não vai ser muito alta, mas pro torcedor também participar no nosso chat, deixa aí a nota que o Guarani merece após essa derrota para a equipe do Maringá. Professor João Rinaldi, professor Daniel Rinaldi, aliás, o Fred, o goleiro do Guarani hoje. Fred começou bem, fez algumas defesas importantes. No segundo gol, a meu ver, houve uma falha. O rapaz chutou com a bola colada no pé, não foi com tanta força. Porém, no segundo tempo, fez ótimas defesas. Mas no contexto geral, nota 6 para o Fred. Nota 6 para o Fred, seguindo o JP Galvão. JP Galvão entrou no lugar aí do Justin. Nota 5 para ele e para o Justin. Perfeitamente, né? E o Lucas Justin, lateral hoje, titular do Guarani? Nota 5 também, nota pelo 5, tempo que jogou. Perfeitamente. Rafael, zagueiro central? A zaga bateu cabeça, né? A zaga, novamente, é o ponto fraco aí do Guarani. Muitas falhas, falha na marcação, falha no posicionamento. Nota 4 para o Rafael
e para o Lucas Rafael. Os dois nota 4? Os dois nota 4. Perfeitamente. Fechando a defesa, hoje talvez o melhor jogador do Guarani na defesa, apesar de não ser apenas um jogador de defesa, né? O Emerson, lateral esquerdo. Realmente, né? Na realidade não dá para dizer o melhor, o menos pior aí da zaga. E ele teve aí um lance, assim, uma batida de falta, o time todo posicionado, ele bate rasteiro e arma o contra-ataque. Nota 5. Nota 5 para o Emerson. Partindo para o meio de campo, vamos com o Natan. Natan, que fez grandes partidas aí, foi destaque no Campeonato Paulista, hoje não reeditou as boas atuações. Nota 5. Nota 5 para o Natan. E o Caio Melo, autor do primeiro gol do Guarani na Série C em 2025. Exatamente. O Caio Melo era uma grande expectativa por ele, né? Por ser o grande homem do meio de campo aí, tentar ser o armador do time. Começou bem, golaço de falta, depois foi substituído, provavelmente cansou. Nota 6. Nota 6 para o Caio Melo. No lugar do Caio Melo veio o Matheus Sarará, que no finalzinho do jogo foi vítima aí de uma grande fatalidade, né? Foi dele o gol contra que fechou o placar. Estava no lugar errado na hora errada, né? A bola, infelizmente, bateu nele. O Sarará fez grandes partidas também no Campeonato Paulista. Quando entrou, a expectativa era dar um fôlego no meio de campo. Não conseguiu e, infelizmente, fez esse gol contra. Em nota 5. Nota 5 para o Matheus Sarará. Fechando o meio de campo, o Anderson Leite, que hoje jogou de 10. Anderson Leite, 10 e capitão, mas era o mais perdido no meio. Dava para ver a indecisão dele, se ele mantinha a marcação ou se ia para o ataque. Nota 4. Nota 4, portanto, aí pro Anderson Leite, que deu lugar ao Cristiano, na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cristiano começou bem, mas deu a perceber também que não está no ritmo, está fora de forma. Ele perdia o passo da bola. Dava para ver que ele poderia prosseguir com a bola, mas não tinha fôlego e velocidade para isso. Nota 5. Nota 5, portanto, para o Cristiano. E no ataque, hoje tivemos o Rafael Bilu. Rafael Bilu foi, vamos dizer assim, o melhor jogador do time aí, porque posicionou, correu atrás, teve algumas falhas de posicionamento, até mesmo de conclusão. Nota 6. Nota 6 para o Rafael Bilu. Do outro lado do campo, ponteiro esquerdo hoje, o Pablo Baianinho, que fez a sua estreia hoje com o Guarani, né? Pablo Baianinho, eu lembro de uma entrevista do Pastana dizendo que nós iríamos nos surpreender com ele, que era realmente um bom jogador vindo do Vitória. Ele foi esforçado, falta ainda ritmo de jogo. Nota 5. Nota 5 para o Pablo Baianinho, que deu lugar ao João Vitor. João Vitor entrou aos 40 já, né? Sem muito tempo, né? Quando entrou, teve aquela falta, perdeu muito tempo naquela falta em cima do Natan, e ele não conseguiu articular. Então não dá para dar uma nota para ele, porque praticamente não pegou na bola. Perfeitamente. Então fica sem nota aí o João Vitor. E no comando de ataque hoje o Samuel. Samuel também, que veio cheio de expectativa, mas durante o jogo podemos perceber aí, né, a aparência dele claramente, visivelmente fora de forma. No começo movimentou bem, depois perdeu aí a mobilidade e foi corretamente substituído. Nota 4. Nota 4 para o Samuel. Entrou no lugar dele o Denis Júnior. Denis Júnior, boa movimentação, entrou bem. As duas alterações deram resultado. Ele fez o possível aí, se esforçou. Nota 6. Nota 6 para o Denis Júnior. E assim fechamos o time do Guarani. Agora vamos para o técnico, né? O Maurício Souza, que hoje, confesso, professor, que não gostei da escalação, né? O Anderson Leite de novo no meio-campo não me convenceu. Ele ainda tinha o próprio Giva no banco, o Isaac para poder fazer essa função de armador. 3 volantes no Guarani, não viram. O Guarani fica sem armação, fica sem jogo. Vários momentos no primeiro tempo, né? A gente via o Fred Conte, até brincávamos que era ele o armador do time do Guarani, muitos chutões. O Guarani não teve alguém para poder botar essa bola no chão. Muita ligação direta. Nós vimos que no Campeonato Paulista ele não tinha esse material humano, ele não tinha um meia propriamente dito para fazer os lançamentos, para fazer a ligação, um 10 com respeito, para bater uma falta, um escanteio. E aí ele tentou o Anderson Leite, ele tentou o Caio Melo. E o que melhor fez essa função, por pouco tempo, antes de contundir, era o Giovani. E o Giovani, nós imaginávamos que merecia uma outra oportunidade também, porque ele não teve tempo, não teve rodagem para ser, possivelmente, esse armador, até vir alguém, não vai vir agora, né? Mas é o que nós temos aí de opção. Infelizmente, o Anderson Leite não funciona, já era algo previsto, ainda mais pegar um time bem postado, que é o Maringá. Aí você via que o Anderson Leite ficava sem função.
originalmente é um volante, aí você pede para um volante adiantar. E ele ficava perdido. A bola não chegava para ele e quando vinha ele não tinha tomada de decisão de recolher ou se ele recompunha. Nessa situação o professor errou. Depois corrigiu com a saída do Anderson Leite e do Samuel, que realmente não tinha condição. O time melhorou, só que, infelizmente, né, ele escala, ele sabe os jogadores que tem e os erros individuais aí que acarretaram essa derrota. Nota 4 hoje para o professor. Concordo em gênero, número e grau aí com o professor Daniel Rinaldi. E aí depois ele viu o erro que cometeu na escalação e mudou exatamente nessas duas funções, né? Exatamente. Ele mexe no meio de campo, ele traz o Cristiano e coloca o Dani Júnior como uma outra opção no comando de ataque. Ele mexe no comando de ataque, precisava de um jogador com mobilidade. O Samuel não tinha, né? Ainda mais com um time que você está bem armado, bem postado e sempre a marcação dupla. O jogador do Guarani recebia a bola, sempre tinha 2 ou 3. E aí, quando ele pegava a bola, ele não conseguia. Ele já era facilmente desarmado. Não tinha essa mobilidade. Não vamos dizer nem velocidade, porque como a bola vinha só em chutão, ele pegava de frente. E quando sobrava para o Samuel, ele demorava e era desarmado facilmente. O Denis já deu uma movimentação maior. E o Cristiano veio jogar na ponta esquerda, visivelmente também sem condição total, mas melhorou bastante o time. Muito bem, agora a nota da arbitragem, né? O senhor Paulo Henrique Schleich-Volkoff, lá do Mato Grosso do Sul, apitou, marcou um pênalti, né? Não teve a ação do VAR, já visto que na Série C não temos VAR, pelo menos não nessa primeira fase, né? Ele e seus auxiliares, professor Daniel Rinaldi, a nota da arbitragem. Olha, confesso que há muito tempo não via uma arbitragem tão bem, ainda mais sem VAR, né? Sem VAR porque ajuda o Guarani no lance do pênalti. Se tinha um pênalti lá, o VAR já impugna na hora, né? Mas ele foi muito bem. Distribuiu os cartões corretamente, tanto para o Guarani como para o Maringá. O pênalti, o pessoal reclamou muito, mas olhando aqui, claramente foi pênalti. E expulsou o jogador também de uma forma correta e foi bem decisivo nas decisões. Olha, não dá para dar 10 porque não existe uma perfeição, mas nota 9 para a arbitragem. Nota muito 9, bem. Muito boa a nota da arbitragem e a nota do jogo, professor. 5 gols, muita emoção, um jogo bom no Brinco de Ouro, hein? O jogo bom. No início, percebemos que, nossa, mais uma vez um jogo ruim de Série C. Muito chutão dos dois times, né? O pessoal caindo toda hora, dando rabo de arraia, carrinho. Falei, não, vai ser um jogo ruim. Depois, o Maringá se acertou e aí o Guarani teve que correr atrás no segundo tempo e acertou também. Foi um jogo melhor no segundo tempo. Nota 6 para o jogo no geral. Nota 6 então para o jogo. Nota 6 então para o jogo no geral. E com a nota do jogo, nós encerramos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Estamos aguardando aí a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza. Daqui a pouquinho o Maurício Souza fala aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Ou não, né? Ou não, né, Albert? Ou não, estamos no aguardo, né? Lembrando mais uma vez, né? Existe a possibilidade, Albert? Cara, no Guarani tudo é possível, né? No Guarani tudo é possível, mas... Mas tendo em vista a sua experiência com a cobertura do Guarani... Não. Eu acho que vai ter entrevista coletiva, vai demorar, vai ser aquelas perguntas também, né? Como que é? Mais do mesmo, né? As respostas também serão mesmo, né? Você hoje no Brinco de Ouro da Princesa, qual seria a sua pergunta para o Maurício Souza? Maurício Souza, boa noite, canais Futebol Interior, tudo bem? Espero que sim, não está tudo bem. 48 dias, né, de preparação e o que você tirou de bom e o que tirou de ruim dessa partida? Essa seria a pergunta. Ele iria alencar, né, o que seria, o que ele tirou de bom e de ruim dentro dos seus 48, 49 dias. E depois nós iríamos ali confrontá-lo, né? O que foi apresentado na partida. Porque hoje o Guarani parecia um amontoado de índios, né? Se vocês me entendem, né? Um amontoado. O segundo tempo sim melhorou, mas o primeiro tempo foi ridículo. O Guarani foi ridículo no primeiro tempo. Essa história de sempre estudar, né, professor, o jogo durante, né, o processo de trabalho, né? Não só o treino dentro de campo. Mas Maurício Souza tem que pegar esse jogo, principalmente o primeiro tempo de partida, e mostrar, galera, não dá para se comportar desse jeito. O Guarani totalmente desorganizado, muito passivo na marcação, irritou. O gol de empate do Maringá
assim, foi coisa para irritar o torcedor. Não só. Com certeza. Né, tem a ver, mais uma vez aqui, teve a qualidade do time do Maringá, que tocou bem a bola lá de trás, né, evitou o chutão, mas do passe do Maranhão pro domínio do Negabi até o remate, ele ficou de 10 a 15 segundos com a bola sem ninguém em cima dele. Ele invadiu a área do Guarani sem ninguém cortar e fez um belo gol, sim. Mas contou aí com uma grande ajuda da defesa do Guarani, que no primeiro tempo foi muito passiva, professor. Muito fácil, né? Muito fácil a chegada do Maringá. Maringá criou várias oportunidades, bola na trave, defesa do goleiro, falhas de marcação do Guarani e realmente poderia virar o primeiro tempo tranquilamente 4-1, 5-1, sem nenhum exagero. Time totalmente perdido, não achava. Os toques do Maringá era tão rápido que a marcação não chegava. Nem a rapaziada do meio, o Natan e o Caio Melo, e principalmente a dupla de zaga. Parece que eles foram apresentados na hora. Prazer, eu sou o Rafael, eu também sou o Rafael. Vamos fazer a 3 e a 4 aqui, zagueiro, quarto zagueiro, porque parecia que não havia nenhum entrosamento entre eles, nenhuma conversa. E dá para perceber durante o jogo que eles não se falam, o goleiro e a zaga. Não há uma orientação, não há um posicionamento aí. Então, como dever de casa, colocar essa rapaziada para assistir o jogo, olha aqui o posicionamento, olha o que você fez. E a derrota só vai ser toda de ruim se eu não extrair nada de bom, para que não aconteça isso. São 2 jogos fora agora, são jogos bem difíceis. Então, pegar o Brusque lá no Augusto Bauer e depois o Caxias no Centenário. A situação dele começa a ficar pega, difícil. Por mais que a qualidade técnica seja baixa, o professor que escala, ele que nomeia. E professor, se caso, né, os torcedores quiserem perder seu tempo de ver o primeiro gol da equipe do Maringá, o Samuel recebe uma bola de costas, né, tentando dar o corpo para o defensor. Ele acaba ali desabando, o juiz não marca nada. E em 4 toques, né, a equipe do Maringá chegou pelo lado esquerdo, acabou fazendo um gol. E a menção honrosa é Lucas Justin, que estava lá na frente e ele não voltou acompanhando o ponta. Por isso que chegou o cara a cara, o camisa número 7, acabou fazendo um drible de corpo. O Lucas Rafael passou que nem um trem na frente dele e teve todo o trabalho de pisar dentro da grande área e tirar do goleiro Fred, né, Fred Conte. Então o Guarani foram sucessivos erros, né? Sucessão de erros, muito tempo sem jogar, tempo de bola. Poderia dizer que o Guarani teve mais tempo de se preparar fisicamente do que a equipe do Maringá, né? Por conta da inatividade que o Guarani esteve. Então vamos dizer assim que o Maringá foi um time mais organizado que o time do Guarani e que esses 48 dias mostrados hoje no primeiro e no segundo tempo, né, foram jogados fora. O Guarani perdeu um tempo de preparação muito grande. Mas chegaram 8 nomes, beleza, mas a sua espinha dorsal, com o Lucas Jansen, o Lucas Rafael, com o Emerson, com o Natan, Caio Melo, que também, né, estava no Campeonato Paulista, não é de se jogar fora. Então essa a desculpa, se houver a desculpa de falta de entrosamento, isso pra mim, Albert Cavalcante, não cola. Exatamente, né? E o que tá mais irritando o torcedor do Guarani, antes da bola rolar, antes da entrevista começar aqui, do Maurício Souza, o que tá mais irritando o torcedor do Guarani é justamente isso, professor. O Guarani passou quase 60 dias se preparando para essa Série C do Campeonato Brasileiro e o que parece é que o time não se preparou nada. Tudo bem, né? O Maringá competitivamente foi até mais, né, que o Guarani, jogou mais que o Guarani, foi até a final do Campeonato Paranaense, mas a questão física a gente via, professor, que o Guarani, e mais uma vez a questão física, né? Entra ano, sai ano, esse tema é recorrente nas rodas de conversa e também nos programas de análise, como a preparação física do Guarani é defasada. A gente viu o Lucas Justin saindo por lesão, o Caio Melo também sentindo, o próprio Samuel, a gente via ele visivelmente fora. Quer dizer, é necessário toda uma reavaliação, porque o Campeonato Brasileiro da Série C é muito complicado. E agora é o seguinte, né? Para o futuro, 2 jogos fora de casa. E o que pode acontecer com o Guarani, caso não traga pelo menos 3 pontos aí do jogo contra o Brusque e contra o Caxias? Nós vimos que o time teve todo esse tempo para preparar no Oscarim, que é um grande centro de treinamento. O jogador de futebol é muito bem tratado lá. Eu conheço o centro de treinamento do Oscar, é muito bom. Tiveram lá o tempo todo, uma boa alimentação, um bom quarto, jogos treino, para apresentar o mesmo futebol pobre do final do Campeonato Paulista. Chega a ser repetitivo, né, professor? Exatamente. A questão.
as mesmas falhas de marcação, mesmos problemas na zaga, problemas de posicionamento. E o mais incrível, que chama a atenção, é realmente o quarto homem aí do meio de campo. Ele não muda a plataforma dele. O Maurício vem com 4-3-3. Muda a plataforma, faz uma variação para um 4-4-2. Você está pegando um time que já é entrosado. Nós vimos que o Negueba deitou e rolou aí, servindo o Moraes, junto com o Maranhão, que funcionava como um poste ali, um distribuidor de jogada. Morrer por suas convicções. Exatamente, você tem que fazer algo diferente. Sabe uma alternativa para o Guarani? Não sei se os amigos concordam. Hoje o Guarani tem 2 meias, assim, que a gente pode considerar que são meias armadores, né? Na minha opinião, acho que o Giva faz bem essa função e o próprio Isaac. O Guarani tem muito volante. Galera, põe 3 volantes. Faz o 4-4-2 em losango, né? Se você não tem jogadores cerebrais se você não tem 2 meias cerebrais para um 4-4-2 em 2 linhas, mais convencional, traz 3 volantes, porque aí você protege as defesas. Você tem, o Guarani tem jogadores que conseguem fazer. Você tem um volante mais plantado à frente da defesa, 2 volantes que voltam e vai em volta e um cara para armar. E eu vejo muito o Isaac nessa função, porque o Isaac já não aguenta mais ficar indo e voltando para marcar. Quando ele joga pelo lado, meu Deus do céu, o torcedor do Bugre passa raiva. Então, escala 3 volantes com o Isaac de enganche, né, como dizem aí os italianos, o próprio argentino, e 2 atacantes. Que aí pode ser o Rafael Bilu, mais o Denis Júnior, que eu acho que são os 2 jogadores mais qualificados do Guarani no ataque. Esse Paulo Baianinho jogou bem, né? Apesar de ser só o primeiro jogo dele. Mas é como o professor está falando. Não dá mais para o Guarani jogar com um 4-3-3. Não tem peça para isso. Aí não o dá. legal de tudo aí acontece. Chega, né? Joga contra o Brusque, né? Vai mudar, né? Depois dessa derrota em casa, entra com 3-5-2. Escreve. Lembra o Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira salvou o Guarani nessa mudança, né? E depois para o Campeonato Brasileiro da Série B não adiantou. Mas para que você está falando, Lucas, eu concordo, em grau, número e gênero, precisa haver uma mudança. E se for as mudanças nominalmente, né, que nós teremos quase certeza que mudanças nominalmente irão acontecer, por conta dos que entraram não apresentaram, mas as mudanças nas plataformas, né, de jogo. E dito isso, durante o jogo, o Guarani ter essa variação. Por incrível que pareça, vejo que o Guarani não tem essa variação. Eu lembro, puxando os treinadores antecessores, nós vamos lembrar agora esqueci o nome dele, vocês vão lembrar, que ele acabou indo para Chapecoense, e o Maurício Souza, o Loser. O Loser, ele morreu com as suas convicções. É daquele jeito, vai jogar, ele chegava até a dar raiva, né? Porque eu acredito. Eu acho que o treinador tem que ser um pouco mais volátil, né? Saber entender a situação da equipe. Se adaptar ao campeonato, se adaptar aos adversários também. Adversário principalmente. O objetivo, nós batemos na tecla do objetivo de 29 pontos, né, para se classificar. Eu não quis falar a outra parte porque ele está fora de cogitação. Mas quem lembra a Série B do campeonato passado, a gente lembra. Era 5 na sexta rodada, nós tínhamos 5 pontos. Então, do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, obviamente cedo para pensar em classificação e descenso, sim, mas é bom já ligar o sinal. A gente sinal alerta. Então, se não deu certo agora, você não vai ter jogo de volta para poder corrigir. Muito menos lá. Você vai jogar 2 agora. Você perdeu sua oportunidade de conseguir 1 ponto, 3 pontos em casa, e você jogar 2 fora com equipes tradicionais e fortíssimas. E sabemos como é jogar fora de casa. O Guarani passou um período, o ano passado, 2024, só havia vencido o derby. Em 2024, o Guarani só venceu o derby, mês de outubro. O Guarani passou meses sem vencer uma partida fora de casa. Então o Guarani teve a chance dentro de casa de fazer os 3 pontos, não conseguiu, agora vai jogar 2 fora de casa. Qual foi a última vitória do Guarani fora de casa? Alguém lembra de cabeça? É contra o derby 2024. O Guarani venceu por 1-0, o gol do Matheus Bueno. Matheus Bueno, em outubro, mês de outubro, se eu não me engano. Foi. Mês de outubro. Desde o mês de outubro, nós não vencemos fora de casa. Passou o Campeonato Paulista, taca. Estamos entrando no Campeonato Brasileiro da Série C, taca ou não. Então o Guarani precisa, né? O seu treinador, por mais que ele seja estudioso, por mais que tenha entendimento, por mais que eu entendo que ele foi um mal necessário para o Guarani no momento, né? Fez um Campeonato Paulista para se manter, mas hoje a realidade é outra. O Maurício Souza já teve o seu trabalho demonstrado e reconhecido. Hoje a cobrança, dia de hoje a cobrança tem que ser diferente. E não estou falando para mandar o treinador embora. Estou falando de cobrança interna.
né? Ter a cobrança interna, o porquê isso não está rendendo, o porquê não rendeu. Você teve 49 dias para que isso, né, não acontecesse. O futebol nós sabemos, empate, derrota, né? Empate, derrota e vitória. Mas como é construída, como chega nesses resultados que a gente tem que cobrar o treinador. Nós podemos colocar culpa nos jogadores, obviamente, mas o seu comandante tem responsabilidade. Assim como saiu o primeiro tempo, ele escalou o time do primeiro tempo. E ele vendo o problema, né, a caca que fez, no segundo tempo ele mudou, a equipe mudou. Ou seja, responsabilidade do treinador. Então, o tom de cobrança para o técnico Maurício Souza tem que ser diferente. Aquele brilho do Campeonato Paulista, conseguir resultados, o empate contra o Corinthians, acabou. A realidade é outra. Nós não temos mais o João Marcelo. Não temos mais o Matheus Quem Bueno. veio pro lugar, hein, Albertinho? João Marcelo, que saiu com muita... Eu achei, tudo bem, tem toda a questão, né, de pagar, levou, e a fragilidade do Guarani, infelizmente pro clube, interfere nisso, né? Tipo, o clube Com vem, certeza. o jogador se destaca, o clube vem pagar a multa é baixa, e o João Marcelo saiu, mas, sabe, o Guarani não tem centroavante. Pra mim, hoje deveria ser o Denis Júnior. Acho que é o único que é capaz de ainda fazer alguma coisa. Mas é pouco. É muito pouco, você não tem opção. Será que não era possível o João Marcelo ficar no Guarani? Alguma coisa que a diretoria poderia fazer? Não era, multa muito baixa, né? E acabaram assim, o João Marcelo, ele teve um período nas categorias de base do Guarani, porque assim, foi um achado, né? E o Guarani não se atentou em poder, quando subiu para o profissional, de ter colocado uma cláusula maior. Porque, na verdade, ele... até trazer uma condição melhor para o João Marcelo. Mas né? então, aí o que acontece? Aí viram, para você ver como é a cadeia, a reação, né? Viram que perderam um jogador do calibre como o João Marcelo, o que eles fizeram? Já acertaram até 2028 com o João Vitor. Porque o João Vitor também não fazia. E eu perdi o João. O João Vitor é questão de tempo. Eu sempre falei pro Lucas Souza que gosto muito do Caio Melo e o João Vitor. O João Vitor é questão de tempo. Só que o balão que foi tomado, vamos dizer assim, pelo valor que o Atlético Mineiro pagou, saiu de graça. Não, e a qualidade demonstrada pelo João Marcelo, um ataque de muita qualidade. Esse valor é dinheiro de pinga no futebol, Exatamente. Ainda mais pro Atlético que paga isso só pro Hulk de salário de um mês. Então, e outra coisa, e a Série C, imagine só um João Marcelo numa Série C, ele ia comer a bola. Você pode ter certeza que as chances que foram perdidas lá do Guarani não iam, o resultado poderia ter sido outro, dizendo 4-3 pro Guarani. O sistema defensivo precisa mudar, cabeça de área ali, precisa mudar, mas o ataque também precisa ser um pouco mais incisivo, né? Mas tudo isso passa também, Albert, por uma mudança até de personalidade e de convicção do nosso treinador. O Maurício Souza, ele precisa ser menos teimoso. Se é ele que vai ser o treinador para a Série C, o Rodrigo Pastana já falou isso, mas então que a diretoria chegue no Maurício e fale, não vou interferir em escalação, mas tenta achar uma outra alternativa para o time jogar, porque com 3 atacantes não dá, agora não vai chegar em lugar nenhum Não jogar consegue. com 3 atacantes. 3 atacantes é nominalmente falando, mas durante o jogo, um é ponta direita, outro é ponta esquerda, eles jogam nas beiradas, sempre na beirada, e todo cruzamento vai para quem? Não tem ninguém na área na referência, todo cruzamento a zaga rebate. A gente comentou aqui do jogo, cruza para trás, cruza rasteiro. Não tem ninguém que chega. Não tem ninguém não vem que ninguém chega. de trás também do meio. E acaba os pontas agora, né? Até mesmo, né? Pelo que o Maringá, muito esperto, né? Começou a fazer a dobra em cima dos laterais. Vendo que os pontas do Guarani, né? Além de não marcarem, não desciam muito ao fundo. E quando desciam com aquela qualidade, nota 5,5, né? O Guarani precisa ter as suas mudanças e ter a convicção no trabalho. Pois não. Eu citei aqui o Giva e também o Isaac, mas fazendo justiça, outro jogador que eu não citei como esse cara que pode ser o 10 do Guarani e que fez isso no melhor momento do Guarani no Campeonato Paulista, o João Vitor. O João Vitor, que entrou depois. No jogo contra o Água Santa, a gente vai lembrar os 4-0. Sim, ele deu passe para gol, fez gol. Sim, ele foi jogador jogador diferente. Então, ele sabiamente, né, ele jogou com o Maurício Souza, né, no RB Bragantino, os aspirantes, e ele fazia tanto a meia como as pontas. Só que aí eu quero entender, você tem o Isaac, que é um jogador diferente, você tem o Giva, que é um jogador diferente, né? E você entra com a formação com o Leite como o 10 armador. Eu era mais tirar o Natan, né? Deixaria o Leite e o Caio Melo, né, como volantes, e colocaria um jogador mais para poder ser o jogador mais solto, porque ali você acaba matando, porque a bola não passava no meio campo.
Ali o Fred Conte ali cansou de bater tiro de meta a esmo, para lugar nenhum. A bola não passar no meio campo. Eu entendo que algumas fases da partida precisa, sim, tem hora que precisa você atacar mais, precisa se defender mais, isso aí são transições, fases da partida, a gente entende. Mas quando vira uma regra, né, como uma regra em que o Guarani precisa toda hora quebrar essa bola, isso não dá. A bola tem que ser trabalhada. O meio-campo é o cérebro do time. Ali tem que jogar os mais cerebrais, os melhores. E o Guarani estava apostando, abusando em jogar pelo lado. É isso, Maurício Souza já falando na coletiva de imprensa. Vamos ouvir o técnico do Guarani. Maurício, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você falava no Campeonato Paulista sobre tempo de trabalho, que era jogo em cima de jogo, quarta, domingo. E agora, para a Série C, teve um período longo, 40 dias, 45 dias, e o Guarani teve os mesmos erros que teve no seu primeiro jogo aqui no Campeonato Paulista. O que explicar esses erros e o que falar para a torcida que esperava mais rendimento assim da equipe do Guarani? Obrigado. Boa noite. Assim, primeiro que eu não acho que foram os mesmos erros, né? Em toda a minha fala antes desse jogo, eu falava que seria um jogo bem atípico, porque é um time que tem uma maneira toda única de jogar. Os caras, eles marcam 1 para 1 durante o campo todo. É a maneira que eles têm de jogar. Tanto é que vocês viram por muito tempo o Fred com a bola no pé, sem ninguém pressionar ele com muito espaço para carregar a bola, e a gente já sabia que ia ser isso. E isso foi uma coisa que a gente planejou em botar a bola no pé dele, para que a gente não corresse risco de circular numa marcação extremamente agressiva de 1 para 1, sem nenhum tipo de passe lateral, sem nenhum primeiro passe para você elaborar nenhum tipo de ataque. Então a gente toma um gol, sim, que a gente poderia, o primeiro gol deles, a gente teve 2 chances de fazer a falta, e fomos perdendo confrontos, e o jogo ele foi todo baseado em confrontos, tanto para a gente quanto para eles. Difícil até você falar em que estrutura alguém joga num jogo desse, porque, como eu falei, é um jogo onde você tem que ter mobilidade, em ganhar 1 contra 1, ganhar as costas, ser um jogo muito, muito acelerado, muito rápido, porque os caras não deixam você confortável. E é um jogo que eles muito mais treinam, muito mais estão habituados a jogar do que a gente. A gente dividiu a nossa pré-temporada, durante uma semana a gente tentou trabalhar esse jogo, e eu acho que a gente, dentro do que a gente trabalhou, a gente fez coisas boas, a gente conseguiu igualar o jogo, em alguns momentos está melhor que eles. Agora é um jogo extremamente truncado, o jogo onde o adversário faz quase o triplo de falta do que a gente faz, que para todos os contra-ataques, que joga muito bem o jogo de espaço nas costas do zagueiro, que se defende no 1 contra 1 contra o atacante, no 1 contra 1 contra os pontas, realmente para levar o jogo para o confronto. Ou seja, se a gente ganhasse, tivesse ganho mais confrontos, se a gente tivesse feito um jogo um pouco mais acelerado, a gente talvez tivesse tido a melhor sorte. O segundo gol é um gol que nós também avisamos, porque é uma bola brigada dentro da área, um lateral que vai dentro da área que briga, e talvez vocês não tenham visto, mas é um gol extremamente irregular. O ponta está completamente impedido, e o ponta não, que foi o Maranhão, se não me engano, que fez o gol, e acerta um chute de rara felicidade, mesmo estando impedido. Então, assim, a linha estava posicionada de forma correta, então não teve erro nesse gol. Foi muito mais mérito dele e erro do Bandeira, porque não ter dado um impedimento muito claro, na minha opinião. E o terceiro gol aí sim, eu acho que eu comentei com eles, nesse momento é o único momento que o jogo ia trazer conforto pra gente. Que a gente tem um jogador a mais e 9 não marcam 10 de forma individual, senão ia estar sobrando 1 o tempo todo. Como sobrava o Fred durante boa parte do jogo, sobraria um jogador nosso. E aí era o jogo de resta 1, era você tirar proveito dessa situação, e a gente, para tentar de qualquer maneira buscar o jogo, buscar a vitória, a gente continua jogando o mesmo jogo, né? A gente tenta acelerar uma bola e já bate no Maranhão e volta na mão do Fred. A bola bate no pé do Emerson. É o único momento que nós tínhamos 3 jogadores do meio campo completamente livres para tentar organizar o ataque, ser um jogo mais posicional e conseguir atacar a defesa dele no modelo que é muito mais nosso do que deles. Foi o único momento que eles formataram uma linha de 4 para defender, não sei se também vocês perceberam isso. E a gente erra um passe para dentro, mesmo assim a gente consegue recuperar a bola, erra um novo passe no campo e aí fica realmente complicado. Mesmo assim, a gente consegue formatar a linha defensiva e na hora do gol tem 5 defensores para 1. E aí falar de infelicidade, mas acontece, né? Tem um cruzamento, a bola passa por todo mundo, bate no Sarará e sai um gol contra. No momento que eu acho que a minha equipe tinha naquele momento que tinha que elaborar 1, 2, 3 ataques, que era o que o tempo nos permitia, 1, 2, 3 ataques, e não dá a transição, né? Entender que não era o empate que a gente queria, que nós iríamos ter 2 ou 3 chances de elaborar um ataque,
mas a gente acabou errando no setor complicado por ímpeto, por tentar buscar, por tentar não entender que naquele momento o jogo mudaria referencial, enfim. Então eu não acredito que foram os mesmos erros, foram erros novos. Acredito que a nossa equipe, no que tange treinamento, ela está muito mais bem treinada. Isso não quer dizer que a gente vai ter erro zero, e eu sabia que essa comparação viria, né? Porque a verdade é que na Paulista a gente não teve tempo nenhum, e nesse a gente teve tempo, e a equipe vai estar mais bem montada, na minha opinião, e fez um jogo contra uma equipe que é extremamente forte, que é vice-campeã do Paraná, que eliminou o Curitiba, eliminou o Atlético Paranaense, enfim. Eu acho que a gente fez um jogo digno, teve chance de ganhar e chance de perder. Maurício, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Antes e durante o Campeonato Paulista, houve muito questionamento em relação ao meio de campo do Guarani, principalmente aquela função do meia articulador. Muitos questionavam se o Guarani não teria este atleta e colocava alguns jogadores que normalmente jogavam como um segundo volante para esta função de articulação. Foi assim com o Anderson Leite. Aliás, o Guarani teve 4 jogadores que vestiram a camisa 10 ao longo do estadual. O Anderson Leite, na preparação no mês passado, disse que nunca havia jogado nessa posição, como um meia mesmo. Normalmente era um segundo volante um pouco mais avançado, mas nunca havia feito essa função. Queria te perguntar, o Guarani foi ao mercado, contratou 2 jogadores meias atacantes, né? O Ryuta e também o Pablo Baianinho não são jogadores de articulação, tanto que o Baianinho hoje joga um pouco mais pelo lado esquerdo no sistema ofensivo. Queria te perguntar, te agrada o que você tem de opções no banco e à disposição para você colocar no meio de campo como um atleta de articulação, ou se você entende que precisaria de mais um jogador com um pouco mais de característica nessa função? O Ryuta, ele é muito mais beirada do que meia, né? O Pablo, ele pode fazer as 2 funções. A nossa ideia era estar povoando o meio campo com 2 jogadores, o Pablo de meia mais fechado e o Anderson Leite encostando mais. Eu sei que eu vou ouvir isso o tempo todo, eu vou continuar falando, eu já conversei com o Anderson Leite, para mim ele é um jogador que vai encostar muito mais no ataque do que propriamente formatar os meus 2 volantes, por uma série de fatores, né? E eu acho que não precisa abrir todos, mas a questão simples é que ele tem mais capacidade de chegar ao ataque do que tem o Sarará, do que tem o Natan, do que tem o Caio, e o Sarará, o Natan e o Caio têm mais capacidade de marcar 1, marcar 2, tem uma perna mais rápida na proteção à defesa. O Anderson, ele tem muita qualidade técnica, é um jogador que tem qualidade técnica e eu vou continuar usando ele, podendo usar ele mais atrás, mas penso nele também buscando uma vaga na equipe, jogando um pouco mais à frente. Era um jogo, mais uma vez, é um jogo de confronto, era um jogo de bola aérea, 6 jogadores da equipe deles tinham mais de 1,80 m, tudo isso na hora de escalar, você tem que levar em consideração os jogadores que mais competem, talvez para o próximo jogo, pode ser que você tenha uma nova equipe, pode ser que o Anderson não entre de 10 ou não, vai depender muito Para esse jogo eu entendia que ele ia ser um jogador importante, atuando no meio. Para esse jogo não teria um meio de articulação como todo mundo quer. Para esse jogo não teria, eles não permitem formatação, eles não permitem que você ache o primeiro passo para elaborar um ataque, o jogo é vertical. Quando a gente entendeu isso, a gente deu problema. É feio, eu falei isso em algumas vezes, o jogo fica feio, fica um jogo de ligação direta, que não é o nosso jogo, mas toda vez que a gente tentou elaborar, e eu falei isso para eles no intervalo, toda vez que a gente tentou elaborar o jogo, a gente perdeu a bola e correu risco. Então é pouco inteligente tentar elaborar e correr risco contra um time que individualiza, não te dá espaço para tu dominar. O tempo que a bola leva para chegar em você é o tempo que o atleta dele está trepando em você, está tentando antecipar, indo para a baliza, e eles têm um ataque à área muito rápido, um ataque ao espaço muito rápido. Agora, por outro lado, qualquer um que vê o jogo hoje viu que o Denilson ficou no mano, que o Samuel ficou no mano várias vezes com o zagueiro central. E onde eu vou botar a bola? Tá todo mundo 1 para 1, onde eu vou botar a bola? Perto do meu gol ou no gol deles? Como é que eu não vou fazer um jogo vertical? O jogo era vertical agora, é um jogo vertical, com um apoio mais rápido, com um ataque ao espaço um pouco mais rápido. O jogo era esse, não adianta vir aqui hoje tentar planejar o outro jogo. Durante a pré-temporada nós trabalhamos, durante 2, 3 semanas, tudo que a gente pensa sobre o nosso modelo. E durante uma semana nós trabalhamos tudo que a gente pensa sobre esse jogo. E se a gente parar para pensar, foi um jogo muito igual. Foi um jogo onde a gente teve chance, onde eles tiveram chance, e aí numa infelicidade, uma última bola, num gol impedido, eles acabaram saindo com a vitória. Isso não é desculpa, nós perdemos o jogo, nós aceitamos as críticas, aceitamos as reclamações, mas eu não posso analisar o resultado do jogo e ver o que foi o jogo. Eu analiso o que foi o jogo independentemente do resultado. Então, assim, o Leite ele vai seguir muitos momentos jogando mais à frente, pode ser que um ou outro jogo, dependendo do que peça o jogo, ele venha mais atrás, porque também é um cara que tem uma boa saída de bola. Né? Eu tenho hoje o Pablo, eu tenho o Isaac e eu tenho o João Vitor, que durante a semana, infelizmente, teve algumas complicações no adutor, né? E infelizmente não podia jogar muito tempo. Maurício, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes.
Você deixa claro nas suas palavras que o Maringá estudou o time do Guarani. Aliás, o Guarani também estudou o time do Maringá, né? Você fala com muita propriedade sobre as características do time, mostra que conhece e conhecia como o time viria. Mas eu queria saber o inverso, né? O Maringá com certeza também estudou o time do Guarani. E o que o time adversário neutralizou do seu time, né? O que você pensou que não deu certo, os trabalhos que você fez durante a semana, pensando especificamente nesse jogo, que acabaram não dando certo? Nada que a gente não sabia que eles iam conseguir neutralizar. Eu, quando estudei o time do Maringá, eu vi várias entrevistas coletivas de outro treinador, eu liguei para treinadores que enfrentaram o Maringá, e a gente viu vários vídeos do Maringá. O Maringá não mudou a maneira de jogar em nenhum momento, porque o Maringá ele conduz o jogo para a maneira de jogar dele. Um time que não formata a linha defensiva, um time que marca o campo inteiro todo, 1 contra 1, que leva o jogo o tempo todo para confronto, ele tira completamente o teu conforto do jogo. E aí acaba, e eu acho que está aí um pouco do sucesso dele, acaba que todas as equipes que jogam contra o Maringá entram na formatação que eles querem. Eu não vi o Maringá mudar em nada a forma dele jogar contra a gente, mas a gente é obrigado a mudar a nossa forma de jogar contra eles, porque o meio-campo não tem espaço para jogar de costas, não tem jogo de entrelinhas. O que existe no jogo é passe vertical, apoio e ataque ao espaço. É simples, é que nem vôlei, recepciona, levanta e corta. Não tem circulação. Vocês viram circulação? Vocês viram o time do Maringá circular a bola hoje? Vocês viram o zagueiro do Maringá tocar uma bola para um zagueiro para o outro? Não tem. É um escorada e ataca o espaço. E assim eles fazem com a gente. A gente não conseguiu ver o Rafael trocando passe com o Lucão, a gente não conseguiu ver o Rafael conectando com os nossos volantes, porque não tem. Mas não é que seja um jogo 100% correto ou que vai dar a vitória. Cada um tem a sua maneira de ganhar. Por contrapartida, eles põem o nosso atacante no 1 contra 1 o tempo todo na frente da área deles. Correto ou não? Foi isso que a gente viu, não foi? E era esse jogo que nós tínhamos que fazer. Entupir no momento certo, desentupir no momento certo, achar o passe vertical no 9 com apoio para ele dominar, girar e criar superioridade nas costas dele. Era esse. Não é um jogo que a gente tem tanta rotina, mas que durante uma semana a gente tentou trabalhar em cima disso. E a gente teve oportunidade de fazer isso. O Bilu, por 2 vezes, tentou carregar a bola e carregar e se desvencilhava, e o cara tá segurando ele até fazer a falta. Eles não deixam. Uma bola o Pablo conseguiu tirar, o cara segurou ele por trás e fez a falta. O número de faltas no jogo deles é mais que o dobro nosso. Agora, a maneira deles jogarem está perfeito, é lícito, e eles estão já há algum tempo jogando dessa maneira e adquirindo bons resultados. Né? Tanto é que eles sobem da D para C, eles são vice-campeões perdendo nos pênaltis para o Operário, eliminando mais uma vez o Curitiba e o Atlético. Enfim, e nós, na minha opinião, fizemos um jogo bem digno com eles. Fizemos um jogo onde era esse o jogo, independente da torcida ficar impaciente ou não, das gritarias, era esse o jogo. O jogo inteligente era esse que nós tínhamos que fazer, mas nós tínhamos que conseguir aproveitar um pouquinho melhor esse espaço e os confrontos que eles deixavam para a gente. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, até essa primeira parte, só para esclarecer, você começou com o Anderson Leite como meia, na substituição abre o Cristiano, traz o Baianinho, depois o João Vitor entra também como meia, ou seja, 3 jogadores fazendo uma função parecida durante a partida. Só queria entender, você falou que o João Vitor sentiu alguma coisa. A ideia inicial de jogo no seu pensamento era realmente trazer o João Vitor, preservar ele para uma substituição como meio, para fazer a fase central de campo, nenhum momento passou em jogar pela extrema por conta disso, e se aquela dobra dos 2 jogadores de beirada do time do Maringá jogando pelo mesmo lado, né, jogando o tempo todo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão, pelo lado direito de defesa do Guarani. Se isso de alguma maneira te confundiu, porque a gente esperava um time com 2 extremos, cada um de um lado. Na verdade, o Cristóvão virou quase que um ponta, e aí os 2 jogadores jogando junto, né, o Negueba e o Maranhão, se isso de alguma maneira confundiu e acabou nessa maior parte tendo a maioria ali pela beirada, se isso privilegiou os gols deles na saída do gol. Com relação ao Pablo e ao Leite, a ideia era deixar o corredor para o Emerson, que é um jogador de muita velocidade, né, e que, teoricamente, quem seguiria ele seria o ponta. Então, o Pablo trazendo o lateral para dentro, o Leite encostando ali nos 2 volantes, saindo de trás, e apoiando tanto o Samuel no ataque, ou no caso o Denilson, que dentro depois, né, mas o Leite saiu. A gente teria o corredor esquerdo, que era um velocista, porque o Pablo é um jogador que ele é um meia de beirada com muita característica parecida com a do João. Nenhum dos 2 são beiradas velocistas. Mas o jogo hoje pedia um pouco mais de velocidade. O Emerson não estava conseguindo sair no tempo. Os zagueiros
os volantes não conseguiam elaborar esse passe nas costas, porque eles dominavam a bola e a bola imediatamente já estava coberta. E a gente, no segundo tempo, a gente entende que a gente precisava de velocidade pelos dois lados. Né? E no caso da dobra pelo lado direito, ali a responsabilidade é do Bilu, e muitas vezes descer para ajudar o Lucas Just. Mas a gente sabia que a equipe deles, ela não tem uma formatação única. Um time que marca de forma individual, que me segue, a formatação de ataque vai ser minha, a formatação de defesa dele vai ser a minha de ataque. Se eu carrego o ponta dele para lá, se eu carrego o meia dele para lá, ele vai atrás de mim, quando ele rouba a bola, ele está desse jeito. Então, muitas das vezes, ele estava lá porque ele estava seguindo um jogador nosso, e quando eles roubam a bola, a principal arma deles é tentar jogar uma bola de parede e uma bola nas costas, uma bola de parede e uma bola nas costas. Em alguns momentos eles tiveram vantagem nisso e outros não. Então, assim, eu volto a falar, é um jogo que a gente conseguiu estudar bem, neutralizar algumas ações, é um jogo que não tem uma característica de jogo que a gente gosta de ver, é um jogo que fica muito direto, muito direto. Volto a falar, vocês viram que o Fred tinha muito espaço com o pé, tanto é que a primeira saída era no pé dele, porque ali, a partir dali, a gente conseguiria elaborar no pé dele. Faltou também, que é uma coisa que a gente pediu. Em alguns momentos, quando o Fred era pressionado, do nosso volante aparecer e jogar o nosso zagueiro, e aí conseguir construir uma superioridade numérica ainda com a bola no nosso pé, de um zagueiro, mas a gente fez pouco isso. Enfim, a tensão do jogo acaba te levando também a te bloquear algumas coisas, e a verdade é que algumas paredes não deram certo, algumas bolas não foram bem passadas, mas no que tange taticamente o jogo e estudar o que a gente viu, volto a falar, acho que a gente fez um jogo digno. Eu dou parabéns à minha equipe pela forma como eles competiram, como eles lutaram, como eles se empenharam o jogo todo. E assim, na verdade, fica muito triste com o resultado do jogo, porque o empate já não era um resultado que nos agradava, mas não era um resultado ruim contra uma equipe que vem em ascensão como vem. Mas eu não saio daqui de maneira nenhuma triste com o rendimento da equipe para esse jogo. Espero que não seja esse jogo que a gente tenha que jogar os outros. Se tiver que ser, se a gente encontrar algum tipo de marcação assim, ok. Mas eu espero que a gente consiga jogar um jogo um pouco mais elaborado nos próximos. Maurício, Rodrigo do Globo Esporte, aproveitando que você estava falando dos próximos jogos, essa competição tem uma característica diferente, né, que é ter jogos apenas uma vez por semana, mas eu queria que você já falasse a respeito do próximo confronto contra o Brusque. Na verdade, a gente vai começar a estudar o Brusque essa semana, né? A gente tem uma ideia, mas no final, né, da competição, do estadual, as coisas mudam, o time também mudou. Eu não tenho muita clareza de como eles jogam, né? Mas em nenhum momento formataram dessa forma, mas é uma equipe de qualidade, é uma equipe que a gente, no jogo contra o Ituano, pelo pouco que eu vi, me parece que teve até a chance de vencer também. Foi um jogo bem igual, bem parelho. Mas talvez se eu criasse agora um prognóstico desse jogo para você, eu estaria mentindo. Então eu prefiro ver um pouco mais, estudar um pouquinho melhor a equipe deles. E aí nesse jogo tentar fazer dentro do nosso modelo. Independentemente de tempo, a gente não tem garantia de que a equipe vai fazer um grande jogo ou um jogo ruim, mas que a gente vai estar mais bem elaborado do que nós estávamos, principalmente no final do Paulista, nós vamos estar. Everton Ramos, da TV Band, boa noite. Sei que ainda é cedo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No começo do jogo, o que a gente via nas arquibancadas era o torcedor ali animado, ansioso inclusive, com saudade de ver o Guarani jogar, e no final da partida, várias incisivas. Primeiro, quero saber de você se você se sente pressionado nesse momento. E segundo, o que fazer para que o torcedor seja um ponto a favor e não um ponto contra nessa competição, que ela não é como uma Série A ou uma Série B, com 2 turnos, são apenas 19 jogos nessa primeira fase. Pressionado zero. Treinador de futebol. O dia que ele se sentir pressionado, ele para da carreira. O treinador de pressionado Então, quanto a isso, zero. Venho aqui, faço o meu trabalho, o dia que a direção entender que não é mais isso, é só trocar, e é assim que normalmente é. Então, pressionado, respondendo a tua pergunta, zero. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Com relação à torcida, a gente não controla algumas vaias, né? A gente não controla a atitude, e a gente só vai conseguir mudar isso se a gente apresentar um bom jogo, se a gente tiver as vitórias. A torcida, ela vem aqui, ela tem o direito de vaiar, de aplaudir, né? É claro que a gente prefere jogar com um ambiente mais positivo,
né? A gente prefere jogar com um ambiente mais de incentivo, de aplauso, né? Empurrando a equipe, do que com um ambiente mais hostil. Mas esse ambiente a gente vai construir a partir do momento que a gente desempenhar bom papel dentro do campo, que a gente conseguir as vitórias, porque é isso que a equipe quer. A equipe não vem para cá para vaiar, acredito que não. De repente um ou outro, né, meio louco, vem. Mas eu acredito que a grande massa não venha para cá para vaiar a gente. Mas a partir do momento que a gente não entregar bons resultados, a gente vai ter que conviver com isso. A gente não vai mudar. Isso também é a história do futebol. A gente vê isso aí, assim como mandar embora o treinador, assim como torcida vaiar ou aplaudir, está condicionado ao que o jogo apresenta. Eu costumo dizer que a tranquilidade, ela vem de dentro para fora, né? A gente tem que passar tranquilidade para quem está fora, conseguindo elaborar bem o jogo, conseguindo boas ações, e aí trazer a torcida para o nosso lado. Só assim vai ser possível. Valeu, obrigado. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, professor Daniel Rinaldi. Maurício Souza soou, na minha modesta visão, um perfil até arrogante, né? Em diversos momentos, perguntando se os repórteres que ali estavam viu determinados momentos do jogo. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: o futebol, na sua época principalmente, anos 70, 80, era muito comum a marcação individual, né? Inclusive muitos times... Muito comum, o jogo todo. Jogo todo, marcação. Então, o lateral... ponteiro pegava o lateral de campo a campo. Com o advento do jogo posicional, né, um jogo muito mais compacto, né, aderiu-se ao modelo de marcação por zona, para justamente manter a equipe um pouco mais próxima, né, evitar lançamentos, evitar chutões. E essa fala do Maurício de dizer que o Maringá condicionou o Guarani a jogar com chutão, eu não consigo aceitar essa fala. Como é que o time vem do Maringá, vem do Paraná, jogar em Campinas e condiciona o time da casa a jogar do jeito que ele quer? E o Guarani não conseguiu encontrar uma maneira de poder furar essa marcação individual. E assim, é muito simples, gente. O portador da bola, ele não tem marcação, ele pode ir levando essa bola até onde ele quiser. Não vai chegar ninguém perto dele. E assim que uma mínima movimentação é feita, essa marcação individual, ela quebra. Você entende? O Guarani teve momentos como esse, perdeu chances, inclusive nessa situação. Do Rafael Bilu, por exemplo, conseguir um corte e sair em liberdade. E aí faltou qualidade. Eu acho que para tentar proteger, né, os jogadores, ele fez esse floreio todo, esse tactiquez todo aí, para dizer que o Guarani não teve a competência, a qualidade necessária para poder vencer os duelos individuais. Exatamente. A forma de defesa dele é mostrar essa total arrogância aí. Tipo o Renato Gaúcho, né? Vocês jornalistas não sabem nada e eu sei tudo, né? Basicamente, o Maringá forçou o Guarani a jogar do jeito do Maringá, e é por isso que os zagueiros não trocaram passes entre si, por isso que os zagueiros não conseguiram chegar nos volantes. Então é por isso também que não conseguiu ter nenhum homem para fazer lançamento, é por isso que os atacantes também... Mas isso é óbvio, né? É a ideia do treinador adversário anular seus principais você, como pontos treinador e você do Guarani, vai sair fazer? disso. Vai fazer para poder passar, suplantar essa dificuldade? Vai aceitar isso passivamente? É isso mesmo. E pela pergunta que nós vimos sobre o Anderson Leite, realmente ele tem essa convicção, Inacreditável, né? A resposta Porque do Maurício Souza sobre o Anderson Leite. Ele... É até uma novidade, né? Uma palavra nova. Ele elabora bem a bola, tanto na defesa, quanto também no ataque. Então ele flutuou nos dois setores aí, né? Tudo bem, ele flutuou, nós percebemos isso, mas muito mal. Ele fez muito mal essas duas funções. Com ele no meio de campo, o Guarani não criou nada. Nada. Ele não executou a função de 10 Ele dele. tentou, mas ele não tem competência, habilidade para isso, né? Ah, mas o João Vitor tá machucado, nós colocamos ele um pouco. Mas e o Giovani? Você tinha outra opção, mas pelo jeito não foi nem cogitado essa possibilidade. Então ele realmente, eu estudei o Maringá, ele tem os méritos dele, mas resumindo, ele não conseguiu sair do nó tático que ele levou do treinador adversário. Exato. E a fala dele foi exatamente para corroborar que ele tomou um nó tático em casa, não soube, o time em campo não teve a competência para poder suplantar isso. E agora ele disse no final que quer que outras equipes joguem de uma maneira mais tradicional para ele poder aplicar aquele jogo que ele considera normal, né? Só que fica difícil, né? Difícil, você jogar a responsabilidade na arbitragem, que o rapaz foi Meu Deus, foi outra fala muito infeliz dele. O gol do Maranhão, na minha visão,
não teve impedimento, coisa nenhuma. O Guarani falhou na marcação. Nossa, na hora nós perceberíamos qualquer suspeita, mas nem levantamos essa possibilidade na transmissão. Ele está tirando uma responsabilidade dele enorme. Arrumando desculpa, né? Arrumando desculpa. Albert Cavalcante, algo a destacar aí da coletiva do técnico Maurício Souza. A coletiva, na minha opinião, muito infeliz do treinador do Guarani. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Resultado 3-2 para o adversário. Falou, mas não correspondeu em campo. Se caso, né, nós entendemos, volto a dizer, o Guarani não vai ser o time a ser batido no futebol mundial. Não vai passar igual, não sei qual foi a equipe, a equipe que ficou 40 jogos sem perder. O Al-Hilal do Jorge Jesus. Não, entendeu? Eu entendo isso, mas a situação agora é outra. Os questionamentos em cima do trabalho do técnico Maurício Souza são em cima das suas próprias palavras. No Campeonato Paulista, nas entrevistas coletivas, várias vezes você tocou no assunto de tempo. Falta tempo. Você teve o tempo, você estudou, você sabia da marcação individual, você sabia que saía com a linha de 2, linha de 4, linha de 5, você sabia. Obviamente que foi apresentado em campo, principalmente no primeiro tempo, não foi o reflexo de tudo que você disse. Né? Muito pelo contrário. A equipe do Maringá é vice-campeã, beleza. Vamos dizer assim, a equipe do Guarani é campeão de 1978. Então, acho que... eu sei que a minha comparação foi esdrúxula, mas, assim, o futebol... O momento era agora. Né? Houve-se o tempo. As peças que estão aí foram com Pastana e você que fizeram as escolhas. Muito debatido aí também, né? Fora das 4 linhas em recuperação judicial, em SAF, em novo estádio, mas o principal não está acontecendo. Agora nós temos 18 rodadas, porque agora o objetivo é outro. Pelo que eu vi hoje, no primeiro tempo, não sei o torcedor do Guarani, posso estar viajando, até mesmo os amigos estão aqui, podem até mesmo opinar, né? Mas o objetivo é outro. A permanência na Série C. Infelizmente, acho que nós iremos passar pelos 2014, 2015. Infelizmente, nós iremos, né, continuar nesse deserto horrível que é a Série C. Assim como disse o professor Rinaldi no começo, né, da jornada, 2016 nós conseguimos, né? Mas lembrando que em 2016, o professor está aqui, pode até mesmo corrigir, o Guarani fez um investimento de Série B na Série C. O Guarani gastou-se para que isso fosse, né, concluído. E ainda nós ficamos com o vice-campeonato. Mas atingimos o objetivo. Na situação real que o Guarani está, com o Guarani enfrentando clube, empresas, né, várias SAFs nós teremos aí nessa Série C. Será que nós teremos a mesma, entre aspas, sorte que os outros anos? Comprovado que nós começamos a Série B de um jeito e terminamos do mesmo jeito, né? Ali tendo lampejos de bom futebol e no fim das contas não conseguimos o objetivo, que era só a permanência na Série B. Tomamos ataque em casa, perdemos e agora vamos aguardar aí. Agora, eu acredito que depois de tudo que foi dito pelo técnico Maurício Souza, acredito que a partida contra o Brusque nós iremos ver uma equipe diferente. Chega de desculpas, nós torcedores queremos a solução, professor. Nós queremos realmente a solução, mas agora colocamos em xeque, né, se realmente teremos uma equipe diferente. Porque realmente, na visão dele, o Anderson Leite serve para a função. Taticamente, é a mesma coisa. E não, o time não cometeu os mesmos erros do Campeonato Paulista. Não, cometeram os outros. Então, ele abriu a variedade de erros dele para mais ainda, né? Então, se ele continuar assim, ele vai conseguir durar mais 2 rodadas no cargo, porque a imprensa e principalmente a torcida não aceita. E são 2 jogos passíveis fáceis. O resultado normal é derrota fora. Não é nada de absurdo aí, né? E tem que ver também, se perder, como será feito isso. Não é terra arrasada, temos 18 rodadas, 54 pontos em disputa. Mas aí já aumentou a régua de 29 pontos, já não é mais 50%, já é 55%. Aí começa a ficar difícil e pensar, infelizmente, que é o acesso. Porque com esse futebol aí, seguramente nós vamos ter 16 times jogando pelo menos um pouquinho a mais na garra, na disposição, e é muito erro individual, muito erro de coletivo, que deveria ser corrigido nesse tempo que eles tiveram aí para treinar, por mais que você pegou um adversário gabaritado. São erros amadores, infantis,
que uma equipe de juvenil não cometeria. Erros na marcação, saída de bola principalmente. Jogador achando que é craque, dribla um, quer driblar o outro, perde a bola na intermediária, arma um contra-ataque. E é claro que você tem que estudar o adversário e ter inteligência para armar o seu time melhor que ele, para você não ser superado. Foi uma fatalidade, perdemos, podia ter pelo menos garantido um ponto. Mas são 3 pontos que você deu para o Maringá, que não volta mais para você. E tem o emocional do time também, que o Guarani abala muito emocionalmente falando. Tomara que realmente o time se recupere e faça 2 bons jogos aí. Precisa pelo menos aí, no mínimo, na pior das hipóteses, trazer 2 pontos. Muito bem, é isso, 19 horas mais 11 minutos, vamos para uma rápida pausa, a gente volta com a ficha técnica, também mais alguns destaques, placares da rodada deste domingão. E mais sobre Guarani 3, Guarani 2, aliás, Maringá 3, a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Alemão Baterias. Check-up grátis de bateria. Atendimento todos os dias e socorro 24 horas. A bateria acabou? Alemão Baterias. Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos. Chame no WhatsApp 994 66 28 78 ou ligue 3244 4724. Alemão Baterias. Sua partida começa aqui. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta à reta final do nosso fim de jogo. E agora, sem mais delongas, vamos para a ficha técnica completa. De 2 para o Guarani, 3 para o Maringá. O Guarani estreou perdendo no Campeonato Brasileiro da Série C.
Ficha técnica do jogo. Guarani do técnico Maurício Souza, que foi a campo com Fred, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Caio Melo e Anderson Leite, Pablo Baianinho, Rafael Bilu e também o Samuel. Entraram no time do Guarani o Denis Júnior, o Cristiano, o JP Galvão, o Matheus Sarará e o João Vitor. Ainda no banco, o técnico do Guarani tinha o Emerson Júnior, o Caio Christian, o Léo Coutro, o Titi, o Isaac, o Giovani e também o Luiz Miguel. O time do Maringá, do técnico Jorge Castilho, de Rafael William, Ronald Carvalho, Vilar e Tito. Jogou na lateral direita o Cristóvão, também no meio o Max Miller, Moraes, Buga e Negueba. E na frente, o Maranhão e também o Moraes. Entraram no time do Maringá o Rafinha, o Lucas Bonifácio, o Júlio Rodrigues, o Bruno Cheron e também o Juan. Cartões amarelos para o time do Maringá, Ronald Carvalho, o Max Miller, para o Moraes e para o Cristóvão. E ainda teve o Bruno Cheron expulso aos 43 minutos do segundo tempo. No lado do Guarani, Lucas Justin, Natan e também o JP Galvão ficaram amarelados. Gols da partida, o primeiro marcado aos 4 minutos por intermédio de Caio Melo. O time do Maringá empatou o jogo ainda no primeiro tempo e virou na primeira etapa com o Negueba e Maranhão. O Guarani empatou com o Rafael Bilu a 20 do segundo tempo. E no último lance do jogo, Matheus Sarará marcou um gol contra, dando números finais ao jogo. O jogo apitado pelo Paulo Henrique Schleichkopf do Mato Grosso do Sul e também pelo Eduardo Gonçalves da Cruz. Marcelo Grando, o assistente número 2. Fagson Júnior dos Santos foi o quarto árbitro brasileiro no Série C, primeira rodada. A bola rolou a partir das 16 horas lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ficha técnica completa de Guarani e Maringá. Ficha técnica do jogo. Vamos agora para o primeiro comentário final desta Série C, na equipe do Guarani da Série C no Campeonato Brasileiro de 2025. Eu e o professor Daniel Rinaldi vamos bater uma bola rapidinha sobre o que foi este Guarani 2, Maringá 3. Vem aí o comentário final para o nosso YouTube. Agora o comentário final. Lucas de Souza. Pois é, professor Daniel Rinaldi. Pois é, professor Daniel Rinaldi, amigo ligado e conectado com a gente ainda no futebol interior. Muita expectativa, muita ansiedade, né? Foi colocado em pauta nesse jogo do Guarani diante do Maringá. Mas o que se viu foi um time que ainda precisa de muitos ajustes e muitos erros ainda do Campeonato Paulista, até mesmo da temporada passada, né? O Guarani até certo ponto tentou competir, chegou a ter o resultado do empate nas mãos, mas acabou sofrendo um gol trágico aí, gol contra no final do jogo. São detalhes que fazem total diferença e que vão fazer essa briga, né, do Guarani para tentar chegar ao grupo dos 8 melhores colocados do Campeonato Brasileiro da Série C. São detalhes como esse que no final o torcedor pode ficar lamentando uma não classificação justamente por conta dessa falta de atenção, desse gol contra e em outras falhas que o Guarani cometeu no jogo de hoje. Mas sinal de alerta ligado pelos ares do Brinco de Ouro já nessa primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No início da jornada, frisamos que o principal objetivo e a expectativa era de uma vitória e principalmente o acesso, mas por etapas, classificando entre os 8 primeiros. Falta 18 rodadas, metade do campeonato que foi a Série B. Mas sinal de alerta ligado e agora o objetivo é pensar primeiro na permanência. Por quê? Pelo que foi apresentado hoje, pelos mesmos erros sim cometidos no Campeonato Paulista, desatenção, falha da zaga, erros de posicionamento, erros de conclusão de jogada no ataque, ou seja, parece que o tempo de 48 dias de preparação não valeu de nada, eles se encontraram no vestiário e foram para o jogo. 2 jogos difíceis pela frente, não é uma boa previsão, jogos difíceis contra Brusque e Caxias, lá na região sul do país, que esses times vêm com tudo para cima do Guarani. Espero que o emocional não abale, ninguém perde ou ganha na véspera, mas precisa ir mais concentrado, mais vontade, raça, determinação, que é o que esperamos, que o Guarani faça um bom jogo, traga pelo menos aí 2 pontos, para aí sim começarmos novamente a pensar aí numa classificação e recuperar os 3 pontos perdidos no dia de hoje. É isso, o professor Rinaldi falou. Esse é o nosso comentário final que você acompanha no nosso YouTube. Comentário final. Agora a gente vai para um comentário um pouco mais curto para o nosso Instagram.
Agora, o comentário final. Muito bem, Guarani estreou diante do Maringá em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C e decepcionou seu torcedor no Brinco de Ouro da Princesa. Um time desatento, um time com falta de competitividade, um time muito passivo na marcação, que mesmo saindo na frente não conseguiu segurar a vantagem e acabou tomando 3-2 num lance muito feliz do Matheus Sarará no último jogo. Em sua entrevista, Maurício Souza disse que treinou e se preparou para esse jogo diante do Maringá. Se preparou desse jeito e acabou perdendo. Professor, restam 18 rodadas até o final da primeira fase e o torcedor aguarda pelo acesso do Guarani. Haja vista que permanecer nesse limbo da Série C é muito complicado e muito doloroso, além de ser muito difícil. Então, o torcedor do Guarani espera que já a partir do jogo contra o Brusque e depois contra o Caxias, o Guarani responda imediatamente e consiga recuperar os pontos perdidos em casa hoje diante da equipe do Maringá. Comentário final. Albert Cavalcante, seu destaque final nesse encerramento da nossa transmissão aqui para Guarani 2, Maringá 3. No difícil campeonato da Série C, o Guarani dentro de casa foi derrotado por 3-2. Agora o Guarani concentra suas forças para um jogo dificílimo. A Série C não tem jogo fácil. Contra o Brusque, né? A equipe do Brusque, no Augusto Bauer, no domingo, às 16 horas, no mesmo horário de hoje, então daqui a uma semana. Lembrando que Série C é assim, viu? É jogo uma semana. Então o técnico Maurício Souza não poderá reclamar de calendário. Lembre-se disso que eu estou falando agora, primeira rodada. Não poderá reclamar de calendário. Sabe por quê? Porque terá 6 dias para poder ajustar a sua equipe e não ser surpreendida como foi surpreendida de casa. Lucas de Souza, professor, e a você, amigo internauta conectado, um abraço e até domingo, se Deus quiser. É isso, este é Albert Cavalcante, o nosso repórter, nosso comentarista Daniel Rinaldi, seu destaque final aqui da nossa transmissão. Destaque final para destacar mais uma vez a péssima partida aí do Guarani, mas a expectativa de dias melhores. Muito se fala de calendário, mas essa desculpa o treinador nenhuma pode dar mais, porque quando assumem o time, eles sabem do que os espera. E a Série C é isso. É uma pedreira, profundezas do inferno para o Guarani e para nós, torcedores, que já imaginamos dias de sofrimento aí e de tristeza até setembro. É isso, esse Daniel Rinaldi falando também aqui conosco no finalzinho aqui da nossa jornada esportiva. Futebol Interior na direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato. Na nossa mesa de áudio e vídeo hoje ele, Eduardo Rodrigues o Bolacha. Na Rádio Valinhos FM 87.9 o presidente Wagner Faneco. E também na Rádio X de Alphaville, direção do Décio Reis, hoje também com a gente. Jornada Futebol Interior no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125, ou no WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre a prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital de Amor. Alemão Baterias, sua partida começa aqui, Avenida Joaquim Alves Correia, 1777 em Valinhos, WhatsApp 994662878. Clube Concórdia em Solda, 154 anos de tradição. Futebol Interior, 19-98989-3526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Eu sou Lucas de Souza. Estive ao lado de Albert Cavalcante, Daniel Rinaldi, Eduardo Rodrigues Bolacha, desejando a você uma semana abençoada, uma semana produtiva e próspera, cheio de saúde e fé. Estaremos de volta no próximo domingo com Brusque e Guarani aqui nos canais Futebol Interior, porque só aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.